grande abraço, tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Bandeirantes, o árbitro consulta o seu cronômetro, sai de que pertence com Bentancur. Bentancur vai tocar da bola, vai começar o jogo. Bentancur para tocar da bola e começar o jogo no Morumbi. O que aconteceu aí? O que está acontecendo? Nesse momento o árbitro, ele vai se deslocando da posição dele. Acho que tem uma fumaça dos fogos externos. E o árbitro está ali reclamando um pouquinho. Já olhou para o quarto árbitro, vai começar o jogo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para começar o jogo. Vai tocar na bola Bentancur. Bentancur vai tocar na bola, vai começar o jogo no microfone Bandeirantes do estádio do Morumbi. Estádio do Morumbi, 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes o São Paulo campeão do mundo. Canta a torcida tricolor. Começa a decisão na Morumbi. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do São Paulo, tenta ser jogando com o Lucas. Lucas domina pelo setor de esquerda, capa de ataque, velocidade, partiu. Soltou pra Caleri, abriu na direita, vem pro toque de bola, recolhe o time do São Paulo, abertura pelo setor de direita, capa de ataque. Vem cruzamento, balançou, Rato na linha de fundo, ele busca jogar a balança, vai pro cruzado, a bola bate no zagueiro, vem pra tirar, lateral pro time do São Paulo, bater pelo direito do campo de ataque, lateral pro time do São Paulo, cobrar, se posiciona pra ser jogando o time do tricolor. A abertura vem pelo campo de defesa, Luciano domina pelo setor de esquerda, capa de ataque. Bonito a torcida do São Paulo no Morumbi. Domina no campo de defesa, jogando o time do São Paulo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domina no campo de ataque o São Paulo, dominou o Luciano. Luciano prende na esquerda, tem o Wellington aberto. Ele toca curtinho para Arboleda, que domina para o time do São Paulo. Está jogando para Alan Franco. Alan Franco prende ainda campo de defesa, abre para Wellington. Ele prende pelo setor de esquerda, campo de defesa, vai para fintar a marcação no primeiro. Recorre a jogada para o time do São Paulo, volta para Alan Franco. Domina em frente ao banco de reservas do tricolor, abre aqui do outro lado para Arboleda. Arboleda domina, vem para Rafinha, capitão e o super capitão do São Paulo. Rafinha volta para Rato. Rato domina para o time do São Paulo, está jogando contigo no meio de campo. Recolheu novamente com o Luiz Gustavo. Empurrou para Lucas. Lucas dominou, tentou enfiar. Seria bom lance para Caleri. Lucas aperta, tenta ganhar, vem para o toque de bola novamente. Recolhe o time, tenta arrancar o time do São Paulo. Vem para tirar o perigo com vontade. Bobadilha tirou. A bola volta com o time do tricolor, está jogando no campo de defesa com o Alan Franco. Domina Alan Franco para o time do São Paulo. Abre para Arboleda aqui do Minissá, jogando. Se tem hit, tem estrela. Se tem estrela, Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. A bola volta no toque de bola contigo no campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo para ser jogando. Domínio do campo de retaguarda. Vem para o jogo. Prendeu da esquerda, recolheu Lucas. Ele prende o lance no meio de campo. Bobadilha pede. A abertura vem do campo de defesa. Luiz Gustavo soltou para Alan Franco. Alan Franco volta novamente para Luiz Gustavo. Domina para o time do São Paulo para Arboleda. Arboleda já prende no campo
de defesa para Rafinha. Tentou toque de bola pela direita, vem Bobadilha. Ele lança a jogada para Luciano, mas para o Gordinho. Tá do meu tamanho essa criança, hein? Vou falar para você, essa criança, o Polenta tem tudo a ver com o nome dele. Ele tem a cintura do Capelanes, hein, do Vale? Ele tá caprichando na polenta, né? E leva no nome o camisa 23 da equipe do Nacional. Já participou 2 vezes do jogo. Tem lateral o time visitante por aqui. Haja fubá pra encher essa criança, hein? É lateral do campo de defesa pro time do São Paulo. Bater, vem pro toque, para o tricolor. A abertura vem à frente. Domina o time do São Paulo, vem com Rafinha. Rafinha domina na zaga central, sai jogando. Domina o tricolor com o Alan Franco. Ele prende a jogada para o time do São Paulo pelo campo de defesa. Recorde pelo setor de direita. Tem Rafinha perto pedindo para volta pro toque de bola de Alan Franco. Abriu no toque curtinho. Recolheu no comando de defesa. Vai pra finta, soltou pra Arboleda para Rafinha. Levantando o toque de bola para o time do São Paulo. A abertura vem para Luciano. Tentou chegar na pressão. Afasta o zagueiro, vem para tirar. A bola volta. Alan Franco tenta o Guerra, não consegue. Vem o Wellington. Ele tira para o time do São Paulo. Domina pelo campo de defesa. Alan Franco sai jogando, solta. Jogada curtinha pelo campo de retaguarda. Domina o time do São Paulo para ser jogando pelo campo de defesa. Dominou novamente na ponta. Recorda o tricolor do Morumbi. A abertura vem para Luciano. Luciano prendeu 0-0 o jogo. Mesmo placar de Montevidéu no Uruguai. Aqui em Morumbi, São Paulo. Abertura frente. Tenta o toque de bola curtinho. Rato domina pelo comando de ataque. Tá impedido. Tá parado o jogo. Impedimento pro time do Nacional bater do campo de defesa. Ficou fácil pra arbitragem marcar dentro de campo, né? Sem precisar demorar muito. Quando o Rato toca na bola, o jogo é paralisado por aqui. O São Paulo tenta, por enquanto, tudo igual, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Já recolhe contigo no campo de defesa o time do São Paulo, o time do Nacional para ser jogando. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lateral para o time do Nacional bater pelo seu campo de retaguarda, ser jogando. É tiro de meta para o time do Nacional bater. Se posiciona para a cobrança pelo seu campo de defesa. Você tá ligado no microfone Bandeirantes. Levanta a frente, sobe de cabeça. Vem para tirar Alan Franco. O árbitro marca a falta dele. Falta para o Nacional bater, intermediário e ataque para o time do Nacional bater. E pode ser o primeiro momento de perigo da partida, e justamente com o Nacional, que tem uma bola parada ali rondando a grande área do São Paulo. Alan Franco acabou pegando por ali o camisa 9 Bentancur. Falta marcada. Por enquanto, começo de jogo, tudo igual no Morumbi, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vem comigo, torcedor da Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Renata Matos, José Carlos Costa Lima, obrigado pela audiência. Luiz Antônio dos Santos, obrigado pela audiência. Maricel Oliveira, Bruninho, Pedro Queiroz. Alô, Natanael Lopes de Souza, Eduardo Pinheiro, ligados no futebol da Bandeirantes. É falta para o time do Nacional bater pelo setor intermediário, campo de ataque. Vem Polenta, ele vem para a cobrança de falta, é falta novamente. Vai partir para a bola, levantamento na grande área, Zabala. Agora vem Zabala para a cobrança de falta. Polenta tá aqui com a camisa 23, se posiciona para a cobrança. Zabala, ele vem para a bola, bateu a falta, levantou no gol, afasta a zaga do time do São Paulo. Vem para tirar dali, domina pelo campo de defesa, vem para o toque de bola, recolhe campo de defesa, sai joga no Coutinho, domina do campo da retaguarda, vem para o toque de bola, Zabala prende. Lucas vai para cima dele, bola volta para a direita do campo de defesa, domina o time do São Paulo para ser jogando no campo da retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, partiu na direita, recolheu Zabala, dominou, soltou na grande área, tentou chegar, Alan Franco vem para tirar, em frente ao banco de reservas do São Paulo, é lateral para a equipe do Nacional bater. Sil renova sua energia a cada dia, fios de cabos elétricos, Sil CSU pode confiar, Brasil, se posiciona para a cobrança de lateral novamente no campo de ataque para o time do Nacional bater, bola foi junta na grande área, Bentancur, ele tenta o toque de bola, bola vem para Caleri domina, vem para a finta, tenta o toque, ganha, perde para o time do São Paulo, recolhe para o time do tricolor, tentou sair para o jogo, domina o time do São Paulo, vai para o toque de bola, perde o lance, bola volta no toque curtinho, Zabala, ele prendeu o lance à frente, a Arboleda vem para a dividida, tenta chegar na pressão, Baís, ela volta no toque de bola, vem para tocar o time do São Paulo na bola rebatida, Rafael sai do gol para pegar. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasaopaulo.com.br e transforme sua vida agora. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 6h40 de bola rolando, 6h40, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. Jogo da volta.
Continua Morumbi, São Paulo 0-0 também para a equipe do Nacional. Alô, Pusóvio. Ulisses, tem brasileiro em campo pela Copa Sul-Americana. Na Argentina, Belgrano e Atlético Paranaense estão empatando por 0-0 aos 8 minutos de jogo. No agregado 2-1 para o Furacão. E do time do São Paulo vem pro toque para Rafinha. Rafinha solta para Caleri. Caleri domina na linha lateral do gramado. Foi empurrado. Toma falta. O árbitro vai dar lateral. Tá parado o jogo. O Polenta chegou. Polenta com frango no Caleri e derrubou ele. E o Caleri, assim como no jogo de ida, Ulisses Costa, caindo mais pro lado da grande área, tentando buscar jogo pelas laterais. Sofreu a falta por ali, a arbitragem não foi muito na dele, marca apenas o lateral pro time do Nacional. Chega de sofrência na obra, você tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Lateral para o time do Nacional, bater na sua linha de fundo, São Paulo marca a pressão, o time do Nacional, levantamento vem à frente do toque, de bola afasta, o time do São Paulo tenta descer contigo na intermediária, tentou ligar a jogada no comando de ataque, Bobadilha não consegue, a bola volta no toque de bola, recolheu novamente, Zabala vai pro drible em cima da marcação, travado, vem para tirar o time do São Paulo, a bola volta novamente, Zabala apertou, ganhou, voltou na esquerda, abriu para Baís prende no campo de retaguarda para o time do Nacional, sai jogando pelo seu campo de defesa, venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. Alô, Rodrigo Hernandes em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, ligado no microfone Bandeirantes, a bola volta no toque, para domínio do time do São Paulo, para ser jogando com Rafinha domínio do campo de defesa, vem pro toque contigo do campo de defesa, Arboleda liga a jogada para Rato, muito forte, Rato não chega, a bola vai sair, lateral para o time do Nacional, bater do seu campo de defesa, peças para o carro, moto ou caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, porque Nakata é a garantia, Nakata Brasil, a bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Nacional, já aprende com Merria prende pelo campo de defesa, domínio do campo da retaguarda, vai partir para a bola, bate, levanta para o comando de ataque, 8-9 minutos de bola rolando 0-0, a bola volta com Bobadilha, finta em cima da marcação, no primeiro ligou, jogada para Rato protege de costas para o marcador, volta para Luiz Gustavo, domina para o São Paulo, abre da esquerda para Wellington, ele prende próximo ao banco de reservas do time do São Paulo, domina para Lucas volta a jogada para o seu campo de defesa, abriu para Arboleda prende na sua zaga central para o time do São Paulo, para ser jogando pelo campo de defesa, recolhe a Arboleda, lança em frente à marcação no primeiro tempo, toque de bola, falta no meio de campo para Wellington, Rato domina para o time do São Paulo, liga a jogada para Lucas domina para o tricolor, ele vem para frente em cima da marcação no primeiro, balançou, prendeu, Lucas dominou, deixou, ele passou, tá aberto, Rafinha na direita, bola mal tocada, desvio do zagueiro, volta Rafinha para Arboleda domina para o time do São Paulo, prende a jogada para Luiz Gustavo domina para o time do tricolor, Nacional todo recuado no campo de defesa, recomeça novamente o time do São Paulo, sai jogando Coutinho, Bobadilha prendeu para Lucas de primeira para Rato soltou, tentou buscar a jogada, seria no toque de bola de Luciano, errado. Ela volta com o São Paulo, domina o time do tricolor para ser jogando pelo campo de ataque, para foi solta pelo setor de esquerda, busca a jogada Luiz Gustavo, tentou lançamento à frente do campo de ataque, ganha lateral o São Paulo, Galeano toca na bola, lateral esquerda cobrado, domina Lucas, ele prende em frente ao banco de reservas do Nacional no campo de ataque, ele solta a jogada na intermediária, circunferência central para Arboleda, abriu na direita. Na direita domina Rafinha prende para o São Paulo, ligou para Bobadilha dominou, girou, ninguém chegou, tentou toque errado, põe para fora para o Rato, é lateral para o Nacional bater, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir, 10 minutos de bola rolando, etapa para você conferir, é primeiro de jogo, primeiro tempo, girando o placar da Libertadores. Continua para você, continua Nacional e São Paulo 0-0 presente, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, para ser jogando, já prende o lance contigo no setor de meio de campo, domina novamente, vem para finta, recolhe a jogada, já prende novamente no campo de defesa, o time do São Paulo tenta ser jogando, domina do campo da retaguarda para Rafinha domina pelo seu campo de retaguarda, ele vem para finta em cima da marcação no primeiro, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda, recolhe a jogada, o time do São Paulo, abertura para Lucas domina pelo seu campo de retaguarda, vai para finta em cima da marcação no primeiro, ele tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo, já recolhe a jogada, dominou novamente, o time tenta descer, o time do Nacional, houve a falta, Bentancur tá caída, falta, campo de defesa para o time do Nacional bater. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br, aproveite. Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes, Claudinei Albino, obrigado pela audiência, eu quero você comigo, vem torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é decisão, vale vaga para as quartas de final
final da Libertadores. Na Bandeirantes, fala Pretzel. 12 jogados, 0-0 é o placar do jogo, mesmo placar de Montevidéu, tchê. Jogo parelho, o Nacional marcando muito, recuando bastante, diminuindo os espaços entre as linhas, obriga o São Paulo a abrir o jogo. E aí fica sem criatividade, tanto pelo Rafinha quanto pelo Wellington. O jogo começa parelho e o jogo duro. E vem a bala para o cruzamento, vem para tirar a Arboleda, tira. Ele liga para Lucas, Lucas para Luciano, devolveu para Lucas, dominou na esquerda, contra-ataque, passou. Na marcação tem Galiano, dominou Lucas, tentou sair, se atrapalha com a bola, ela vai para a linha de lado. Em lateral para o time do Nacional bater. O novo Disney Plus está com tudo, assusta o mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 12 jogados, vamos chegando a 12h30. É o primeiro tempo de jogo, 0 São Paulo, 0 Nacional aqui do estádio do Morumbi. Se posiciona para ser jogando novamente no campo de defesa. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Pedro Silva, ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Já domina, vem pro toque de bola contigo novamente. Recorde o time do Nacional, tentou descer, tá parado o jogo. Tá marcada a falta, direita defesa, Lucas faz para a equipe do Nacional bater. É a segunda falta do Lucas Moura já no jogo, né? Impressionante. Ele errou agora há pouco ali próximo à lateral, agora de novo calçando o jogador do Nacional, que tem a bola no campo de ataque, falta já cobrada 0-0. Alô, Manuel Zaidan, alô, Zaidan, ligado no microfone Bandeirantes, o Arthur também ligado no futebol da Bandeirantes, forte abraço pra você, forte abraço, Arthurzão. A bola volta no toque, ele vai aparecer jogando, recorde do campo de defesa do time do Nacional, a abertura foi feita pelo setor de direita do campo de ataque, tentou o toque de bola, falhou a marcação do São Paulo, cruzamento na boca do gol, Rafael pega. Sai o goleiro do São Paulo para fazer a defesa. Primeira participação de goleiro efetivamente no jogo, né? A bola rasteira por ali, mas com força, aquela bagunça na grande área. O Rafael Seguro ficou com ela, já repôs em jogo. É o futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina pelo seu campo da retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina no campo de defesa, tenta ser pro jogo. Recolhe novamente a Arboleda, já prende no campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação. Domina a jogada pelo seu campo da retaguarda, vai tentar o levantamento para o comando, prende o lance curtinho, volta na zaga central. Domina no franco para ser jogando no seu campo de defesa. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Domina no campo de ataque, balança para lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá, toca a bola o São Paulo, dominou de um lado, a outra abertura vem pelo setor de meio esquerda, para ataque para Alan Franco, prendeu para Lucas, cochilou, quase perdeu, voltou para Alan Franco, do meio tem Gustavo aberto, Luiz Gustavo, ele tenta enfiar no comando de ataque, a Arboleda tentou o toque de bola contigo novamente, apertou Caleri, vem para a dividida, aperta o time do São Paulo, Lucas vem, toca na bola, ganha, domina para o time do tricolor para ser jogando pelo setor de esquerda, abriu para Wellington, Wellington cruzou, recolheu no campo de defesa para Rato, vai bater, abriu na direita, Luciana, pancada pro gol, em cima o chute do Rafinha. A bola volta no toque de bola para ser jogo do time do Nacional. Dá um táxi pro Rafinha. Domina do campo de defesa. Vem para a finta. Tenta o toque de bola pelo setor de direita. Chega para Goiás. Bobadilha ganha para o time do São Paulo que está jogando. Ele abre para Luiz Gustavo. Lucas para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina para o time do São Paulo. Para sair jogando do campo de defesa. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires. A Mafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br. Fale com seu corretor. Mafre. A bola volta no toque de bola. Recorde do campo de defesa. Tenta descer novamente o time do São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta, a abertura no comando de ataque, Lucas dominou, devolveu, boa jogada, Bobadilha prende, tenta o passe, não consegue, bate, explode, vem na marcação, Wellington tentou ganhar, foi atingido, mas o árbitro tá dando lateral pro time do Nacional bater. E foi falta clara do Bentancur ali em cima do Wellington, né? Impressionante a arbitragem, ignora o lance, o jogador do São Paulo segue caído no campo de jogo, o juiz faz como quem não viu e o Nacional tem a bola no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, Pretzel. Foi falta. Primeiro erro do Ospina, que é um árbitro que deixa o jogo correr, mas quando é falta tem que marcar. Também assim vai facilitar demais para o time uruguaio, que pega e pega bastante. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados exatamente para você conferir, 16 minutos de bola rolando, 16 primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Libertadores da América, São Paulo, time brasileiro contra o time do Uruguai, o Nacional. Continua no Morumbi, São Paulo 0, Nacional 0, mesmo placar do Uruguai. Alô, alô, na Bandeirantes é você.
Alô, alô, Pusófio. Ulisses, nessa tarde o Flamengo anunciou o retorno do atacante Michael. O jogador assinou o contrato por 4 temporadas e já pode entrar em campo com o Bragantino neste domingo. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque, debate, rebate, vem para ganhar novamente Caleri. Do meio do campo de ataque, deu para Rato recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para Luiz Gustavo, prendeu na direita para Rafinha domina para o time do São Paulo, ameaça o cruzamento, tenta o toque de bola, Bobadilha passa, Rafinha não passa, a bola volta no toque de bola, recolheu Caleri, meio que sem querer, deu certo a jogada para Rato domina, vem cruzamento na área, levantou no gol, subiu de cabeça, Polenta, ele tira o perigo, a bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do São Paulo, dominou o lançamento à frente, tentou Rato chegar na bola, vem na direita, vai estirar, mas o Bandeira marcou impedimento, tá parado o jogo, impedimento pro time do Nacional bater, se tem hit, tem Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, Estrela Bet, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do 20 do Brasil, recolhe no campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, e aí? Só um detalhe, Ulisses, uma DR aqui entre Rafinha e Alan Franco, ó, o capitão do time cobrando o zagueiro, a postura defensiva do São Paulo até aqui, por enquanto, tudo igual, 0-0. Alô, Tom, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro, do meio do campo de defesa, prazer para o jogo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe no campo de defesa, prazer jogando, prende no contigo no campo de defesa, recolhe novamente o time do São Paulo, prazer jogando, domina novamente, curta pelo campo de defesa, vem para finta em cima da marcação, tentou o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, o São Paulo foi lançado à frente, Caleri briga na raça, ganhou no setor de direita, vem para a marcação, aperta essa bala, ele tentou o toque de bola, Caleri subiu, o zagueiro cortou, voltou para Rafinha, domina para o time do São Paulo, vai para a finta, tentou o toque de bola, soltou para Rato abriu na esquerda, vem cruzamento, levantou para Caleri, no soco, o goleiro tirou, deu um tapa, Mejia na bola, e aí? Mejia saiu meio assustadão por ali, né? Contava mais com a defesa, foi ali pro último recurso, deu um tapa na bola, quase o Caleri chegou nela. Uma jogada que começou com o próprio Caleri escapando do Coates pelo lado esquerdo, veio parar aqui do lado direito. E vem São Paulo no campo de ataque, bola foi solta para Bobadilha domina para o time do São Paulo, liga a jogada para Lucas dominou, soltou para Luciano, para Rato na direita, cruzou na boca do gol, em cima do zagueiro, voltou para Rato novamente, cruza, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, vem para cortar a bola, volta pro toque de bola do Luiz, abriu para Wellington cruzou na área, subiu o zagueiro, vem para afastar, vem para tirar novamente, aperta na marcação, São Paulo, Rafinha tentou tirar, não consegue, a bola volta no campo de defesa, sai jogando contigo no campo de defesa, vem para tocar, dá para Bobadilha, ele prendeu-se para a direita no campo de ataque, vai para a finta para Rafinha, abriu o compasso, cruzou, levantou na segunda trave, muito forte a bola, ela vai embora em linha de fundo, tiro de meta para o time do Nacional bater, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress, tá parado o jogo, tiro de meta para o Nacional bater, Pretzel e o jogo 0-0, 19 primeiro tempo. Olha, só o São Paulo joga, o São Paulo assume a função de protagonista, empurra o Nacional, só que tem um detalhe, o Nacional marca muito bem, principalmente pelo meio, Lucas não tem espaço, o Oliva gruda nele, e ele tem dificuldade de sair pro jogo, aí o Wellington Rato tem que aparecer e outros jogadores também. É o futebol da Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil pode confiar, Brasil. A bola volta no toque de bola, vem a Arboleda para proteção para o time do São Paulo. Ele tenta o toque de bola, tá parado o jogo. A Arboleda põe para fora, escanteio para o time do Nacional bater. Acabou se atrapalhando um pouco por ali o Arboleda, né? Pressionado pelo ataque da equipe do Nacional, ele até tentou afastar essa bola, mas acaba tocando nela pela linha de fundo. É o primeiro escanteio pro Nacional no jogo, primeiro da partida. Vem na bola o 22, Sabala. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil pode confiar, Brasil. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de escanteio novamente no campo de ataque. Recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente. Domina pelo setor de direita do campo de ataque, lateral, né? Escanteio para o time do Nacional, bater da direita, lateral com escanteio cobrado. Sobe a zaga, vem para tirar, sai então o toque de bola, Sarabia. Ele levanta para o comando de ataque, para volta, curta no toque de bola, aperta novamente o time do São Paulo. Arboleda vem para tirar, bola batida, gol, longe do gol. Pega mal, Baez na bola, em tiro de meta para o time do São Paulo bater. Tiro de meta para o São Paulo cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil pode confiar, Brasil. Vem
Vem comigo. Alô, Ednei Oliveira, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Claudinei Albino também ligado na Bandeirantes. Maurício Muri, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Alô, Bia Moacir Oliveira, Pedro Silva, Luiz Fernandes. Todo mundo ligado na Bandeirantes. A Renata também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e mude de vida. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do São Paulo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América, oitavas de final. Jogo da volta. Para Cecília Tricolor, continua para você. São Paulo 0, Nacional também 0 na Bandeirantes. É com você, Pusóvio. Ulisses, mais tarde às 9h30 da noite, o Cruzeiro entra em campo com o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana no Mineirão. Primeiro jogo, o Boca venceu por 1-0. Claudinei Albino também tá ligado no microfone Bandeirantes com Moacir Oliveira. Agrohorta curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Ismael Santos em Araraquara. Maria Raquel, obrigado pela audiência, torcedor ouvinte do Brasil. Chega de sofrência, Nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta do toque de bola, sai jogando o time do São Paulo. A abertura vira o toque de bola com Wellington. Ele prende no campo de defesa, sai jogando o Coutinho pelo setor intermediário. O time do Tricolor do Morumbi. A abertura para a Arboleda, Arboleda prende pela direita, abre para a Rafinha. Rafinha domina para o time do São Paulo, para ser jogando no campo de defesa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes também com você. A abertura frente do campo de ataque, tentou Luciano. Ele volta a jogada, domina para o time do São Paulo, vai para o giro. Abriu para Luiz Gustavo domina para o time do São Paulo. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Ele recolhe no campo de ataque, abre para Alan Franco gira para Luciano, para Lucas. Lucas dominou, adiantou demais a bola. Ganhou, perdeu, ganhou, tentou o toque por 2 vezes. Cai, pede a falta, o árbitro manda seguir. A bola volta no toque de bola em velocidade. Vem para chegar na bola, vem para tirar a Arboleda. Ele tira para o time do São Paulo, sai jogando pelo seu campo de defesa. Domina no campo da retaguarda na raça. Arboleda ganha a jogada novamente de Bentancur. Domina Luciano, ele abriu para Rato. Rato domina pela direita, era para ter um jogador mais rápido. Aí mais o Rato domina. Ele balança, vai para a finta, vai para o giro, deu para Luciano. Abriu o compasso pro cruzado, prefere fazer o break, prendeu para Rafinha. Rafinha na direita, vem cruzamento na grande área, em cima do zagueiro. Ricardo Alves, Itaberaba na Bahia, ligado na Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, recolhe o time do São Paulo para ser jogando. Lançamento na grande área, tentou o toque de primeira, Caleri não consegue. A bola volta no campo de defesa, cuidado com o Cassino, Caleri, que o Cassino te pega. A abertura vem pelo setor de direita do campo de defesa, recolhe novamente o time do Tricolor com Rafinha. Rafinha domina para o São Paulo, abriu para Luciano. Luciano domina para o Tricolor que sai jogando. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil, tá no Tenda. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque o time do São Paulo. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Luiz Gustavo dominou para o São Paulo, abriu, tocou curtinho, soltou para Rato. Rato prende a jogada, vai para o toque de bola para o time do Tricolor, dominou pelo setor de esquerda, cá para ataque, abre para Alan Franco. Alan Franco dominou, soltou jogada, lindo lance, Bobadilha, tentou o último drible, perdeu. A bola volta no toque de bola, Polenta. Ele tenta soltar a jogada para o campo de ataque. Lucas chega na bola, ganha para o time do São Paulo. Ele recolhe para o São Paulo para ser jogando Lucas. Não cai não. Abriu para Rato na direita, dominou para o São Paulo. Vai para a finta, Luciano partiu. Rato limpou, deu para o Luciano. Ele faz o giro de um lado ao outro. Tem na entrada da grande área, Luiz. Ele pede novamente no toque de bola. Luiz Gustavo pediu. A abertura vem para ele. Bate! Dominou, bateu mal. Pro gol pela passa esquerda, tiro de meta para a equipe do Nacional bater. O ataque proporcionado, Ulisses Costa, pela roubada de bola sensacional do Lucas no meio-campo para cima do Galeano. Camisa 7 do São Paulo acordando para o jogo. O Tricolor tenta por enquanto tudo igual por aqui, 0-0. Manuel Gonçalves, obrigado pelo carinho da audiência. Claudinei Albino, eu quero o torcedor comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. A bola volta no tanque de bola para ser jogando novamente o time do São Paulo no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha. Quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando para você conferir. A etapa para você, a primeira de jogo, girando o placar da Libertadores. Oitavas de final para você, continua.
São Paulo 0, Nacional também 0. Mesmo placar do Uruguai, por enquanto indo para pênaltis o jogo. Na Bandeirantes é você, Pusóvio. Ulisses, na Argentina, Belgrano e Atlético Paranaense seguem empatando por 0-0 aos 27 minutos de jogo. No primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu por 2-1 na Copa Sul-Americana. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Antônio Justina de Oliveira, obrigado. Valéria, curtindo o som, Sácio Bandeirantes. Obrigado, Moacir, toda a rapaziada, pelo carinho da sua audiência. Domínio do campo de defesa, brasileiro chegando. Carlão, um dos maiores fisioterapeutas do Brasil. São Paulino ligado na Bandeirantes, torcendo para o São Paulo. Domínio pelo campo de defesa, vem para finta, prende bola novamente. O time do São Paulo, brasileiro chegando. A vitória vem com Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, vai para finta, abre para Lucas. Lucas prende para o setor intermediário do campo de ataque. Tomado Morumbi para a nação tricolor. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo. A vitória vem com Alan Franco. Alan Franco domina para Lucas, tocou de forma errada, vem para rasgar o Nacional. Nacional num ferrolho danado, hein, Pretzel? Ferrolho, não tem espaço. O Lucas tem que pegar e partir para cima, pelo menos para tentar cavar uma falta. O Wellington Rato bem marcado. O Caleri com 2 jogadores em cima dele. O Coates é um jogador muito experiente. Alguém tem que pegar e partir para cima, tentar enfileirar 1-2. Se tentar furar o bloqueio pelo meio, vai ficar batendo e voltando. Jogo muito parelho. É bola no campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda. Vem pra finta, tenta o toque de bola contigo novamente no meio do time de São Paulo pelo setor de direito do campo de ataque, recolhe. O bola Malufinho, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, torcendo pro Nacional. Do meio do campo de ataque, vem pra finta em cima da marcação do primeiro. Do meio do time de São Paulo, sai jogando contigo no campo de retaguarda, recolhe pelo campo de ataque, vai pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Do meio do time do tricolor do Morumbi, abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pra finta, prende o lance, gira. Já dominou Coutinho novamente no campo de defesa para Lucas. Lucas recolhe, vem para o toque de bola Coutinho para Alan Franco. Alan Franco dominou, soltou para Lucas no comando de ataque, abriu de esquerda. Lindo lance para o Wellington, se acertar o cruzamento, saiu o gol, levantou na boca do gol. Luciano de voleio, põe para fora. Ele põe para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Nacional bater. Agora um passe de sinuca do Lucas para achar o Wellington, que faz o cruzamento. E aí o Luciano, né, que dentro da área sempre leva muito perigo. Dá-lhe um voleio na bola, ela sobe demais, porém finaliza o São Paulo. O torcedor vem junto, tudo igual, 0-0. Romero Santos ligado no microfone Bandeirantes, Zé no Vilela também ligado na Bandeirantes. Vem, torcedor, eu quero você comigo. Eduardo Souza Gaioso, curtindo o som, Sácio Bandeirantes, obrigado pela audiência. Renata Matos, alô Antônio Luiz, torcendo pro tricolor. Jussier Lopes da Silva Maros, Lopes, obrigado, rapaziada, em Salgueiro, Pernambuco, ligado no microfone Bandeirantes, alô Pernambuco. Na loja online você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.estil.com.br e aproveite. Pretzel e o jogo 0-0, Alexandre Pretzel. O Luciano pegou uma bola maravilhosa agora. Se ela vai no gol, seria um gol de placa. O gol do ano no Morumbi, numa jogada muito boa do São Paulo, a primeira, com cinco toques na bola e a triangulação pelo lado esquerdo. Ainda é pouco. Só que quando o São Paulo tem a bola, são 21 jogadores do campo do Nacional. Só fica o Rafael no campo São Paulino. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e a Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta no toque de bola, domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Recolhe a jogada contigo no campo de retaguarda, vai para o toque de bola no Franco. Ele domina para o São Paulo, jogada para Luciano. Luciano domina para o time do São Paulo, vai para o toque de bola, voltou Coutinho para Lucas. Lucas longe do lance, domina, tentou bater à frente, o árbitro vai parar o jogo. E aí o Bentancur dá um bico na bola e põe a bola para fora. É falta para o São Paulo no chão, para o São Paulo bater a bola, bate no árbitro do jogo. Exatamente, pega no John Ospina por ali, né, que tá num laranja, aquele laranja marca-texto, e a bola acaba pegando nele. A bola volta no toque para o time de São Paulo, Presero jogando no campo de ataque. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você, acesse torcidamafre.com.br ou fale com seu corretor. Vem São Paulo, abertura para Bobadilha, bateu pro gol. Lindo, 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 lindo! Bobadilha para o São Paulo!
A bola foi solta pelo setor de esquerda, acaba no ataque na velocidade. Recolheu, entrou de frente para a grande área depois da ajeitada de bola do Caleri. Ele enche o pé na linha frontal da grande área. A bola vai no ângulo. Ela vai no ângulo direito do Merria e morre no fundo do gol. Bobadilha, golaço, lindo, gol de Bobadilha, gol emoção maior do futebol e essa emoção Bobadilha que você proporciona a torcida campeã da Libertadores. São Paulo 1, Nacional 0, São Paulo 1, Nacional 0, ferrolho furado, São Paulo na frente no Morumbi do Vale. Toca no Caleri que é passe. Toca no Caleri que é uma parede perfeita. O argentino é artilheiro, mas também é solidário. Impressionante a inteligência do camisa 9 do tricolor paulista, porque ele percebe a chegada do Bobadilha como um fator surpresa. O paraguaio leve invade a grande área, enche o pé no ângulo do goleiro Merria e marca um golaço no Morumbi para abrir o placar para o São Paulo. Tricolor 1, Nacional 0. Vem pro clima do Morumbi na Bandeirante, sinta essa emoção. E vem São Paulo no campo de ataque, para sobrou, é pra Caleri, vem pra finta, ganhou, vai fazer o segundo, bateu, defesa do Merria! Ele põe pra linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo, bater da esquerda, campo de ataque, quase o segundo com Caleri. E aí que o Morumbi vira um caldeirão, Ulisses Costa. Depois do gol, mais uma jogada de ataque do São Paulo. Agora o Caleri finalizou e quase marcou para o tricolor paulista. Escanteio, Rato na bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, escanteio para o São Paulo bater, se posiciona pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem o Wellington Rato, 1-0 São Paulo. Se tem hit, tem estrela bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. É bola no campo de ataque, escanteio para o time do São Paulo bater, vem para a bola, Rato bateu, levantou no gol, subiu de cabeça, vem para afastar o perigo, Galeano, a bola volta para Rafinha inteligentemente abriu para Wellington abre o compasso, vai para o toque para o time do São Paulo, sai jogando Coutinho, domínio do campo de ataque, Alan Franco prende o lance, girou boa bola frente para Bobadilha, 1-0 São Paulo, vai para o chuveiro, levantou na segunda trave, chegou de cabeça, tentou tocar na bola, põe para fora, tentou chegar da bola novamente o time do São Paulo com Rato, é tiro de meta para o time do Nacional bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Alexandre Pretzel fala na Bandeirantes, 1-0 São Paulo, Bobadilha. Ferrolho furado aí, Pretzel. Furado, o Paraguai improvável, o herói no jogo, numa tabela com o Caleri, muito bem vista pelo PDB. E vem São Paulo, Luciano dominou, girou, vai bater pro gol. Errou o chute, Merria pegou. Desculpa, Pretzel. Imagina, estamos juntos. O Merria evitou o segundo gol logo depois com o Caleri. Nacional sentiu o gol em 3 minutos. O São Paulo cria 3 oportunidades. 1-0 e obriga agora o Nacional a sair de trás. É o futebol, tá dando notícia para você, tá parado o jogo, marcada a falta pelo setor de direito do campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Se posiciona para cá, Brasil, e falta, é falta para o time do São Paulo bater. Rafinha ajeita para bater, falta para o time do São Paulo, para você ligar todo o microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Concorra a um carro por só 5 centavos, acesse vivasortesãopaulo.com.br e transforme a sua vida. A bola volta no toque de bola contigo do campo de defesa, recolhe novamente, domina o time do São Paulo, sai jogando, domina pelo comando de ataque, vai para a finta, Lucas prende no comando de ataque, abriu jogada, recolhe 1-0 para o tricolor do Morumbi. Esse é o tricampeão da Libertadores, um público excepcional no Morumbi, bonito São Paulo na frente, 1-0 São Paulo, Bobadilha fez o gol, chega de sofrência Nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro, domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola curta no setor intermediário, recolhe no campo de defesa, tenta o toque contigo no setor intermediário, tenta a finta em cima da marcação, domina no campo de defesa, recolheu para o comando de ataque, abriu para Lucas domina pelo comando de ataque, vai para a finta da marcação, soltou para Rato, lindo lance para Caleri do gol, Merria sai para pegar. Uma ótima triangulação no ataque do São Paulo, com o Rato e o próprio Lucas, né? Que acha o camisa 27 do São Paulo, que enfia essa bola pro Caleri, que depois do passe para o Bobadilha,
quer marcar o dele, o Mejia saiu inteligente, ficou com a bola, mas a arbitragem já marcava o impedimento do camisa 9 tricolor. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Nacional bater. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar suas compras na sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir exatamente 36 minutos de bola rolando. 36 de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar da Libertadores. Oitavas de final, continua para você. São Paulo, Bobadilha, golaço 0 pro Nacional. Na Bandeirantes é com você, diz aí. Ulisses, informação do repórter Pedro Ramiro. O Corinthians está interessado no atacante do Benfica, Arthur Cabral, de 26 anos. A ideia inicial é realizar um negócio por empréstimo com opção de compra. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona no toque de bola para ser jogando novamente. Recolhe contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola contigo novamente no campo de defesa lateral. Pressão para bater, tá parado o jogo aí. O São Paulo agora dá uma administrada, vence o jogo 1-0, o torcedor vem junto, creio que mais de 60 mil espectadores aqui no Morumbi. Ulisses Costa. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda, vem para finta em cima da marcação no primeiro tempo, o toque de bola contigo novamente o time do São Paulo para ser o jogador do campo de defesa. É bola no campo de retaguarda, motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Pretzel 37, o jogo 1-0 São Paulo. Nacional não mudou a postura, tomou o gol, quase levou o segundo, mas continua todo atrás. Eu imagino que a ideia seja voltar do intervalo com uma desvantagem de apenas um gol. Se o São Paulo fizer o segundo, mata o jogo, a diferença técnica é grande. O jogo não estava fácil, mas um lance brilhante de Bobadilha com Lucas e com Caleri dá vantagem ao tricolor. A bola volta com o time do São Paulo que tenta descer o campo de ataque, abertura para Lucas domina, vem para o toque de bola para Luciano, para Lucas, bateu pro gol, dá o tapa na bola, Mejia, numa jogadaça de Lucas e Luciano para Lucas bateu, a bola entrando no canto esquerdo, Mejia dá o tapa na bola, põe para a linha de fundo, escanteio São Paulo direita. Os três atacantes do São Paulo se cumprimentam por ali, que o Luciano ele dá uma pisada na bola e só espera a finalização do Lucas. Seria de fato um golaço, foi uma jogadaça. Boa defesa do Mejia no tiro de fora da área. Escanteio tricolor paulista, Rato na bola. E vem para a cobrança de escanteio o time do São Paulo pela direita. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem tem o assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Se posiciona, vem escanteio para o time do São Paulo. Bater pela esquerda, partiu para Rato. Curtinho, soltou para Lucas. Lucas devolveu para Rato. Ele abre o compasso, vai para o cruzamento, levantou na segunda trave, subiu o zagueiro, cortou. A bola volta para Luciano. Domina para o time do São Paulo, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe o tricolor do Morumbi, a abertura vem pelo campo de defesa, vem para o toque de bola, Coutinho, Rafinha domina do campo da retaguarda, sai jogando Coutinho novamente, domina para Bobadilha vem para o toque de bola para Rato domina para o time do São Paulo, pelo setor de direita, ele vai para a finta, abre a jogada para Luiz Gustavo volta para Bobadilha, o herói do jogo, 1-0 São Paulo, o gol dele, domina o time do tricolor pelo comando de ataque, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Wesley tentou devolveu de forma errada, mas ganha lateral. É lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Na loja online Steel você conta com a linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo. Boa bola do Lucas pro Luciano, Rato partiu, lançamento virinha do Luciano no Rato. A bola pega na boca da marcação do Baís. Ela volta no toque de bola, Zabala prende pela direita do campo de defesa para Lozano para Zabala recolhe para o time do Nacional, tenta descer no campo de ataque, girou bom toque de bola para Castro domina, abre na direita para Lozano, ele tenta o toque de bola para o toque de Baís domina pelo setor de esquerda do tanque de ataque, vai para a finta da marcação, balançou, chegou Luciano, tirou e a galera vibrou. Junto com o camisa 10 do São Paulo, né, que vem ajudar na marcação. O Luciano meio que vai regendo por aqui o Morumbi também nos lances de defesa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, novamente o time do Nacional para ser jogando, o tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 40
40 minutos de bola rolando para você conferir etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar da Libertadores. Continua para você, São Paulo e Nacional. Nacional vai perdendo o jogo. São Paulo tem um gol de Bobadilha, 0 pro Nacional. Na Bandeirantes é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, mais tarde, às 9h30 da noite, tem brasileiro na Copa Libertadores. O Bolívar recebe o Flamengo em La Paz. Primeiro jogo, 2-0 para o Flamengo. Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, volta, tenta rato, toque de bola contigo no setor intermediário, ele perde a jogada, mas a bola já havia saído em lateral no campo de defesa para o time do Nacional bater. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana. Disney Plus, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tenta o toque de bola, recolhe contigo no comando de ataque. Vai para frente em cima da marcação no primeiro tempo. O toque de bola contigo no setor intermediário. Ele domina do campo de defesa, tenta descer novamente o time do São Paulo. Recolhe o time do Nacional pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para a finta, prendeu na direita, prendeu Luzano. Luzano prende o lance à frente, Bolia, Oliva pede. Ele tenta o lançamento, lança a jogada, volta pelo comando de ataque para Castro. Castro volta novamente para Luzano. Ele prendeu pelo meio de campo para Oliva. Oliva recolhe pelo campo de defesa. Olha o homem aí, o Pulentão. Domina o Pulenta. Ele vem para o toque, ele para a equipe do Nacional. Tentou levantamento à frente. Luciano vem para ganhar. A bola volta com São Paulo. Domina o Rato, não tem velocidade. Mas do outro lado tem Caleri. Ele vai no mano a mano com o zagueiro. Chegaram outros para marcação. Rato cortou, escapou. Outra finta, brigou, ganhou, perdeu. Vem para rasgar quatro. Ele tira o perigo para o time do Nacional. E o São Paulo de novo, né? Já se armando para mais um ataque, o tricolor. Quer marcar o segundo ainda na primeira etapa e ficar tranquilo no jogo. A bola volta do campo de defesa para ser jogando no time do São Paulo. Vem para o toque de bola com Rafinha. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com o seu corretor. É Mafre. A bola volta do toque de bola do time do São Paulo para ser jogando no campo de retaguarda. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente. Já tenta descer, domina pelo campo de defesa. Recolhe pelo comando de ataque. O São Paulo abertura vem pelo setor de direita. Tenta o toque de bola, Rato para Luciano. Luciano domina para o time do São Paulo. Vai para dentro da grande área. Ele faz o break, vai para o cruzado, cruzou. Entrou Caleri, bateu, voltou para Lucas. Vai fazer, bateu em cima do zagueiro Mortece. Sai do gol, Merri, perde. E aí o chute do Lucas sai mascado, mas funciona novamente o ataque do São Paulo com Lucas, Rato e o próprio Caleri também. O tricolor quer o segundo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima vem para o jogo, time do Nacional. Bola foi chuta pelo comando de ataque. Vem bem para tirar do São Paulo. E não foi falta. Tá errado o árbitro. Da falta do Luiz Gustavo, que não foi. Tá dando falta pro Nacional. Não foi falta do Luiz Gustavo. Ele mergulha, toca na bola e tira a bola com o pé na moral. E toma o cartão amarelo, Ulisses Costa. Na hora, a arbitragem do Ospina já mostra o cartão pro camisa 16 do São Paulo. Nacional desceu na velocidade, chegou ao ataque e aí a arbitragem acaba dando o carrinho do Luiz Gustavo em cima do Galeano. Primeiro cartão amarelo do jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Chegou na bola limpo, tocou na bola, não foi nada, hein, Prete? Erra feio o árbitro, hein? Erra feio, sem cartão. Errou duas vezes, na falta e no cartão. Vai na bola, Luiz Gustavo. Quero rever o lance, vi só uma vez, mas parece claro na bola, como tu dissesse. E é uma falta perigosa, né? Entrada da área, o Nacional não tinha feito nada até agora no jogo. O São Paulo faz um jogo seguro. Um absurdo. Agora por trás, na bola, Luiz Gustavo, um erro absurdo. 2 erros do árbitro. Tá parado o jogo. E prejudicando o São Paulo, hein? Pois não, do Vale. Agora fica uma conferência ali, Ulisses Costa, depois da marcação. 3 jogadores do Nacional e os jogadores do São Paulo também fazendo a pressão em cima do Ospina. E formando a barreira do tricolor paulista por ali. Momento perigoso, tá por ali justamente o Zabala, por ali o próprio Polenta também e o próprio Galeano que sofreu a falta, Ulisses Costa. É falta pro time do São Paulo, bateu o time do Nacional, bater contra o São Paulo, pra você na Bandeirantes 1-0 São Paulo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rogério Pimentel tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, pois não. Vamos a 46, Ulisses. É falta pro time do Nacional, bater quem perde passagem é o Zabala, hein? Zabala é o dono do time, hein?
Ele é o dono do time, hein? É falta pro time do Nacional bater. Vem Zabala para a cobrança de falta. Se posiciona Zabala na bola para bater falta pro time do Nacional. Vai partir para a bola pelo setor intermediário. Meia lua da grande área, bateu. Vai Lamber Saban em cima da barreira. E de novo em cima da barreira. Vasso. A bola volta no toque de bola. Tenta descer o time do Nacional. Não consegue. Vem pro toque de bola. Afasta a zaga do time do São Paulo. Tira dali. Ela volta no comando de ataque. Soltou pelo setor de esquerda. Aperta no toque de bola contigo na intermediária. Vai pro toque novamente, recua para a direita, Galeno prende o lance, tentou o toque à frente, vem para tirar de qualquer maneira, Luiz Gustavo tira, vem para ganhar a jogada, Caleri soltou para Lucas domina para o São Paulo, tenta a finta, vai brigar, ganhou na velocidade, lindo lance do Lucas, fez o break, ele tocou para ninguém, mas o árbitro ergue o braço, não dá tempo para mais nada, terminou o primeiro tempo no Morumbi de 1 São Paulo, 0 Nacional, na Bandeirantes está ficando bom o jogo, hein, Nacional tomou o gol, teve que atacar, tá abrindo para o São Paulo, Pretzel vai falar já disso, na Bandeirantes eu quero você, alô Ricardo Capriotti. Alô Ulisses Costa, é isso, o Tricolor já se garantindo nas quartas de final da Libertadores da América, tem mais 45 minutos, hein, tem mais segundo tempo que já Ulisses conta pra gente, agora é você, PDV, me mostra aí o que é que você está vendo, conta pro ouvinte Bandeirantes a sua visão aí no gramado do Morumbi, vai PDV. Vamos lá, Caprioli, o Ospina tomando uma cobrada aqui dos jogadores do São Paulo, começou com o Luiz Gustavo, né, que tomou um cartão amarelo injusto, a gente pode ver já no primeiro momento o Ulisses detectou e depois pelas imagens também, um lance na bola e ele toma o cartão amarelo. E aí ele vai cobrar o Ospina nisso, já junta por ali o Wellington Rato, o próprio Arboleda também, o Bobadilha, o Rafinha e depois, claro, o Zubeldia também chegando para cobrar o Ospina. Não gostaram nada da marcação, muito menos do cartão amarelo, mas o São Paulino está feliz, porque o Tricolor vence 1-0, gol do paraguaio Bobadilha. Ele que marcou o terceiro gol dele com a camisa do São Paulo, chegou nessa temporada, virou titular absoluto justamente depois da lesão do Alisson e vai dando a classificação ao São Paulo para a próxima fase. Zubeldia, caso queira mexer, já na saída do segundo tempo, tem à disposição Jandrei Galopo Nestor, Michel Araújo, André Silva, Rodriguinho, Marcos Antônio Ferrarese, Eric Sabino, Henrique e William Gomes Capriotti. Você volta já também, PDV. Atenção, porque agora é hora de opinião. Vamos saber do Alexandre Pretzel como foi esse primeiro tempo. Para Áurea Wunderlich, Vanderlei Scamparim, Renata Matos, Pedro Silva. Alô, Pedro Silva, valeu, Pedrão. Ezequiel Soares, Nelson Watanabe, Ricardo Soldador tá lá na Espanha, já na madrugada da sexta-feira. Coisa linda! Para nossa gigante, massacrante audiência nos canais digitais, nas ondas do rádio. Pretzel, explica pra gente aí, o que é que aconteceu no Morumbi? Como é que foi esse primeiro tempo de São Paulo 1, Nacional 0? Fala, Pretzel. O São Paulo dominante, Capri, dominante. A gente já esperava o Nacional muito forte na marcação e foi exatamente isso que aconteceu. Todos os jogadores marcando muito o campo inteiro do São Paulo, que teve dificuldades de armação. Muita bola pelo meio, um jogo de paciência, né? Muito toque para trás. O Alan Franco, em determinado momento, virou volante, só ficou o Arboleda como último homem no círculo central. O São Paulo tinha os seus 10 jogadores de linha, mais os 11 do Nacional no campo do Nacional. Isso aí durou um bom tempo. O Nacional não conseguia sair de trás, primeiro porque não tem velocidade de ataque. E também por falta de qualidade técnica. E também pelo bom aspecto defensivo do time do São Paulo, que está marcando muito bem. Com a bola, o São Paulo viveu um jogo de tranquilidade, até certo ponto lento em determinado momento, mas assim que começou a acelerar, assim que começou a passar a bola pelo meio, com rápida movimentação do Caleri, do Luciano e do próprio Lucas, as coisas começaram a se abrir. E aí veio o grande lance aos 31 minutos, uma jogada pela esquerda, depois de 5 toques na bola, bola para o Franco para trás, Franco para o Lucas, Lucas para o Franco, Franco para o Lucas, Lucas para o Caleri, Caleri para o Bobadilha, e o Bobadilha entra batendo pelo lado esquerdo, no ângulo direito do Merria. Um golaço de um jogador que é um herói improvável, um cara que até agora não se firmou tanto assim. Foi contratado, chegou com um cartaz interessante do Cerro Porteño, mas é um nome que ainda estava em ponto de interrogação. Se Alisson e Pablo Maia, por exemplo, estivessem em condições, o Bobadilha seria a reserva desse time do São Paulo. Mas o Paraguai fez um golaço colocando o São Paulo à frente. Esse gol fez muito bem ao São Paulo, abalou o Nacional, e nos outros 2 lances seguintes, o São Paulo teve a bola para fazer 2-0, primeiro com o Caleri no chute do Merria e depois com o próprio Luciano. Aí depois o Nacional botou um pouquinho o nervo no lugar,
continuou cozinhando o jogo e o São Paulo ficou vivendo de chutes do Lucas em tabela com o Luciano para outra defesa do goleiro uruguaio. Em linhas gerais, um primeiro tempo muito bom do São Paulo pela dificuldade do jogo, que já era esperada, mas pela também qualidade técnica tricolor, já que o time do São Paulo é muito superior ao Nacional. Se repetir a formação e também a característica do primeiro tempo, o São Paulo deve aumentar o placar e se classificar com sobras na segunda etapa. Capri. Maravilha, Pretzel. Você já volta também para o segundo tempo, porque a segunda etapa promete demais. Eu estive hoje lá no Morumbi, acompanhando toda a movimentação do torcedor São Paulino. Aliás, encontrei muitos São Paulinos. Lucas Taveira estava lá no meio do povo, no meio da galera. Mas são muitos São Paulinos hoje, ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa. E o ambiente, o clima de festa. O torcedor do São Paulo realmente transforma noite de Libertadores. É um negócio incrível como fica o Morumbi. É uma atmosfera realmente sensacional. E o time que cai ali sente, como o Nacional tá sentindo. O Nacional é fraco, né? O Pretzel falou. O time é ruim. Esse Pulenta tá mais para lutador de boxe do que para jogador de futebol. Mas o torcedor São Paulino faz uma diferença danada. Já tem o segundo tempo. Daqui a pouquinho, mais 45 minutos. Não se esqueça, porque hoje vai ter apito final. E no apito final a gente vai contar toda a história de São Paulo e Nacional, falar muito desse jogo, projeções aí já das quartas de final de Libertadores definidas. Os jogos todos estarão definidos. Daqui a pouquinho tem o Flamengo, hein? Não vai ser fácil pro Mengão, não. Tá bem desfalcado e vai jogar na altitude de La Paz. A gente vai monitorar esse jogo, então não saiam daí. A gente volta em instantes com o intervalo inteligente Bandeirantes. E por enquanto, 1 pro São Paulo, 0 pro Nacional. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Por apenas 5 centavos, você pode ganhar um carro e ainda ajudar uma instituição. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e compre seu título por apenas 5 centavos. Mude sua vida com um pequeno investimento. Já pensou em pagar 5 centavos por um carro? Essa é a sua chance. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e compre já o seu. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. São Paulo, abertura pra Bobadilha, bateu pro gol, lindo, 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 lindo! Bobadilha para o São Paulo! A bola foi solta pelo setor de esquerda, contra-ataque na velocidade, recolheu, entrou de frente para a grande área depois da ajeitada de bola do Caleri. Ele enche o pé na linha frontal da grande área, a bola vai no ângulo, ela vai no ângulo direito do Merria e morre no fundo do gol. Bobadilha. Tá aí Ulisses Costa e o gol do Bobadilha, um golaço, hein? Um golaço, a narração precisa do Ulisses Costa. O tricolor vai vencendo o Nacional e se classificando às quartas de final da Libertadores da América. Bruno Puzóvio, tem mais Libertadores, mais Sul-Americana, quinta-feira de muito futebol. Conta pra gente aí o que é que tá rolando, o que é que vai rolar, hein, Puzóvio? Exatamente, Capri. Mais tarde tem brasileiro em campo na Libertadores. Em La Paz, às 9h30 da noite, o Flamengo encara o Bolívar. No primeiro jogo venceu por 2-0, mas um time cheio de desfalques, altitude de 3.640 metros. Vamos ver, vai ser um jogaço. Também passando pela Copa Sul-Americana, agora temos intervalo de jogo para Belgrano e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que no jogo de ida venceu por 2-1, mas está com 1 a menos. Esquivel foi expulso de campo com 20 minutos da primeira etapa. Também tem bola rolando no Paraguai para Esportivo Ameliano e Libertad por enquanto 0-0. Quem
quem passar enfrenta Cruzeiro ou Boca Juniors, que se enfrentam nas 9h30 da noite no Mineirão, Capri. Também temos Série B do Campeonato Brasileiro, às 8 horas da noite. O Avaí entra em campo com o Paysandu, agora primeiro minuto de jogo, bola rolando. E às 9 horas da noite teremos Sport e Coritiba na Arena Pernambuco, Capri. Muito bem, são 8 horas e 2 minutos. A Ana Paula Rodrigues está ouvindo a gente, já concentrada para o jogo do Mengão às 9h30. Jogo duro contra o Bolívar na altitude de La Paz. Calma, Aninha, que vai dar tudo certo. 14 de intervalo no Morumbi. Alô, Paulo do Vale. Estão voltando os times aí, PDV? Então sim, Capri, ó, o trio de arbitragem já tá por aqui. Só registrando no intervalo, Capri, ali uma certa confusão na torcida do Nacional. Vi até um princípio de fogo que foi controlado. Até muito torcedor saiu do Morumbi. Eu não sei se por uma questão de segurança se vai retornar, mas diminuiu até a presença da torcida do Nacional aqui. Meio que uma confusão, a polícia apareceu por ali, mas tudo já controlado. Mas tivemos esse registro aqui no intervalo, no momento em que as equipes retornam por aqui, Capriotti. Da movimentação de mudança nos times aí, ou vão voltar com as mesmas formações, PDV? Ó, o Nacional tá apontando aqui, ó, saindo o 16 Castro para a entrada do camisa 10 Pereira. Portanto, Pereira, camisa 10 na vaga do Castro, 16. Mudança então na equipe do Nacional para a segunda etapa, Capri. Vai botar o time à frente, não é, Pretzel? Deve ser a ideia, né? Porque ficou muito atrás e tá perdendo o jogo. Essa vitória parcial elimina o Nacional. Então a tendência é sair um pouco mais. E o esquerdo também. Exatamente. O esquerdo, camisa 3, vai entrar. 3. Saiu o Coates. Coates, camisa 4, saiu. Um zagueiro piloto. Pode ter sentido alguma coisa o Coates que não estava mal no jogo, não. Então um zagueiro e mais um jogador do meio para frente. É o Nacional tentando sair de trás. Vai ser bom pro São Paulo, que é muito mais time. Vamos voltar ao Morumbi. Vem aí os 45 minutos finais. Torcedor São Paulino empurrando o tricolor. Vale vaga nas quartas de final da Libertadores. E ele está de volta. Solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. Apita o árbitro. Se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na... É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. No meio do campo de defesa, está jogando contigo novamente no setor intermediário, o time do Nacional. A abertura vem pelo toque de bola contigo no meio do campo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pela sintonia, torcedor do Brasil. Você está ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Levantamento vem à frente no campo de ataque. Vem para proteger a Arboleda. Tranquilo, Rafael sai para fazer a firme boa defesa e ser o jogador do campo de retaguarda. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Domina novamente o time do Nacional do São Paulo para ser jogando. O Nacional vem para a pressão. A bola foi solta no toque de bola contigo novamente no setor do meio de campo. Recolhe a jogada curta pelo comando de ataque. Aperta novamente, vem para o toque de bola. Domina novamente o time do São Paulo. Apertou na marcação. Rafinha vem para tirar a bola. Volta para o direito do campo de retaguarda. Vai para o toque de bola. Bobadinha, autor do gol do São Paulo. 1-0 São Paulo. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. E vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe curto do campo de retaguarda. Vai para a finta. Prende o lance curto pelo comando de ataque. Aperta novamente. Tenta descer pelo comando de ataque. Vem para o toque de bola. Jaque tá ligado na Bandeirantes. Obrigado, Jaque, Mágico, Arteiro. Obrigado pela audiência, meu irmão. Ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado. A bola volta no toque de bola. Recolhe o Coutinho pelo comando de ataque. Vai para a finta. Aperta na marcação. Domina novamente no campo de ataque. Recolhe pelo comando. Vem para o toque. Coutinho no comando de ataque. Cruzamento na grande área. Caleri de cabeça. Numa assistência pela direita de Wellington Rato, na medida para o Caleri, que subiu em cima do zagueiro, cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Merria.
ele olhou e o Caleri saiu comemorando depois de cabecear, colocando a mão na orelha, querendo o grito da torcida tricampeã da Libertadores, a torcida do São Paulo. Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Que assistência do Rato pela direita, espetacular na linha lateral da grande área. São Paulo, São Paulo, São Paulo, impossível, São Paulo irresistível, São Paulo grande demais, 2 São Paulo, 0 pro Nacional. O detalhe do gol é todo seu, diz aí do Vale. Uma assistência no primeiro tempo e um gol na segunda etapa, logo no começo. Isso é Jonathan Caleri, o camisa 9 do São Paulo, que chega ao 13º gol dele em Libertadores com o tricolor paulista, aonde alcançar Rogério Ceni, aonde alcançar Luiz Fabiano. Caleri aproveitando um cruzamento açucarado de Wellington Rato, que substituiu Ferreirinha. O São Paulo ofensivamente dá muito certo, amplia no Morumbi. 2-0. 2-0 pro time do São Paulo, Alexandre Pretzel. Que coisa linda, Pretzel. Bolão do Wellington Rato e o esquerdo, zagueiro que acabou de entrar, falha na marcação do Caleri. Se fosse o Coates mais alto, talvez tirasse a bola. Caleri se antecipa ao zagueiro frio, que entrou no intervalo e no primeiro lance ele falha. 2-0 pro time do São Paulo, o lance em revisão. Só se for impedimento. Eu não vi impedimento do Caleri em nenhum momento. Não, subiu de cabeça e meteu a cabeça na bola. Não é lance em revisão, não. É briga na torcida, a polícia descendo a borracha nos torcedores do time do Nacional que encararam a torcida. Quebrando as cadeiras. E agora as cadeiras sendo quebradas e o torcedor do Nacional partindo para cima da polícia militar. Com poucos homens, poucos soldados e a torcida do Nacional partindo para cima da polícia militar. Jogadores de São Paulo e do Nacional pedem para ter calma. Quebrando as cadeiras do lugar de visitante, os torcedores do Uruguai. E o pau comendo no Morumbi, torcida descendo a borracha, polícia descendo a borracha. E tá ali muitas cadeiras sendo jogadas e quebradas. Tá aí o torcedor do Nacional distribuindo o lugar e atirando as cadeiras dos policiais. Muitas cadeiras foram arrancadas, estão atirando nos policiais aqui no estádio do Morumbi, no setor de visitante. Agora a polícia sobe para pegar quem estava atirando as cadeiras. A coisa vai ficar feia no Morumbi, jogo parado. Jogadores do Nacional e também jogadores do São Paulo pedem paciência. Mas os policiais que foram agredidos, sendo atingidos com cadeiras, que foram arrancadas do setor de visitantes, jogadas sobre eles, estão reagindo nesse momento. Acuados os torcedores do Nacional aqui no Morumbi, em um canto, uns não querem confusão com a polícia, mas tem sempre aqueles 10, 15 que querem encarar os policiais, hein, do Vale? É uma confusão, Ulisses Costa, que começou no intervalo. Tivemos inclusive um princípio de incêndio, que foi obviamente controlado, mas boa parte do torcedor do Nacional deixou o estádio do Morumbi até por questões de segurança. E agora tem coisa sendo arremessada da arquibancada para o campo de jogo. É impressionante a confusão, os jogadores pedem calma, os jogadores pedem o controle da situação. Cerca de 900 torcedores do Nacional presentes no estádio do Morumbi e o registro da confusão que começou ainda no intervalo de jogo, Ulisses Costa. E os torcedores do Nacional continuam arrancando as cadeiras e agora jogando na pista de atletismo. Num ato de vandalismo terrível, eles estavam separados, não teve ninguém que chegou perto deles. Torcida do São Paulo, a Polícia Militar faz um trabalho perfeito. A Polícia Militar separa com uma divisória de aço dos dois lados, colocando a torcida do Nacional. E antes da divisória de chegar na torcida do São Paulo, nós temos umas 8 cadeiras de baixo até em cima em fileiras vazias, para que o torcedor do São Paulo nem chegue perto. Então o vandalismo parte da torcida do Nacional, que joga e atira todas as cadeiras possíveis a serem arrancadas na pista de atletismo aqui no estádio do Morumbi. É um ato de vandalismo lamentável. A polícia, eles tentaram acuar a polícia, colocando no canto, partindo para cima dos policiais. Imediatamente os policiais começaram a revidar. Então a situação complicadíssima no Morumbi. O árbitro parou o jogo.
E o detalhe, Ulisses, é que essa confusão, ela começa ainda no intervalo, inclusive diminuindo bastante a presença do torcedor. E agora, ó, de novo, a polícia indo para cima e tentando, de alguma forma, controlar a situação. E diminui demais, não poderia ser diferente, a presença do torcedor do Nacional. E você disse muito bem, Ulisses Costa, o problema é 100% entre a torcida do Nacional. Não existe nenhum tipo de confusão e de confronto entre torcedores do Nacional e a torcida do São Paulo. Enquanto isso, a torcida do São Paulo faz uma festa incrível no estádio do Morumbi, Ulisses Costa. Canta a torcida do tricolor do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vai recomeçar o jogo. O árbitro tem que recomeçar o jogo, porque a hora que recomeça o jogo, tudo se acalma, hein, Prédio? É verdade, aí a torcida tende a pelo menos ficar quieta para ver o jogo. Agora o São Paulo não tem nada a ver com isso. O Nacional tem que ser punido, Ah, mas não interessa, foram os torcedores, sim. Mas quebra-quebra depois do São Paulo ter feito 2-0, né? Sempre eles, sempre torcedores. A torcida do São Lourenço reclamou muito da polícia em Belo Horizonte na terça, no jogo contra o Atlético Mineiro, com gás de pimenta e tudo, mas é mais uma confusão envolvendo times estrangeiros aqui no Brasil. São Paulo nada a ver com isso, o Nacional tem que ser punido. Muito bem, vai começar o segundo tempo do jogo, 2-0 para o time do São Paulo, no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Vai começar o jogo, tivemos o que de paralisação, 7 minutos até agora. 7 minutos até agora, o gol do Calério, o segundo foi marcado a 2 minutos, estamos com 9 do segundo tempo de jogo. A Ambraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Vai começar o segundo tempo, vai recomeçar o jogo em seu segundo tempo. Apita o árbitro, toca na bola, Bentancur, ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Nacional. Tentou cavar. Bentancur tenta cavar, pênalti, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o São Paulo bater. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se a Sil pode confiar no Brasil, você está na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, o melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo no Morumbi. É aonde, meu amigo? Aonde é, do Vale? Aonde é? Onde está Dona Ingrid? No Camarote dos Ídolos. Camarote dos Ídolos, do rei do camarote, Léo Riso. É o melhor lugar do Morumbi, hein? Camarote dos Ídolos tem que ficar a vida toda no Morumbi, porque é o melhor camarote do Morumbi. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo o time do São Paulo pelo setor de direito do campo de defesa. A abertura vem à frente para Rato, domina para o time do São Paulo. Drible na marcação do primeiro, tentou o cruzamento, soltou na entrada da grande área, vem para afastar o time do Nacional para ser o jogador de forma errada. Aperta a Bobadilha, tenta recuperar a bola, volta com o Nacional, domina no campo de defesa, vem pro toque de bola, Sanabria. Ele prende o lance e soltou pelo setor de direito do campo de ataque para Lozano. Lozano faz o break na marcação, recolhe pelo meio de campo, 2-0 São Paulo. Galeno domina, vem pra finta na marcação. Tentou ganhar jogada o time do São Paulo, Sargento, Luciano para Lucas. Lucas domina para o time do tricolor. Vai pra finta em cima da marcação do primeiro, ele prende o lance, tenta o toque de bola do campo de defesa. Recomeça o São Paulo para ser jogador do campo de retaguarda. E vem com Bobadilha liga para Rato. Rato domina para o time do São Paulo, placar do jogo 2-0 São Paulo. Concorra um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida. Lucas ligou a jogada para o Wellington em velocidade, tentou chegar na marcação, ganha lateral. A bola tocou, saiu para a linha de lado, lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro, 2-0 para o time do São Paulo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11:40 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, São Paulo 2-0 pro time do Nacional, vem São Paulo, Luciano dominou, girou, bate Luciano para fazer o terceiro, bateu em cima da marcação. Explode no peito, explode em cima da marcação. Bateu, sabe em quem? No grandão, no gordão, no pulentão. Exatamente, camisa 23 da equipe do Nacional. O Luciano, né? Foi passando, foi criando espaço. Poderia ter finalizado antes, acaba explodindo no polenta. É
bola no campo de defesa pro time do Nacional. Saíram jogando pra você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, recolhe o Nacional pra ser pro jogo. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente é Nakata, torcedor do Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa pra ser jogando. Recolhe Tuxinho novamente no campo de ataque, aperta na marcação. Recolhe novamente, tenta descer o time do São Paulo, vem pra tirar a Arboleda. Ele ganhou o lance pro time do São Paulo, liga a jogada pelo setor de esquerda para Luciano, escora a jogada no toque de bola. Luiz domina novamente para o time do São Paulo, sai jogando contigo no campo de defesa. Você recolhe no campo de retaguarda, venta, finta, tenta o toque de bola contigo novamente. Domina no campo de ataque, tenta descer novamente. Recolhe novamente no campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo, tentou descer na direita para Rafinha. Rafinha desceu pro apoio, o Rato passou. Rafinha abriu para Rato. Ele domina para o time do São Paulo, ameaça o cruzamento dentro da grande área, prefere o toque de bola, solta curtinho pelo setor intermediário. Domina do campo de retaguarda, vai para finta. Tenta o toque de bola contigo novamente o time do São Paulo para ser jogando. Domina no seu campo de defesa com a Arboleda. Arboleda domina no campo de retaguarda para sair para o jogo. Domina no campo de defesa o time do São Paulo no toque de bola contigo no campo de retaguarda com Rafael. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Repito para você, Morumbi 2-0 São Paulo, Pretzel. Uma vitória encaminhada, a classificação também, não vejo o Nacional com força até para fazer um gol no São Paulo. É tocar a bola, fazer o tempo passar, porque o que vale é se classificar. São Paulo faz um jogo correto, uma boa atuação digna de Libertadores da América. Ulisses. É futebol da Bandeirantes, o São Paulo é time copeiro, o São Paulo é tricampeão da Libertadores. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando novamente o time do Nacional para você do campo de retaguarda. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. A bola foi chuta do campo de ataque, está saindo para a linha de lado, está parado o jogo. Está marcado novamente, tiro de meta para o time do São Paulo bater. Vem, torcedor, comigo, como o Gabriel Gabima, o Magro, ligado na Bandeirantes, o Pedro Silva, curtindo o som. Bandeirantes, obrigado pela audiência, Renata Matos, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o som da Bandeirantes, Mariceu Oliveira, Claudinei Albino, alô rapaziada, alô Rosemary Mota, obrigado Dionísio de Minas Gerais, ligado na Bandeirantes, Rosemary Mota, Dionísio, obrigado Cachoeira de Minas Gerais, alô Bia Angélica Marques, obrigado, sinta-se abraçado, Mauro Sinatri curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência, sinta-se abraçado, torcedor do Brasil, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta com o time do São Paulo, está jogando Bobadilha, vem pro toque, levar contigo no setor intermediário, recolhe Caleri, vem pro toque, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque para Lucas, a iluminação atrapalhou, ele põe a mão na frente, protege Lucas, ganhou, soltou para o Wellington, muito forte, do gol, Merria sai para pegar. E olha que o Galeano estava ali quase que tentando segurar o Wellington, mas mesmo assim essa bola foi com mais força, o goleirão estava ligado, ficou com ela, o tricolor vence 2-0. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafri leva você, acesse torcidamafri.com.br, fale com seu corretor, Mafri. A bola volta no toque de bola, Claudinei Cardoso curtindo o sonsaço Bandeirantes, a bola volta com o time do Nacional, sai jogando 2-0, bonito, tricolor, eu quero a torcida tricolor comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, aumentando a audiência no YouTube, vem comigo, torcedor brasileiro, a bola volta no toque de bola para ser jogando, vem para o toque de bola, José Carlos Lima, obrigado pelo carinho da sintonia, domínio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola, levantamento à frente, vem Wellington, tentou tirar, não consegue, Alan Franco vem para a marcação, aperta para o time do São Paulo, toca na bola, ganha lateral, Bentancur, ele põe para fora, lateral na direita, campo de ataque para a equipe do Nacional bater. O Alan Franco saindo da grande área para evitar que o Nacional se aproximasse, coloca pela lateral, agora Lozano faz o arremesso. José Enes Rezende ligado na Bandeirantes, Douglas Toledo ligado, Luiz Marcelo, obrigado pela audiência, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o tempo não para, Bandeirantes marca. 17 minutos de bola rolando, 17, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Oitavas de final, Morumbi, São Paulo tem 2, um gol do Bobadilha, outro do Caleri, 0 pro Nacional, na Bandeirantes é você, fala pro Zóvio. Ulisses, tem gol na Argentina, gol de clube brasileiro, Mastriani abre o placar para o Atlético Paranaense contra o Belgrano, no agregado 3-1 para o Furacão na Copa Sul-Americana. Bandeirantes!
A bola volta no toque, ele para, recolhe contigo pelo campo de defesa, tenta o levantamento à frente, Lucas tenta buscar a jogada, ganha lateral, tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerdo do campo de defesa. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet! A bola volta no toque, ele para, jogando no campo de defesa, recolhe novamente para ser jogando o time do São Paulo. A vitória vem pelo campo de defesa com toque de bola. Canta a torcida do São Paulo ouvindo a Bandeirantes. Estou pedindo para vocês cantar. Vamos cantar, vamos ouvir a Bandeirantes e cantar. A bola volta no toque de bola porque é Libertadores. Domínio do campo de defesa. Recolhe o time do São Paulo para ser jogado no campo de defesa. Já prende o lance contigo no setor intermediário. O time do São Paulo, a bola vem para Bobadilha. Bobadilha domina no campo de ataque. Ele dá um tapa na bola para Alan Franco. Alan Franco abriu da esquerda, soltou. Empurrou para Wellington. Tem Lucas aberto pelo setor de esquerda. Wellington desceu, lançou para Lucas. Errado. Muito forte a bola do Wellington, fácil para Mejia. Agora há pouco foi o Lucas que meteu pro Wellington com mais força. Agora o Wellington também exagera na dose, buscando camisa 7 do São Paulo, ela fica com o Nacional, mas o tricolor vence tranquilo 2-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Wellington tentou ganhar, aperta novamente, tenta descer o time do Nacional. Abertura pela direita no toque de bola com Lozano. Lozano prende pelo seu campo de defesa, vem para finta em cima da marcação. O Cícero ligado na Bandeirantes, Pedro Silva na Bandeirantes, Claudinei Albino, obrigado pelo carinho da sintonia. Ligado no futebol, Bandeirantes. A bola volta, mais um São Paulo. Se encaixar o contragolpe, o Pretzel. Não é momento de tirar o rato de repente, que não tem tanta agilidade, colocar um homem mais rápido para o contragolpe? Pode colocar, por exemplo, o Michel Araújo, que puxa um pouquinho o jogo também. O Eric, que o Zubeldia meio que arquivou, mas é um atacante de velocidade. O jogo está sob controle. Até nem precisa forçar muito para evitar algum tipo de lesão. O Nacional não tem força, nem força técnica e nem força ofensiva. Então o São Paulo apenas administra a vantagem nesse momento. Alô, Sônia Regina, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Manuel Gonçalves também ligado no microfone Bandeirantes, está parado o jogo. Falta do Pereira, no campo de ataque da equipe do Nacional, acabou pegando por ali o jogador do São Paulo, justamente o Wellington, e vai mexer o Nacional, ó, saindo o 26, Sanabria, para a entrada do 5, Rodrigues, portanto, a terceira, ou melhor, a quarta do Nacional, porque tá ali, ó, o camisa 22 deixando o campo para a entrada do 17, saindo Zabala, 22 para a entrada do 17, ex-jogador do Internacional, Nico Lopes. E aí, Pretzel? Olha, o Rodrigues é lateral direito, né? Saindo o Sanabria, então ele vai fazer duas linhas para tentar um jogador que seja mais agudo pelo lado direito para fazer algum tipo de cruzamento. E o Nico Lopes, todo mundo conhece, voltou agora para o Nacional, foi oferecido ao Inter, voltando do Tigres, do México, quando encerrou o contrato, o Inter não quis, e ele parou no Nacional, onde ele foi muito bem, foi revelado em 2016. Mas não estava jogando mais nada também no Tigres, né, Pretzel? Exatamente, é um jogador que está a caminho do fim. É para do campo de ataque, tenta descer o Nacional, bola muito forte, lateral para o São Paulo bater. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, é Sil, pode confiar, Brasil é Sil. Pedro Silva, tá ligado na Bandeirantes, cara, mais um gol, Claudinei Galpino. Você vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem, torcedor do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, lateral para a equipe do Nacional bater, lateral para o time do São Paulo bater, lateral com a parada, bola foi junto, frente vem Arboleda, toca de bola, tenta tirar Caleri. É na volta do campo de defesa, recolhe contigo do campo de retaguarda. O time do Nacional está jogando com o Polenta. Olha o Polentão aí com o frango no domingão. Domínio do campo de defesa, ele vem pra finta, tenta jogar a jogada contigo no meio de campo. É perto do time do São Paulo. Tocou na bola Luiz Gustavo, bate no Caleri, volta pelo campo de defesa. Recolheu o Rodrigues. Ele tenta o passe, ele para a Rafinha de cabeça, tocou, mas toca muito mal. Ele põe pra fora em lateral para o time do Nacional bater. Ganha um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse Viva a Sorte São Paulo.com.br e mude de vida. Cecília Tricolor tá de novo na Bandeirantes, o Edson Pereira, alô Bia, obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado, Renatinha Matos, grande Renata Matos, obrigado pela audiência. A bola volta no toque de baração, jogando novamente o time do São Paulo, vem para tirar novamente no campo de defesa. A bola volta para o setor de direita, vem para finta, prende jogada, continua no comando de ataque, lançamento na grande área, a Arboleda tocou, escanteio Nacional esquerda. Que tenta chegar, né? Nacional devagar, quase parando, mas agora tem a chance na bola parada.
Vem nela, justamente o Pereira, camisa 10. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente, você tá na Bandeirantes. Vem para a bola, País. Ele vem para a cobrança, País. País ajeita para a cobrança de escanteio para o time do Nacional. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. País na bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento vem na grande área, o toque de cabeça. Vem para tirar Bobadilha. Ele tira e liga, a bola volta para Lucas, domina para o time do São Paulo. Tenta sair jogando, a bola sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, lateral para a equipe do São Paulo bater pela direita do campo de defesa. Lucas caído. Ele acusa o golpe na trombada ali. Logo em que ele recebe o choque, ele já agacha, leva a mão, me pareceu até no tornozelo, mas está mais exausto do que qualquer coisa o Lucas Moura, tanto que ele está ali, estatelado no chão. Me parece que está tudo bem com camisa 7 do São Paulo. Chega de sofrência na Abra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Obrigado, Bruno Lucas também ligado na Bandeirantes. Tá parado o jogo. Será que o São Paulo podia conquistar um tetracampeonato? Seria lindo, hein, Pretzel? Ah, seria, sem dúvida. E vai ser o representante de São Paulo, né? Porque o Botafogo passou. Teremos 2 jogos espetaculares. Em primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo no Morumbi. A primeira partida deve ser no dia 18 de setembro. 18 de setembro. Nós temos Galo, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Flamengo na Libertadores ainda, hein, O Flamengo joga 9h30 com o Bolívar. O Flamengo joga à noite ainda, né? Exatamente. Na altitude pode atrapalhar o Flamengo, Pode, venceu por 2-0, a vantagem é boa, mas o Flamengo não tem jogado bem. É um jogo chato, dá pra dizer que é chato o jogo. Tati Barros da Cruz tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho com Pedro Silva. O Pedro Silva também ligado. Sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro domina, tenta descer do campo de ataque. O time do Nacional, a bola vai embora. Pega muito mal na bola, põe para a linha de fundo. Rodrigues, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. O Tenda atacado. Escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil, tá no Tenda. Obrigado, torcedor brasileiro, você comigo. youtube.com/Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Bruno Lucas, se liga, rapaz. A bola volta no toque de bola curto. Recolhe novamente no campo de defesa. Domínio do campo de defesa, vem pra finta, prende o lance curtinho pelo setor de direito, o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque, sobe Luciano, ganha o lance e voltou pra Caleri. Ele faz o giro na marcação, bola tocada atrás, Rato passava na direita. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Oitavas de final, o São Paulo está passando para as quartas de final. Continua São Paulo 2, Nacional 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, nessa quinta-feira o Grêmio anunciou a venda de Gustavo Nunes ao Brentford da Inglaterra. O Imortal negociou o atacante por 12 milhões de euros, cerca de 750 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para sair para o jogo. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente, vem para a finta, tenta o toque curto novamente, recolhe novamente o time do São Paulo. Aperta na marcação, bola batida, gol na trave, voltou para fora. Galeno. Mas o que é isso? Mas o que é isso, hein, Galeno? Pô! Que coisa, hein? E bobeira deu a zaga do São Paulo, a marcação no meio de campo ainda do Vale. O Pereira foi muito inteligente, Ulisses Costa, porque ele vê o Rafael meio ali adiantado, meio perdido, e faz a finalização. A bola acaba pegando na trave, assusta o goleirão do São Paulo, e aí no rebote, né? Lembra dele? Galeano, ex-tricolor paulista, um gol marcado pelo São Paulo, e ele acaba chutando para fora, desperdiçando
a chance na equipe do Tricolor, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. A hora de fazer a troca do fluido de freio fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Recorde do campo de defesa, bem por batidinha, toca para tira muito mal para a falta com o time do Nacional, tenta ser jogando. Parece que o São Paulo, Pretzel, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, espero que eu esteja. Ricardo Rodrigues Jimenez ligado na Bandeirantes, vai mexer o Nacional de novo. Sai 9 Bentancur, entra 30 Eraso, a última do Nacional. Ô Pretzel, parece que o São Paulo deu uma acomodada, ou tô errado aqui? Deu uma acomodada, visivelmente tirou o ritmo, tá tirando o pé. Não é que não esteja dividindo bolas, não, parou de correr tanto, parou de ser incisivo. O Nacional quase que desconta, mas ainda assim é um time limitadíssimo tecnicamente. O Eraso é atacante, mais um atacante. É bola no campo de ataque, é falta para o time do Nacional bater, falta a cobrada, vem Caleri de cabeça, tira, volta para Luciano, ele bate no peito, abre a jogada pelo setor de esquerda, tenta ser jogando para o time do São Paulo, toca a jogada para Luciano, Luciano de calcanhar, abriu para Lucas, inverteu a jogada, lindo lance do Luciano do campo de defesa, Lucas passa no campo de ataque, abriu jogada para Rato, vai para área, ele vai fazer o terceiro, bateu, defendeu o goleiro, pega de novo, Merria faz a defesa. Seria um golaço pelo que o Luciano fez ainda no campo de defesa, né? Mágico num toque de calcanhar, armando o São Paulo, que finaliza com Rato. O Tricolor, depois de um tempo, chega novamente e mostra pro Nacional que pode, quem sabe, marcar o terceiro aqui no Morumbi. A bola volta do toque de para-praceiro para o jogo, recorde no campo de retaguarda, novamente tenta o toque de para-praceiro, jogando do time do São Paulo, lateral na esquerda para o time do São Paulo, bater do seu campo de retaguarda, torcedor do Brasil. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, se pôs de novo no campo de defesa para sair para o jogo, recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando com a Arboleda. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite. Abra a volta do toque curtinho. Recolhe novamente, vem para finta em cima da marcação. Novamente tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Aperta o time do Nacional, tentou descer. Ouve a falta. Falta na esquerda para o Nacional bater. Falta no Pereira, né? Que é um jogador que entrou agora há pouco no jogo. Tá praticamente tentando fazer o verão sozinho, camisa 10 do Nacional. Falta para o time uruguaio que tenta diminuir e botar fogo no jogo. E aí, Pretzel? O Nacional está atacando, encheu o time de jogadores de área e com o Pereira vindo de trás, que parece ser um bom jogador mesmo. Não conhecia esse jogador leve, mas o São Paulo está marcando e saindo no contra-ataque. O Wellington Rato perdeu a chance dos 3-0, né? E o Zubeldia, por enquanto, nada. Segue com os 11 jogadores. Que coisa, hein? Se posiciona novamente no toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola do Nacional. Levantamento na boca do gol, muito forte, vai embora. E aí caiu, estragou o gramado Pulenta. Olha o buraco que o Pulenta abriu lá na grande área depois que ele caiu. É impressionante, né? Essa bola que acaba passando por todo mundo. Só um detalhe a respeito do Pereira, camisa 10 da equipe do Nacional. Jogador experiente já, 34 anos. Hoje é uma opção aí pro técnico o Lazarte, mas é um dos mais experientes desse time do Nacional. É o futebol da Bandeirantes novamente para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O Disney Plus, o novo Disney Plus. Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta no toque para aparecer jogando. Quem chamou? Já Nestor no São Paulo. E aí, Pretzel? Ele vai tirar o Luciano ou o Wellington Rato. Um dos dois. Luciano sumido no jogo, mas é aquele fazedor de gols, né? Esse eu não tiraria. É bola do campo de ataque, tenta descer o Nacional, bola batida, gol longe do gol. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com seu corretor de seguros. Tá parado o jogo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir, 31 jogados. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América.
Continua pra você. São Paulo 2, Nacional 0. Na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Pozóvio. Ulisses, corrigindo a informação. O Grêmio vendeu Gustavo Nunes ao Brentford da Inglaterra por 75 milhões de reais. Mexe o São Paulo do Vale. Sai o Wellington Rato, uma assistência no jogo, camisa 27. Entra Rodrigo Nestor, camisa 11. A bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe contigo novamente no campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domínio do campo de defesa, domínio no campo de retaguarda, recolhe novamente no campo de retaguarda, e a mudança do Nestor. Bastante aplaudido, o Wellington Rato fez um bom jogo, quando ele puxa da direita para a esquerda, ele faz cruzamento fechado, ele colocou a bola na cabeça do Caleri, responsável pelo segundo gol, mais um bom jogo do Wellington Rato. Bom jogo, Pretzel. Bom jogo, e o Nestor entra agora para tentar fazer a função pelo lado esquerdo e o Lucas fica mais pelo lado direito. São Paulo, obviamente, diminui o ritmo e já começa a pensar no jogo contra o Vitória e também no Atlético Mineiro, porque quarta-feira que vem tem Copa do Brasil nas quartas de final. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedor do Brasil. A bola volta para direito do campo de defesa. Tenta descer novamente o time do São Paulo. Não consegue. Ela volta contigo no campo de ataque. Lançamento à frente. Dominou na cara do gol. Vai fazer o gol para fora. O chute Eraso. Ele dominou na marca do pênalti, ergueu a cabeça, encheu o pé, a bola foi para fora, o Eraso perde uma chance incrível. Ganhando na força e deixando o Alan Franco no chão, finalizando por cima, mas a melhor chance do Nacional até aqui com o camisa 30, Eraso. Reforço, chegou recentemente por empréstimo do São Lourenço, jogador aparentemente mais perigoso que o Bentancur. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Que coisa, hein, Pretzel? Que chance clara do Eraso, né? Tava pedindo escanteio, mas não houve. Chance claríssima. O Nacional poderia ter feito já um gol, muito mais pela lerdeza do São Paulo. O Rafinha agora chama a atenção dos jogadores do que realmente pela qualidade do Nacional. 2-0, São Paulo passando para pegar o Botafogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da notícia, da sua sintonia. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Está parado o jogo aí, hein? É para pegar uma falta em cima justamente do 14 ali. O Lozano, jogador do Nacional, que vai chegando, se mantém no ataque do tricolor paulista, a bola parada pode ser perigosa, o São Paulo se posiciona defensivamente, Rafael tá por ali orientando os defensores e vai tomando posição. O camisa de número 17, Nico Lopes, para fazer a cobrança da falta. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado na Bandeirantes, falta pro Nacional. Parado o jogo, fora do lance, fica caído o Caleri. É porque fica aquele bololô na grande área, um agarra daqui, um agarra de lá, e aí o Caleri despenca. Até acho que para tentar esfriar um pouco os ânimos do time do Nacional. E aí, Pretzel? Não chegou a imagem para mim ainda, vou aguardar para ver se teve alguma agressão de jogador do Nacional, né? É verdade, Pretzel. Avisa a gente aí, por gentileza. É falta no campo de ataque para o Nacional da Alvadeira. Bola batida direta para o gol. Vai ser golaço. Rafael, espetacular no chute do Nico Lopes. Ele vem de mão trocada, dá o tapa na bola e manda para a linha de fundo. E escanteio para o time do Nacional bater. Que defesaça do Rafael. Escanteio, campeonato, levantamento na grande área. Bonita, sobe de cabeça, tira para o time do Nacional que tenta apertar o time do São Paulo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Pretzel, e aí, Pretzel? Que defesa do Rafael, hein? A bola não chegava nunca e o Nico Lopes bateu muito bem buscando o ângulo esquerdo. O lance do Caleri não foi nada. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil Cecil pode confiar, Brasil. E vem pro jogo tentando descer o time do Nacional. Mergulha de cabeça. Vem pra tirar Nestor. Põe pra linha de fundo. Toque pro time do Rafinha. Tá parado o jogo. Escanteio pro Nacional bater na esquerda. E nos últimos minutos só dá Nacional no Morumbi. Impressionante, principalmente pela bola aérea.
Novo escanteio, tá por ali o Pereira. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bruno Lucas ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Levantamento à frente, afasta a bola batida. Nilo coloca o peso pro gol. Pega firme. Segura Rafael no canto esquerdo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, Sil. Pode confiar, Brasil. Antônio Silvio tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Thomas Turbano curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado. Recolhe no campo de retaguarda. É o Masturbano. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Tá parado o jogo. O Rafinha tá caído, Ulisses. Vai receber o atendimento médico o capitão do São Paulo. Vamos ver, né, se ele vai pedir a substituição, até porque o desgaste é grande. O São Paulo que hoje no banco de reservas, Ulisses Costa, não tem um lateral direito. O Moreira está machucado e o Igor Vinícius segue de fora. Quem tá caído aí no campo de defesa? O Rafinha tá sentindo demais. Ele fica ali se contorcendo, o Rafinha sente demais, marca em campo, Pretzel. Tem que trocar, mexe 2 vezes também, pô. Coloca o Marcos Antônio, tira o Luiz Gustavo, que tá cansado, com o cartão amarelo, mexe. Vai ficar só com uma substituição, por quê? Ah, porque eu quero terminar com essa formação, por quê? Rafinha tá exausto também, mexe logo. Tá parado o jogo, tá cansado o Rafinha. Jogou muito, Pretzel, fim de carreira mesmo. Fisicamente ele não aguenta mais. O Igor Vinícius em condições normais, para mim é titular. Só que mais uma vez ele se machucou, tá sempre machucado. E o Moreira, que seria uma boa opção, não tá nem no banco dessa vez. Machucado também. Tá machucado também, né? Esse é outro. Machucou contra o Palmeiras. Uma canela de vidro também, impressionante. Então é o seguinte, ó, daria para botar no lugar... Opa, tá passando o jogador, tá passando mal. Jogador do Nacional passando muito mal, ele cai no campo de jogo. Médico do São Paulo, todo mundo no campo de jogo. Jogador do Nacional passando muito mal. Ele cai, os jogadores do Nacional entram em desespero. Entram em desespero e chamam a ambulância. Para a ambulância entrar no campo de jogo. Ambulância vem para o campo de jogo, tá caído o jogador do Nacional. Ele passa mal na circunferência central do gramado. Tá parado o jogo, o árbitro tá chamando ambulância no campo de jogo. Ambulância no campo de jogo aqui no estádio do Morumbi. Tá passando mal demais, jogador do Nacional tá caído. Ambulância tá no campo de jogo. É impressionante, passa mal, respira com dificuldade o jogador do Nacional. Fica sentindo demais. Entrou agora o esquerdo. Ele entrou agora no jogo esquerdo, camisa número 3 aí. Exatamente, ó. E a ambulância já em campo, Ulisses Costa. Justamente no círculo central. Foi bem no momento que o Rafinha retornava, né? Depois de ter recebido o atendimento. E assim, impressionante, né? Todos já chamando de fato a ambulância para que ela entrasse para retirar o esquerdo, camisa 3. Completamente sozinho, né? Foi de fato ali um mal-estar, enfim. A gente ainda vai saber de fato o que aconteceu. Porém, um lance... algo que preocupa a todos, o departamento médico, não só isso, mas a ambulância em campo com relação ao jogador esquerdo. Aqui tá parado o jogo, ambulância no campo de jogo, preocupante a situação, hein? Os jogadores do Nacional com mão na cabeça, né? O Merria, goleiro, muito preocupado também. Ele caiu, Pretzel, ele caiu com a mão no peito. A hora que ele caiu a primeira vez, eu tô olhando, foi bem em frente à cabine da Rádio Bandeirantes, ele caiu com a mão no peito. E ficou sentindo dificuldades para respirar. É um negócio impressionante que acontece aqui no Morumbi com o jogador esquerdo, camisa 3 do time do Nacional. Polenta. Imediatamente todos os jogadores de São Paulo e Nacional pediram a entrada da ambulância que está no campo de jogo. Polenta se afastou, cara, e foi conversar com o fiscal com a mão no rosto. Parece que tá chorando o capitão do... Agora sim com uma imagem mais aberta... Sobre a queda, ele cambaleia e cai, cara. A imagem é terrível. Ele cambaleia e desaba no gramado. Pode ter sido, não sei, Deus que me perdoe, mas uma parada cardíaca, alguma coisa, um problema no coração, provavelmente. Que coisa, hein? Não, ele para ali, os jogadores continuam rodeando ele. Os médicos estão fazendo o primeiro atendimento aqui no campo de jogo. E vamos ver qual é a situação. A maca da ambulância já está para o lado de fora. Os médicos estão fazendo atendimento no campo de jogo. É uma coisa impressionante que aconteceu aqui, viu? A torcida do São Paulo está aplaudindo, parece que ele vai reagindo ali. O torcedor do São Paulo vai batendo palma. Mesmo vai se levantando lentamente, me parece. Graças a Deus. Que coisa impressionante. Ele caiu de um jeito, parece. Ele põe a mão no peito. Sim, cambaleou. Ele gira e cai, cara. E cambaleou.
Pode ser pressão, pode ser alguma coisa, um negócio de louco aqui, viu? Ele entrou no intervalo, até no lance do gol do Caleri, ele chega atrasado. Quando o Caleri faz o gol no início do segundo tempo, ele tem 27 anos e ele chegou esse ano ao Nacional, jogava no Liverpool do Uruguai. 27 anos. É o futebol da Bandeirantes. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida agora. Mas mesmo assim ele vai para ambulância, certo? Exatamente. Agora a questão, Ulisses Costa, a gente tem os casos de concussão, né? Que aí é liberado mais uma alteração. O Nacional já mexeu 5 vezes, inclusive o próprio esquerdo, um dos atletas aí para essa segunda etapa. Eu não sei como vai ser o protocolo da arbitragem numa situação como essa, mas o jogador sai agora. Alterações. E aí o São Paulo também pode fazer. Exatamente. Os dois times podem fazer 6 alterações. Ele cai de mau jeito, o esquerdo indo para o hospital nesse momento, cai como se tivesse um mal súbito no campo de jogo, camisa 3 do time do Nacional. Quando acontece isso, que um jogador passa mal no campo de jogo, aumenta uma substituição para cada time. Então, tanto São Paulo como o Nacional podem fazer 6 alterações, certo, Pretzel? Certíssimo, certíssimo. E o Nacional, obviamente, vai substituir os seus zagueiros. Os delegados conversam com o árbitro, vai continuar o jogo. Dá para continuar, mas também dá para terminar também, porque o clima ficou péssimo também, né? O jogo a vitória está encaminhada para o São Paulo. Mas é impossível o Nacional empatar? Não, mas os jogadores do Nacional muito abalados também. É verdade, e os delegados invadiram o campo de jogo da Conmebol, não sei pra quê, né? Fica lá fora, deixa os médicos trabalharem. Espera ver o que vai acontecer, vem um médico, fala o que aconteceu, aquela coisa toda. Torcer pra que dê tudo certo pro esquerdo, que é o zagueiro, o jogador número 3 do time do Nacional. Chega de sofrência na Abra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. E o árbitro vai conversar com os delegados, viu, Pretzel? Daqui a pouco, né, o Diego Polenta também tá... O Diego Polenta chorou, viu? Tá com semblante agora a geração de imagem em cima dele. Né? O Martim Lassarte está conversando com seus jogadores também. Não sei se vai ter clima para continuar o jogo. Vamos ver então, a situação é séria, né? Não sei se ele reagiu ou não reagiu. Parecia que tinha reagido, porque o torcedor começou a aplaudir. Tá aí o técnico do Nacional indo para o banco de reservas. O árbitro conversa com o delegado do jogo, representantes da Conmebol. Ele vai ali com todos os representantes da Conmebol e pode terminar o jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. Tá na sua vida, tá no tempo da torcedora brasileiro. Tá parado o jogo aí. Motopeças com qualidade, líder em segurança, tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, torcedor brasileiro. Árbitro continua conversando com os delegados. Nós estamos com 44 minutos de jogo, temos 6 minutos de paralisação, né, Pretzel? É verdade, e ainda aquela outra paralisação de 7 minutos também da confusão da torcida, são 13 minutos. É verdade, o árbitro deve dar uma acréscimo de quase 15 minutos do segundo tempo do jogo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, Luiz Paulo Lerice Magalhães, na Praia Grande, ligado no microfone Bandeirantes, o Bruno Lucas também tá ligado na Bandeirantes. Alô, Marcos Ramaldo, curtindo o Sonzácio Bandeirantes. Abinagel Araújo, obrigado pela audiência. Renata Matos também curtindo o Sonzácio Bandeirantes, pois não. E a reunião era justamente para autorizar ou não uma 6ª alteração na equipe do Nacional. E aí o delegado agora sinalizou para a arbitragem, pode trocar, e aí um jogador do Nacional foi chamado no banco de reservas então para o Nacional seguir com 11. Porque o Nacional já tinha feito as 5 alterações, e a lei é clara do futebol. Passou mal no campo de jogo, foi retirado pela ambulância, acontece a 6ª alteração, hein, Pretzel? É isso mesmo, e agora deve entrar um novo zagueiro também, né? E depois, obviamente, o Nacional deve divulgar novas informações sobre o estado de saúde do Esquerdos, que tinha entrado no lugar do Coates no intervalo da partida. É o segundo jogo do São Paulo que temos isso. Patrick contra o Palmeiras também machucou, né? E saiu de ambulância. E entrou Velasquez, camisa 2, na vaga do esquerdo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, pois não. E a arbitragem já sinalizou.
16 minutos teremos por aqui. 16 minutos é mais ou menos isso, né, Pretzel? Que a gente fez o cálculo, certo? Desculpa, 15. Exatamente, 15 minutos. A bola volta com o time do São Paulo, que pode fazer o terceiro gol. O lançamento vem. É para Lucas da grande área, dominou o São Paulo, vem pro toque de bola. Caleri tentou ganhar, perdeu. A bola volta com o time do Nacional, que tenta descer do campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiadores, que quem tem direção até para fluir. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem pro jogo, o time do Nacional, para frente, chuta para o setor de esquerda. Abriu o compasso, tentou bater pro gol, cruzamento, errou! O Baez cruzou, mergulhou para dar o carrinho, errou a bola, incrível! Que chance que perde o time do Nacional de fazer o gol no jogo de novo na cara do gol do São Paulo! Que chance perdeu o Rodrigues! Com a bola passando pelo Eraso e depois pelo Rodrigues, camisa 5. Impressionante. Já chega o Nacional depois da longa paralisação. O São Paulo se segura, vai vencendo 2-0. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br. Pois não, Posóvio. Ulisses, tem rede balançando na Argentina. Diório amplia para o Atlético Paranaense contra o Belgrano. No placar 2-0 no agregado, 4-1 para o Furacão na Copa Sul-Americana. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Maurício Buri está ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Ramalvo Nascimento, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Adão Gregório. Obrigado pela audiência, torcedor ouvinte do Brasil. No Montevidéu, no bairro. Tá ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola com o Armando. Recolhe o tonto do GR. Domínio do campo de defesa, vem para finta, tenta o toque contigo no setor de meio de campo, aperta na marcação, já recolhe, tenta descer o Nacional, ganha lateral. Tá parado o jogo. Tá marcado o lateral. É bola para o time do Nacional, saíram jogando pelo seu campo de defesa, domínio do campo de retaguarda para sair para o jogo, tenta o toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de defesa, tenta a finta em si para a marcação, já domínio do campo de retaguarda, você está na Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro, domínio do campo de retaguarda para sair jogando o Vestras, está curtindo na pesca, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, o Pedro Silva também está ligado, recorta no campo de ataque, tenta o toque de bola, é isso aí, Pedro Silva, força para o esquerdo, jogador que passa mal aqui no Morumbi, retirado pela ambulância no campo de jogo, é bola para o time do São Paulo bater lateral pelo seu campo de defesa. E aí, Pretzel, e o jogo? São Paulo bonito, hein, Pretzel? Bonito, classificado, né? O Nacional já poderia ter feito um gol. Não fez por falta de qualidade realmente, porque o São Paulo deu uma aliviada gigantesca. Agora, o Zubeldia podia mexer, né? Vai ficar só com uma mudança e certamente ele vai ser questionado por isso. Poderia botar gás novo, principalmente no meio de campo. A bola volta, Alan Franco vem para tirar para o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, ele vem para o toque de bola para Nestor. Nestor tentou o domínio, tomou a falta. Tá parado o jogo, falta cometida em cima de Nestor para o time do São Paulo bater. Falta do Lozano, camisa 14, inclusive o Nestor, o único jogador que entrou em campo nesse segundo tempo pela equipe do São Paulo. Agora se levanta por ali o camisa 11 do tricolor paulista, que vence o jogo 2-0 por aqui. Alô, Gabriel Henrique está em Penápolis, ligado no microfone Bandeirantes. Canta a torcida do São Paulo, aquela torcida do tricolor cantando. Canta a torcida tricolor, 2-0 São Paulo. São Paulo tem das quartas de final da Libertadores. E vem Lucas na velocidade, ganha a jogada aos trancos e barrancos, perto o lance, bola volta para Bobadilha. Tenta o tapa, a bola dá errado. A bola volta com o Nacional, que sai jogando no campo de defesa. Iremos a 60 minutos de bola rolando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 50 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, oitavas de final. O Wellington ganha para o time do São Paulo, liga a jogada para Luciano, domina para o time do São Paulo, tentou partir no campo de ataque, deu para trás, está jogando com o Luiz Gustavo. Repito para você, 50 minutos e 40 segundos de bola rolando. São Paulo e Nacional, 2-0, nasceu 2-0 para o São Paulo, Bobadilha e Caleri fizeram para o tricolor, 2 São Paulo, 0 Nacional. São Paulo está se classificando, pega o Botafogo nas quartas de final da Libertadores da Bandeirantes. É você, alô, Posávio. Ulisses, mais tarde, às 9h30 da noite, o Bolívar recebe o Flamengo em La Paz pela Libertadores. No primeiro jogo, 2-0 para o Flamengo. É o
o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque, tenta descer com o time no setor intermediário. O time do São Paulo vem com o Lucas. Lucas toca mal, perde o lance, a bola volta. Tenta ganhar a jogada do Bonito, voltou. É bom lance à frente dele. O Lopes dominou, bateu pro gol. Na rede pro lado de fora. Tiro de meta para o time do Nacional bater. Mas vacilo São Paulo, né? Impressionante. Porque nesse bote completamente equivocado dos dois defensores da equipe do Tricolor Paulista, o Eraso acaba finalizando. E o Lucas é quem perde ali a jogada e o Tricolor Paulista vai tomando um sufoco nessa reta final de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Pois não. 60 mil pessoas, 60.032 pagantes no Morumbi. Novo recorde de público da temporada para uma renda de 5.790.757 reais e 50 centavos. Parabéns à torcida do São Paulo, um show da torcida tricolor, bonito, torcida tricampeã da Libertadores e tricampeã do mundo, um show da torcida tricolor, mais de 60 mil pessoas no Morumbi, que coisa maravilhosa, parabéns torcedor. Aqui é a para do campo de defesa para ser o gigante, é para do campo de defesa novamente para o time do São Paulo bater tiro de meta. 52 minutos, mais 8 minutos de jogo, hein? Ô Pretzel, São Paulo jogou porque deu, mas tomou uns sufocos aí desnecessários, hein, Pretzel? Desnecessário contra o Botafogo, essa postura não poderá se repetir, porque o Botafogo chega e faz o gol, sem nenhum problema. Então, serão outros jogos. Tem que pensar um pouquinho agora também na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. São Paulo, com a derrota para o Palmeiras, ficou um pouquinho mais distante da ponta de cima da tabela, mas é importante também para dar ritmo para cidadores mais descansados, para botar o Marcos Antônio para jogar contra o Vitória domingo. E na semana que vem, né, meu caro PDV, abre as quartas de final da Copa do Brasil, recebendo o Galo no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes no apito final. Pretzel volta no futebol Bandeirantes. A do Guilherme Paiva, a filhinha dele, a Damari, estão ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo para foi chuta pelo setor de esquerda, aperta. Quem tem que entrar que falou o Pretzel aí? O Marcos Antônio que vai entrar já. Ele e mais uma que me parece o André Silva. Ele mesmo. Por que, Pretzel? Marcos Antônio é o jogador que chegou agora, precisa de ritmo, é bom jogador, e para entrar no lugar do Luiz Gustavo, que é veterano, não precisa ser colocado em exaustão, né? Já tem cartão amarelo também, evita uma punição. Ele é o segundo volante, né, Pretzel? Ele pode jogar de segundo, pode jogar até de primeiro ou até de terceiro. Primeiro, eita! Até de terceiro, já jogou assim na Lazio também. A bola volta no toque, ele para tenta ser jogando o time do São Paulo, vem com o Lucas, Lucas abre a jogada pelo setor de direita, tenta a finta, vem pro toque, ele para o time do São Paulo, Bobadilha sai jogando, ele prende no campo de retaguarda, vem pro toque, o time do Tricolor para ser jogando, quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires, a Mafre leva você, acesse torcidamafre.com.br ou fale com o seu corredor, a Mafre, fale com o seu corretor, aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente lateral para o São Paulo bater, vai mexer o São Paulo. Sai 10, Luciano. Entra 20, Marcos Antônio. Sai 7, Lucas. Entra 17, André Silva. Alteração dupla no Tricolor Paulista. E aí, Pretzel? Só para descansar os jogadores principais, né? E dar um pouquinho de minutos aí para novos jogadores. Acho que demorou para mexer o Zubeldia, correu o risco de tomar um gol, porque o São Paulo também cansou. Correu muito no primeiro tempo até fazer 2-0 também, e aí cansou um pouco. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa, para ser jogando para a time do São Paulo, ser jogando no campo de defesa. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, sai jogando, vem pro toque de bola, Alan Franco. Alan Franco tira para o time do São Paulo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, abriu para o setor de esquerda, recolhe no campo de defesa novamente, o time do São Paulo tenta descer pelo setor de esquerda, Nestor pediu, recolhe o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa, vem com Alan Franco. Alan Franco domina, tentou o passe de bola, Bobadilha se deslocava, ganha lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é o Grupo Souza Lima. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Gabriel Henrique, obrigado pelo carinho da audiência. Matos Filho, também Adilson Pereira. Alô, Valdir Souza, Valdir, obrigado pela audiência. Alô, Augusto, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Sinta-se abraçado na Moca, torcedor brasileiro. A Renatinha Matos também ligada. A bola volta no toque, ele para tenta descer o São Paulo. Bonito, tricolor, 2-0. São Paulo, é assim que se faz, São Paulo. Domínio do campo de defesa, recolhe contigo novamente.
domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola curta pelo setor de esquerda, recolhe novamente o time do Nacional do Uruguai, sai jogando, abertura na sua zaga central, vem pro Polenta domina de tanto levantamento, abre a jogada pelo setor de direita, solta a jogada curta do campo de defesa com Lozano domina para Nico Lopes vem pro toque de bola pelo setor de esquerda, ele faz o break, Nico Lopes domina novamente no comando de ataque, vai para finta da marcação, vem para chegar a bola, tentou tirar, não conseguiu, já falha, mas recupera na sequência, tenta ser jogando Marcos Antônio, ele prende para o time do São Paulo, toma falta, tá parado o jogo, falta para o São Paulo bater do campo de defesa. Toma falta do Eraso por ali, né? Jogador forte, atacante da equipe do Nacional, acaba pegando justamente o Marcos Antônio. O São Paulo tem a bola no campo de defesa, se segura, vence o jogo 2-0 e volta às quartas da Libertadores. Elias tá ligado, Laurentino do Futebol Bandeirantes, Valdir Souza, obrigado pela audiência, Bruno Lucas, Ana Maria Lerrice, obrigado pelo carinho da sua sintonia com a mãezinha dela, a dona Nilza, um beijo no seu coração na Praia Grande, 82 anos, a dona Nilza, um beijão pra senhora, obrigado, dona Nilza, obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia, do meio do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, um abraço pra Moca Augusto, grande Moca Augusto, Guilherme Paiva também tá curtindo o som da Bandeirantes, domínio do time do São Paulo, tenta descer, vem pro domínio de bola, prende André Silva soltou pelo setor de direito do campo de ataque, desce Caleri para André Silva, ele volta a jogada novamente, tenta o toque de bola contigo, Marco Antônio, balança, domina, vem pro toque pelo setor de direita, Marco Antônio, ganha o lance pro time do São Paulo, tenta descer, tá parado o jogo, tá marcada a falta direita pro São Paulo bater, e o Marco Antônio pediu apoio da torcida, hein? É, porque o Baez chegou por ali junto querendo botar moral, aí toma cartão amarelo, inclusive o lateral esquerdo da equipe do Nacional, Baez, amarelado, apenas o segundo amarelo do jogo. Jalisson Santos ligado na Bandeirantes em Betim, na linda e querida amada Minas Gerais, como eu amo Minas Gerais, obrigado pela audiência. Angélica Marques está ligada na Bandeirantes, se posiciona para a cobrança de escanteio, falta o time do São Paulo pelo setor de direita, falta para o time do São Paulo cobrar, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, estamos com 58 mais 2 minutos de jogo, a não ser que ele acresce mais, 2-0 o São Paulo está nas quartas de final, a bola foi solta para Caleri pela direita, vem para o cruzamento, levantou no boca do gol, passa por todo mundo, Wellington tenta chegar, vem para o domínio, Nico Lopes, ele domina, Wellington apertou, ganhou dele, vem para perder na sequência, a bola volta, Wellington tentou tocar, não consegue, volta Nico Lopes, tenta o levantamento no comando de ataque, vai sair do gol, Rafael, ele vem para tirar, e olha só o que fez o jogador do time do Nacional, pô, foi falta em cima do Alan Franco, ele chegou empurrando, que coisa, e o jogo tá parado, e vai tomar amarelo o Marco Antônio. Foi quase um revide agora do Marco Antônio, né? E toma o cartão amarelo, então, o camisa 20 do São Paulo. Tem falta, o Nacional um pouco mais à esquerda. Tá por ali o Nico Lopes. O Eraso tá lá na área. Ele que tá batendo em todo mundo do São Paulo. Se posiciona para a cobrança de falta, o Nacional. Nico Lopes partiu para a bola, correu, bateu, levantou. Rafael no alto, pega o goleiro do time do São Paulo para ser o jogador do campo de defesa. 59, vai terminar o jogo no estádio do Morumbi. Mais um minuto de jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem comigo. Obrigado, Leandro Antonello, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ana Laura. Obrigado, Ana Laura e Jove. A bola volta do toque, ele para ser jogando o time do São Paulo. O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores em busca do tetracampeonato. Vai São Paulo. Aí tá parado o jogo. E o Caleri tomou uma pancada. Exatamente, né? O Caleri que briga por todas, vai pintar cartão, mais um. Agora um show de cartões, né? Sai para Lozano, camisa 14 da equipe do Nacional. É, porque o árbitro é um péssimo árbitro. Desculpa, o Pretzel elogiou ele muito bem, mas hoje pelo menos ele foi muito mal. Com cartões, com falta, ele deu um cartão pro Luiz Gustavo que nem falta foi. Sim. Errou tudo e agora começou a distribuir cartão porque tá no fim do jogo. É um banana, hein, Pretzel? Hoje ele foi mal, sem dúvida. Essa falta no Luiz Gustavo não existiu, foi péssimo lance. Hoje ele me pareceu bem administrador, né? E não árbitro de verdade.
É o futebol da Bandeirantes. E olha só, já passou 1 minuto, hein? Vai terminar o jogo, 2-0 São Paulo. O São Paulo está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vai pegar o Botafogo. É falta para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança de falta. O time do São Paulo ajeita para bater falta. Falta vai ser cobrada. Levantamento vem à frente do comando de ataque. Tentou chegar quando ergue o braço. Árbitro, é fim de jogo no Morumbi. São Paulo 2, Nacional 0. O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores da América e pega o Botafogo com recorde de público, mais de 60 mil pessoas no Morumbi. Capriotti 2-0 tricolor. Boa, Ulisses, está aí a classificação São Paulina, grande vitória do tricolor, 2-0 nos uruguaios. E agora, meu amigo, nas quartas vai pegar fogo, hein? São Paulo e Botafogo. 2 timaços duelando na próxima fase da Libertadores da América. Que atmosfera no Morumbi. Sobe o som do Morumbi um pouquinho aí. Vamos lá, Xingote. Não? Tá bom. Então vai, PDV. Você mesmo informa aí o que é que você tá vendo aí. Vai, PDV. Vamos lá, Capri. Ó, seguinte, o detalhe, né? A decisão das quartas de final, o jogo da volta é aqui no Morumbi. Porque o São Paulo tem uma campanha melhor. Lembrando que o São Paulo passou como primeiro do grupo e o Botafogo acabou avançando em segundo no grupo, por isso encarou o Palmeiras. Então o primeiro jogo será no Engenhão, no Rio de Janeiro, e a decisão no Morumbi, assim como foi hoje, noite de Libertadores do Morumbi, mágica, 60 mil espectadores, quebra de recorde. Tivemos aqui uma confusãozinha entre torcedores do Nacional e a polícia, mas nada envolvendo a torcida do São Paulo, que só fez festa. Desde a chegada do time, desde o início da tarde, é verdade, aqui no Morumbi. Agora, ó, o reconhecimento. Os jogadores aplaudem a torcida, que obviamente retribui aqui no Morumbi de muita festa. O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores. A última vez foi em 2021, quando o tricolor paulista enfrentou a equipe do Palmeiras e acabou ficando pelo caminho. Agora o Botafogo pela frente, jogos que acontecem no mês de setembro. É o São Paulo na Copa Libertadores, em busca do tetracampeonato, Capriotti. Boa, já tem data aí desses jogos das quartas de final, PDV? Ó, serão depois das quartas da Copa do Brasil. Na semana do dia 17, Capri, pelo menos os jogos de ida, né? Então na Copa do Brasil será os jogos da volta, né? Os jogos de volta acontecem ali entre 12 e 13 de setembro. E aí na outra semana, entre 17 e 18, né? A gente não sabe ao certo a data exata, os jogos, pelo menos as primeiras partidas aí de quartas de final no mês de setembro, São Paulo e Botafogo, Capri. Muito bem, você volta já já no apito final, o PDV lá da região das entrevistas do Morumbi, pra gente ouvir todos os personagens dessa vitória São Paulina por 2-0. Você, torcedor do São Paulo, tá saindo do Morumbi aí, tá ligado na Bandeirantes, vamos juntos, porque vai ter muita informação, muita análise no apito final que está chegando na Bandeirantes. Mas antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, desta classificação São Paulina, vitória tricolor por 2-0. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Fala aí, Pretzel. Quem foi o melhor em campo, Pretzel? Tivemos bons jogadores. O Alan Franco, mais uma boa atuação. Luiz Gustavo jogou muito bem. Muita vitalidade, com 36 para 37 anos. Bobadilha fez um bom jogo, um golaço também, mas eu vou votar no jogador que é símbolo da garra, da luta e é um gladiador em campo. Caleri, para mim, o destaque do jogo. Caleri é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, e claro que a gente vai falar muito mais isso, porque já já tem o gabarito do jogo. Aí vem a nota do Caleri e de todos os jogadores envolvidos nessa classificação São Paulina. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil tá chegando, vamos juntos, não saia daí não, tá cedo ainda, ó, só 9h09 da noite desta quinta-feira. Então o apito final é na sequência, até já.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa. Tem São Paulo, abertura para Bobadilha, bateu pro gol. Lindo, 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 lindo. Bobadilha para o São Paulo. A bola foi solta pelo setor de esquerda, acaba no ataque na velocidade, recolheu, entrou de frente para a grande área depois da ajeitada de bola do Caleri. Ele enche o pé na linha frontal da grande área, a bola vai no ângulo, ela vai no ângulo direito do Merria e morre no fundo do gol. Bobadilha, Bobadilha, golaço, golaço, lindo, 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 lindo gol de Bobadilha, gol emoção maior do futebol e essa emoção Bobadilha que você proporciona à torcida tri campeã da Libertadores, São Paulo 1, Nacional 0, São Paulo. Obrigado pela audiência, meu irmão ligado no futebol Bandeirantes, obrigado, a bola volta no toque de bola, recolhe o Coutinho pelo comando de ataque, vai para a finta, aperta na marcação, domina novamente no campo de ataque, recolhe pelo comando. Vem pro toque, contigo no comando de ataque, cruzamento na grande área, Caleri de cabeça! Gol do São Paulo! Numa assistência pela direita de Wellington Rato, na medida pro Caleri que subiu em cima do zagueiro, cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Merria. Ele olhou e o Caleri saiu comemorando depois de cabecear, colocando a mão na orelha, querendo o grito da torcida tricampeã da Libertadores, a torcida do São Paulo. Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! É isso aí! Toca no Caleri que é gol! E o São Paulo está nas quartas de final da Libertadores. Estão deixando o São Paulo chegar, hein? Estão deixando o tricolor chegar. E São Paulo e Libertadores, essa combinação aí é fatal. É isso aí, mais de 60 mil São Paulinos empurraram o tricolor no Morumbi e o São Paulo venceu, está nas quartas de final da Libertadores. E agora no apito final você vai acompanhar todos os detalhes desse pós-jogo. Já vamos lá para a região das entrevistas do Morumbi para ouvir o Zubeldia, jogadores do São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também informações atualizadas sobre o Esquerdo, jogador do Nacional que deixou o campo do Morumbi na ambulância. Ele caiu sozinho, desmaiou sozinho no gramado do Morumbi. Preocupou, foi uma cena muito feia ali com o Esquerdo. E a gente, infelizmente, tem aí outros históricos, né, de jogadores que tiveram esse tipo de problema, mas tomara que não seja nada com o Esquerdo, ele se recupere da melhor maneira possível. Preto. A informação da Paramount, que estava com 2 repórteres na beira do campo, ali, é que o Esquerdo teve uma convulsão. Essa foi a explicação inicial do pessoal do Nacional para a equipe de transmissão. Sim. Até porque, né, Pretzel, quando é uma coisa mais grave, mais séria, juntou todo mundo, foi uma rodinha ali em torno do Esquerdo, né? Porque assustou, ele caiu sozinho, um companheiro ainda tentou segurá-lo ali, mas não conseguiu. Mas quando é algo mais sério ali, fica uma comoção ainda maior, não é? Aquele
desespero. Então, claro que formou-se a rodinha ali em torno do esquerdo, mas tomara que seja isso mesmo, uma convulsão, mas sem mais gravidade, não é? Sem uma gravidade maior, não tenha nenhum comprometimento neurológico, não seja nada ligado ali ao coração, questão cardíaca. Tomara que ele se recupere bem aí. A gente não quer mais ver esse tipo de cena no futebol que não combina, não é? O esporte não combina com esse tipo de coisa aí, de doença, de morte. Tomara que fique tudo bem com ele e vai ficar certamente. Já te ouço aí, Pretzel, 9h15, marcou o quinto sinal. Deixa eu só saber aqui do Puzov, porque já nós vamos conhecer o último classificado para as quartas de final da Libertadores da América. O Flamengo vai jogar contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, não é? E o vencedor desse jogo aí vai pegar o Peñarol. Então, Puzov, como é que tá a situação por lá? Vai começar em 15 minutos o jogo, Puzóvio. Exatamente, Capri. 3.640 metros de altitude. Tem muita altitude mesmo. Aqui no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-0, mas agora está cheio de desfalques para essa partida. Passando pela Copa Sul-Americana, mais cedo o Atlético Paranaense venceu por 2-0, com o placar agregado por 4-1. Agora enfrenta o Racing da Argentina nas quartas de final. Também tivemos um empate por 0-0 no Paraguai e nos pênaltis o Libertad passou do Sportivo Ameliana. Agora espera o vencedor do confronto de logo no Mineirão, Cruzeiro e Boca Juniors. No primeiro jogo, Boca Juniors venceu por 1-0 com gol de Cavani, que agora está machucado, não enfrenta o Cabuloso nesta noite desta quinta-feira. Passando pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem bola rolando, o Avaí está vencendo o Paysandu por 1-0 na ressacada, gol de Wagner Love, e para o jogo das 9 horas da noite, Sport e Coritiba estão empatando por 0-0, Capri. Valeu, fica de olho aí, vai informando a gente. Vamos lá então, atenção, Paulo do Vale, qual é a situação? Já tá aí, PDV? Esperando o Zubeldia e os personagens dessa vitória tricolor, PDV? Daqui a pouquinho, já vem o Paulo do Vale, tá se movimentando lá no Morumbi, não é? 60 mil pessoas, é muita gente. 60 mil pessoas. Então ele tá lá se deslocando pelos interiores do Morumbi. Já vem o Paulo do Vale da região das entrevistas. Vamos então ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar para o São Paulino aqui como é que foi essa classificação do São Paulo. Olha, Pretzel, a gente falava antes do jogo, para falar a verdade, eu não esperava nada muito diferente disso não, porque o Nacional já mostrou as fragilidades lá em Montevidéu. Eu diria que foi uma classificação tranquila aí para o São Paulo, né? O São Paulo já viveu tanta coisa em Libertadores da América. Essa história contra o Nacional não foi tão ruim assim não, juntando os dois jogos, né? Eu abro aqui com o Luiz Faca, que está sempre mandando mensagem no Instagram. Boa noite, Pretzel e Capriotti. Sou tricolor há mais de 50 anos, mas se o São Paulo jogar essa bolinha do segundo tempo de hoje, corre o risco de tomar 2 goleadas do Botafogo. Grande abraço a toda a equipe e ótimo programa. Muito obrigado, Faca. Mas será que é tanto assim? Até que o São Paulo não jogou mal. O São Paulo começou a diminuir o ritmo depois do problema com o esquerdo. Quando o esquerdo cai, o jogo esfria, o jogo para atendimento do jogador do Nacional, aí sim, na volta do jogo, o São Paulo meio que largou o jogo, né? Achando também que o Nacional ia baixar a cabeça por causa do problema do atleta, mas não. O Nacional foi para cima e poderia ter feito um gol sim, poderia ter terminado 2-1. Mas o São Paulo foi muito superior, até fazer 2-0. O primeiro tempo foi todo São Paulo, o Nacional não chegou nenhuma vez, Rafael praticamente só fez uma intervenção. O São Paulo no seu estilo de jogo absolutamente natural, com Wellington Rato, Lucas, Luciano e Caleri, Luiz Gustavo e Bobadilha, o Rafinha ficando mais, o Wellington saindo mais no apoio, e aí nos primeiros 15 minutos uma dificuldade muito grande do São Paulo entrar na área do Nacional, que se fechou muito bem, diminuiu o espaço entre as linhas também, e aí ficava um ferrolho gigantesco, com pouco espaço para o São Paulo partir em velocidade, então parava muito na marcação. Luciano, por exemplo, foi um jogador bem comum na partida, teve um voleio bonito no primeiro tempo, que foi o melhor lance do São Paulo, até o gol do Bobadilha. O gol do Bobadilha aos 31, aí sim, aí é uma jogada de qualidade. Foram trocados pelo menos 7 passes, começando pelo Alan Franco, que mais uma vez fez um grande jogo, voltando no Lucas, voltando no Alan, passando pelo Bobadilha, indo para o Lucas, para o Caleri, e o Bobadilha entrando e batendo de primeira com a perna esquerda no ângulo do goleiro Merria, fazendo 1-0. Bonito gol do paraguaio, que
tinha sido muito criticado pela torcida, principalmente por algumas atuações e pelo cartaz que ele chegou, mas é um jogador que vai se firmando. Os titulares do meio-campo eram Alisson e Pablo Maia. Com os dois machucados e fora da temporada, evidentemente que o Bobadilla ganhou a confiança do Zubeldia e ocupou também a função de titular, mesmo com a chegada do Marcos Antônio. Então, é um jogador que fez o gol e teve muita confiança para seguir no jogo. Assim que faz 1-0, o São Paulo teve mais 2 oportunidades claras para fazer 3-0 e só não fez porque o Mejia realmente foi muito bem, o goleiro do Nacional, evitando, é claro, que o Nacional fosse vazado mais uma vez. Intervalo, o São Paulo não voltou com mudanças, o Nacional mexeu e esse zagueiro esquerdo que realmente teve a convulsão, ele entra no lugar do Coates, que provavelmente saiu por lesão, porque o Coates é um zagueiro muito superior aos outros. E na primeira bola, o Wellington Rato, da direita para a esquerda, cruzou na cabeça do Calleri, o Calleri se antecipa, o Calleri tem uma sintonia e faz um jogo de corpo assim para superar o esquerdo, atacando a bola e fazendo o gol. Então foi um gol de oportunismo, um gol de centroavante realmente muito integrado com os jogadores em alta sintonia também. E o esquerdo que depois sofreu a convulsão e que esteja tudo bem com ele, acabou falhando no gol, porque foi o primeiro lance dele na partida, assim que ele entrou. Me pareceu frio para acompanhar o Calleri. Depois que o São Paulo fez 2-0, aí o São Paulo deu a bola para o Nacional. O Nacional, com enormes dificuldades técnicas, criou muito pouco. O Martim Lassarte começou a mexer no time, começou a encher de atacantes, o Pereira é meia também, teve uma bola na trave e o Galeano perdeu o gol no rebote, depois o chute do Pereira. Esse lance aí, se a bola entra, aí o jogo mudaria, porque esse lance aconteceu por volta de 28 do segundo tempo. Aí sim mudaria o jogo. Aí teve a confusão depois do segundo gol ainda, que eu queria fazer referência, teve confusão na torcida do Nacional, então o jogo ficou parado por 7 minutos, e depois do recomeço o Nacional foi para cima e o São Paulo administrou o resultado. Depois mais uma parada com a convulsão do esquerdo, e depois 15 minutos de acréscimo no momento que o Nacional veio para cima, tentou marcar gols, perdeu 2 oportunidades, e o São Paulo também perdeu com o Wellington Rato. Então, assim, em linhas gerais, um jogo absolutamente tranquilo para o São Paulo, uma classificação sem sustos, mas eu concordo com o torcedor que pode estar comentando o seguinte: não dá para dar mole em jogo de Libertadores. Contra o Botafogo não será possível, por exemplo, diminuir tanto o ritmo como o São Paulo diminuiu diante do Nacional. Hoje passou melhor sem sustos. Contra o Botafogo serão 2 jogaços, primeiro jogo no Rio e a decisão aqui no Morumbi. E a ressaltar também a belíssima presença do público, né? Que espetáculo. 60.032 pagantes para uma renda, olha essa renda aqui, R$ 5.790.757. Se você tirar aqui, tem 1,1 milhão de despesa, mais ou menos, o São Paulo vai faturar 4,5 milhões, pelo menos, líquidos num jogo de Libertadores da América. A torcida do São Paulo é simplesmente espetacular, Capri. Ah, é sensacional. Olha, em todos os jogos, né? Mas na Libertadores tem uma questão ainda mais forte, essa relação do São Paulo com o time, né? Hoje eu pude presenciar de pertinho, aí, aliás, no meio da torcida do São Paulo. Um abração ao Nato Amaral, encontrei o Nato hoje no meio da galera aí, grande Nato Amaral, grande maratonista, ultramaratonista o Nato. Marco Costa, alô Marcão! São Paulinos felizes da vida com a classificação do São Paulo. E encontrei tanta gente, tantos torcedores hoje lá. Ó, a festa, viu, Prédio? Você devia estar comigo lá hoje pra gente poder abraçar tanta gente que eu encontrei ali no entorno do Morumbi. Muito obrigado pelo São carinho Paulo de todos vocês hoje aí. São Paulo é gigante, cara. São Paulo é um clube que ficou muito tempo sem ganhar na década passada, com gestões muito ruins, né? A gestão atual não é tão boa assim, mas pelo menos São Paulo está chegando, já foi campeão da Copa do Brasil, inédito, foi campeão paulista, decidiu uma Copa Sul-Americana, foi campeão da Supercopa do Brasil, quer dizer, essa diretoria recuperou um pouco o prazer de ser São Paulino, que na década passada teve muitos vexames, né? Muitas decepções, quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, nunca caiu ainda, junto com o Flamengo também, são os únicos 2 que nunca caíram. Então a torcida finalmente voltou a sentir aquele gosto do tamanho do São Paulo, do que é o São Paulo Futebol Clube, sem dúvida. É isso aí. E vai ser um duelo gigante, enorme, esse São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, nas quartas de final da Libertadores da América. Tô aqui também junto com o Bruno Puzov acompanhando essa partida do Flamengo contra o Bolívar na altitude de La Paz, e a gente vai informando para você porque o Flamengo
já está prontinho aí para encarar o Bolívar e tentar a sua classificação às quartas de final. Já temos o Paulo do Vale aí? Será que o PDV aqui, já está me ouvindo lá? E aí, PDV, me conta aí, qual é a situação? O que você tem de informação? Tem informação atualizada do esquerdo? Vai começar já o Zubeldia? Me conta tudo aí, PDV. Primeiro o visitante fala, né? Então daqui a pouco a coletiva do treinador e mais um jogador da equipe do Nacional. Ainda não temos nenhuma atualização a respeito do esquerdo. Quem sabe daqui a pouco aí uma atualização por parte do Nacional. E o São Paulo, hein? Nunca foi eliminado na fase de oitavas de final da Libertadores, decidindo no Morumbi. São 9 disputas e sempre o São Paulo avança. 92 o próprio Nacional, 93 News Old Boys, 94 Palmeiras, 2004 Rosário Central, 2005, 2006 Palmeiras, 2008 novamente o Nacional, 2010 Universitário e agora em 2024 o Nacional. Então o São Paulo realmente fazendo do Morumbi uma arma e não poderia ser diferente. 60 mil pessoas por aqui hoje, Capri. Muito bom. Deixa eu só atualizar aquela informação que eu te pedi no finalzinho do jogo ali, ô PDV, porque tem aqui o Marco Aurélio e o Pedro Santos me pedindo aqui as datas prováveis, não é, dessas partidas das quartas de final. Então, a gente vai ter jogos de ida provavelmente na semana ali do dia 18 de setembro. Isso, não é? Na semana ali de 17 de setembro, 18 de setembro, que é uma quarta-feira, jogos de ida, talvez 17, 18 e 19, juntando Sul-Americana e Libertadores, né? Quartas de final, 17, 18 e 19, os jogos de ida, e depois semana seguinte, 24, 25 e 26, as partidas de volta da Sul-Americana e da Libertadores. É isso que está previsto aí no calendário da Comebol, até porque a gente vai ter agora, semana que vem, jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Aí a gente faz aquela pausa para semana da seleção, a data FIFA, de 2 a 10 de setembro. Aí na semana do dia 12 de setembro, ou já na quarta-feira, 12 de setembro, a gente tem as partidas da volta da Copa do Brasil. E aí, na semana seguinte, começa, então, o duelo das quartas de final da Libertadores e Sul-Americana. Não para, viu, Pretzel? É direto agora aí. Só vai ter essa folguinha de 8 dias, né? Mas dessa data tem... FIFA aí, e depois tem outubro e novembro também, mais duas datas FIFA. Quero ver o que a CBF vai fazer com os jogos atrasados, porque Flamengo e Inter não querem jogos na data FIFA, para não perderem jogadores, né? Selecionáveis. E aí? Vai botar quando daí? Porque se o Flamengo continuar avançando na Copa do Brasil e na Libertadores, os jogos atrasados do Flamengo, como é que ficam, né? O Bragantino já caiu fora de todos os torneios. Então, quem tem jogo atrasado com o Bragantino pode jogar no meio de semana. O Inter, por exemplo, só tem uma competição. E o Inter tem que jogar com o Bragantino 2 vezes. Então, vamos ver o que a CBF pretende fazer. Já tem jogos marcados agora para a próxima data FIFA. Tem o Criciúma e Bragantino. E também tem o Cuiabá e Juventude. Então são 2 jogos que vão acontecer na data FIFA agora, na próxima, já recuperando jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Ô Pretzel, vamos lá então, ó. 9h27, pra você nesse... Só um vídeo aqui, ó, por favor, só pra gente dividir aqui. O Diário Olé acaba de botar no seu Twitter oficial o seguinte, o vídeo dos torcedores do Nacional apanhando da polícia, e coloca assim, ó. Polícia e torcidas visitantes no Brasil. A história de sempre. Quer dizer, tá reclamando aqui, porque o São Lourenço, os caras apanharam também em Belo Horizonte da Polícia Mineira. Mas se estavam... Só tem Santinho, né? Aí é que tá o detalhe. Né? Se estavam depredando o patrimônio, quebrando tudo e botando fogo, aí não dá, aí não tem defesa, Os caras vêm aqui toda vez, briga pra todo lado. Eles querem que a polícia faça o quê? Passa a mão na cabeça? Passa a mão na cabeça dos caras? É só vir aqui assistir o jogo na boa, tranquilo, que não acontece nada. Agora os caras vêm aqui, brigam, destroem tudo e quer que receba tratamento com tapete vermelho? Aí não dá, né, PDV? Capri, eu tenho uma atualização aqui a respeito do esquerdo. É o seguinte, o que chegou pra gente é que ninguém do Nacional vai falar, tá? Nem treinador, nem jogador. Até quebrando o protocolo da Comebol. E a informação que chega por uma pessoa do Nacional é que o esquerdo está inconsciente neste momento.
Essa informação colhida aqui não é nenhuma informação divulgada oficialmente por nenhum veículo do clube, mas é uma informação apurada, passada para a gente neste exato momento. A gente segue acompanhando tudo, mas a primeira informação é essa, de que ninguém do Nacional vai falar e que o estado do Esquerdo ainda ele não é dos melhores. Pô, toda a nossa força aqui, energia positiva, que Deus possa dar o melhor aí pro Esquerdo. E por favor, né? Não dá pra gente compactuar com esse tipo de coisa mais uma vez, né, no futebol, e que fique tudo bem com o Esquerdo aí, toda a nossa torcida e energia positiva para que ele possa ter a saúde restabelecida o mais rapidamente possível. Bom, Pretzel, vamos lá então, ó, 9h30 vai marcar o quinto sinal hora oficial do Brasil, daqui a pouquinho vamos ouvir o Zubeldia, tá marcando 9h30 aí o quinto sinal. Nesse momento, nós estamos há praticamente um mês aí, não é? Do início da decisão das quartas de final. Então a gente tem que falar nesse momento, porque daqui um mês a gente não sabe o que vai acontecer, como os times vão estar. Mas nesse momento, São Paulo e Botafogo, para você, quem é favorito para passar nesse confronto, nesse duelo, Pretzel? Nesse momento, Botafogo. Botafogo tá jogando mais que o São Paulo hoje? Tá jogando mais, é um time mais forte, mais organizado. Eu não tô dizendo que o São Paulo é desorganizado, não é isso. É um time que desconcentra menos do que o São Paulo. Ontem desconcentrou por 5 minutos. O Arthur Jorge chegou a dizer, a gente não pode passar por isso. O que a gente fez hoje aqui foi um absurdo. Então o Botafogo se atrapalhou ontem com o Palmeiras, mas foi um time que passou pelo Palmeiras, jogou muito bem o primeiro jogo. E ontem até os 2-0 estava dominando a partida contra o Palmeiras. Dominando, que eu estou dizendo, no sentido de aproveitamento, de eficiência. Tem muito jogo de mata-mata que você não joga, você compete, você classifica. E o Botafogo criou para fazer isso, né? A reta final foi espetacular por parte do Palmeiras, mas também contando com muita desatenção do Botafogo. Realmente, nesse momento, o Botafogo está jogando mais bola, né? Um time de um futebol mais vistoso. Mas o São Paulo tem esse time do São Paulo tem uma competitividade que talvez consiga aproximar um pouquinho, igualar um pouco. Eu tô com você, acho que nesse momento o Botafogo tem uma ligeira vantagem sobre o São Paulo, mas daqui um mês essa coisa pode mudar. Não vamos nos esquecer, não é que os times têm também aí outras competições, Copa do Brasil, a própria Libertadores, né, e o Campeonato Brasileiro nessa loucura toda. Então vamos ver, vamos aguardar, porque em um mês as coisas podem sofrer uma alteração. E é claro que o microfone da Rádio Bandeirantes vai contar toda essa história para vocês. 9h31 no apito final da Bandeirantes. Começou o jogo lá em La Paz, Bruno Puzóvio. Início de jogo, Capri, 1 minuto e 20 segundos lá em La Paz. No agregado, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e tem a vantagem. Começou também no Mineirão, temos 2 minutos de jogo e Luiz Advíncula, do Botafogo, foi expulso Boca Juniors foi expulso de jogo. Expulso de jogo, Boca Juniors com 1 a menos. No primeiro jogo ganhou por 1-0, Capri. Valeu. Entrada criminosa, viu? Criminosa do peruano Advíncula. Tô revendo agora, em cima do jogador do Cruzeiro, do Marlon. Bem expulso o Advíncula. Botou a mão no rosto, tá desesperado, mas foi bem expulso. 9h32. Ô PDV, me dá um panorama aí, já que não teremos ninguém do Nacional falando, né? Será que vai antecipar aí o Zubeldia nessa entrevista coletiva? Acredito que sim, Capri, acredito que sim. Claro que tá todo mundo aqui bem preocupado, né? Na zona de imprensa aqui, na zona mista e também na sala de coletiva. E é exatamente essa informação que eu passei inicialmente. Inclusive, o Esquerdo foi levado ao São Luís, né? Aqui na região do Morumbi, perto da Band também. Então ele está lá e todos do Nacional vão passar por aqui rapidamente, sem conversar com ninguém, justamente por conta desse senso de urgência, né? Alguns vão ao hospital, claro, ali, né, num certo tipo de plantão, atrás de informações, atrás talvez até de acalmar ali o pessoal, acalmar os próprios familiares do Esquerdo, né, que estão distantes. A informação também sobre essa questão do jogador inconsciente, Capri, é que num dado momento, isso foi passado pelo assessor do Nacional, tá? Não é nada aqui de boca que a gente ouve falar, não. O assessor do Nacional conversando com a gente passou o seguinte,
que num dado momento o esquerdo ele recuperou a consciência na ambulância, mas que logo depois ele ficou novamente inconsciente. Ele não soube dizer o que aconteceu, até porque o jogador justamente iria passar por exames no São Luís, que ainda não deu nenhum tipo de parecer, não passou nenhum diagnóstico. Mas a informação é essa, o atleta retomou a consciência, depois ficou inconsciente de novo, foi levado ao São Luís e ninguém do Nacional vai falar por aqui. Então a gente vai em busca aí da informação, não é? E tentar buscar mais detalhes sobre o estado de saúde do esquerdo, jogador do Nacional, que deixou o campo na ambulância, então, já no segundo tempo, já quando a gente caminhava mais para o final da partida no estádio do Morumbi. São 9h34, 9h34, tempo e placar de jogo em La Paz, Bruno Puzóvio. 4 minutos de jogo no momento que tem falta para o Bolívar. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-0, falta na barreira, não tem como. 2-0 para o Flamengo no agregado, Capri. Você tá de olho aí, Pretzel, nesse jogo do Bolívar? Com os dois monitores, o Advíncula saiu transtornado, chorando muito, e o Vilmar Roldan não quis nem conversa, cara. 1 minuto e meio, botou o Advíncula pra rua, lateral do Boca Juniors. Na Bomboneira, não sei se ele expulsaria, viu? Mas em BH ele expulsou, Vilmar Roldan, que apita do jeito que ele quer, né? Ele conduz o jeito do ritmo dele, mas a entrada foi dura, viu? Acho que a expulsão foi correta. O Vilmar Roldan já foi o melhor árbitro da América do Sul. Hoje é mais um, né? Só mais um, Zubeldia. Opa, vai falar o Zubeldia então. Já o gabarito do Pretzel, hein? Daqui a pouquinho as notas de Alexandre Pretzel para São Paulo 2, Nacional 0. Vamos ouvir o treinador do São Paulo, Luiz Zubeldia. Vai, PDV. O pessoal tá organizando aqui, só entrando aqui na sala de imprensa, para a gente começar a coletiva do Luiz Zubeldia com o Bobadilha, autor do primeiro gol de São Paulo. O paraguaio também fala por aqui nesse início de coletivo. Vamos lá. Coletiva com o técnico Luiz Zubeldia e o meio-campista Bobadilha após a vitória e a classificação de São Paulo para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Boa noite, Zubeldia, ao vivo no Paramount Plus. Queria que você falasse sobre essa vitória do São Paulo. Na tua opinião, foi uma vitória maiúscula do São Paulo, com autoridade, né? O São Paulo venceu, até eu diria, com certa tranquilidade, a equipe do Nacional, e que você já projetasse também o próximo confronto contra o Botafogo, uma fase entre dois brasileiros, um confronto importante. Bueno, buenas noches. Primero, felicitar a nuestros torcedores. Realmente ha sido una fiesta el día de hoy. Cuando uno llega acá, hablan los medios de comunicación o la gente que está aquí trabajando desde hace tiempo en el fútbol. Nos cuentan lo que es el Morumbí o el Morumbís, el partido de Copa Libertadores, sobre todo en estas instancias, ¿no?, decisivas, y realmente para mí personalmente y para todo el staff seguro, para los jugadores ni hablar, es un lindo premio que nos da el fútbol, nos da la vida, nos da Dios, de poder vivir una atmósfera como la que hemos vivido acá con nuestros torcedores. Felicitaciones a ellos porque tuvimos un recibimiento muy lindo y una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es vivirlo y defender estos colores, ¿no? Así que, por un lado, podemos decir que estamos agradecidos, ¿no? Y por el otro, resaltar la tarea de los jugadores que lo han hecho bien. Hemos pasado, yo no coincido con la palabra tranquilidad, son muy difíciles los octavos de final, los cuartos, semi. Por ahí hay jugadores que quizás están haciendo su primera experiencia en copas internacionales, los que ya tienen también copas internacionales saben que esto es muy difícil. Ha sido una serie muy pareja, pero bueno, tuvimos la virtud de golpear en los momentos justos, de traernos un buen resultado allá en Nacional, en Montevideo, y bueno, aprovechar la localidad como se debe aprovechar, ¿no? Con tenencia, con un poco más de rapidez. La grama es algo que estamos acostumbrados, la grama de aquí, de nuestro campo, y pudimos al menos una parte del juego romper con pases, llegar por sorpresa con gente desde atrás para rematar.
con varios cruzamientos también. O sea, hicimos un poco el juego que solemos hacer, aprovechando también el empate que habíamos logrado de visitante. Son series de 180 minutos y hay que hacer una buena serie de 180 minutos. En este tipo de finales, si vos haces unos 25 minutos, unos 45 minutos malos, te pueden sentenciar la serie de 180. Como hicimos unos 180 minutos correctos a buenos, nos quedamos com a série. Luiz, boa noite. Você traçou uma estratégia para essas semanas de Copas e Campeonato Brasileiro com 2 times diferentes. E mesmo assim você acabou perdendo alguns jogadores, né? O próprio Ferreirinha, o Moreira também e o Patrick. O São Paulo segue vivo em 3 frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A resposta que o time te deu no Campeonato Brasileiro, mesmo sendo uma equipe alternativa, acho que foi boa. Contra o Atlético Goianiense, uma vitória, e um clássico contra o Palmeiras muito duro, mas acho que o time se portou bem. Te agrada a ideia de ter, de fato, 2 times titulares no São Paulo em competições diferentes? A mí me agrada la idea de ganar y pondremos el equipo que consideramos que pueda tener mejor representación dentro del contexto para el día domingo. O sea, mejor representación, digamos, en cuanto a lo que buscamos, energía, por supuesto, para poder afrontar un partido. Y cuando hablo de energía, digo la lucidez que uno tiene que tener para aplicar los recorridos sin balón, para aplicar los recorridos con balón, para saber que los 3 puntos del domingo son importantes, porque la idea es ir llevando los 3 frente lo mejor posible y estar lo más arriba posible. Después, si alcanza o no alcanza, no lo sé, no, pero la idea es que sí, que estemos bien. Hoy no tengo decidido el 11, pero já mañana empezaremos a praticar. Luiz aqui, tudo bem? Você, pelos times que você tem escalado até em Campeonato Brasileiro e também nas Copas, parece que a frente que vai ser priorizada serão as 2 Copas, pelo menos nesse momento da temporada. Eu queria que você projetasse por aquilo que você viu do adversário, né, já conhecido, o Botafogo, e na Copa do Brasil, no sorteio, o São Paulo também pega um adversário de alto nível do Campeonato Brasileiro. Você falou que não tem a palavra tranquilidade, mas na próxima fase, poder enfrentar um clube brasileiro que você já enfrentou e já conhece um pouco melhor, até por atuar por aqui, traz um pouco mais de tranquilidade para você conhecer o seu adversário também e projetar esse confronto? Ahora te voy a responder, pero te hago una propuesta. Hacer una pregunta a él, que fue protagonista, hizo el gol, y no solo hizo el gol, sino también que tuvo la posibilidad de ir a jugar los Juegos Olímpicos, porque estuvo citado, y él, porque por una cuestión de necesidad, nosotros le dijimos, no vas a ir porque te necesitamos acá, porque necesitábamos tu presencia acá, porque lo que se viene es muy importante, y el señor, con mucho profesionalismo y con dolor, por supuesto, no pudo ir a los Juegos Olímpicos para quedarse acá y ayudarnos. Y eso la gente lo tiene que saber, sobre todo nuestros hinchas. Entonces hoy, con el tiempo, después de que él está jugando más seguido, y no pasa por jugar o no jugar, porque de donde le toque va a aportar. El punto es que hoy, después de transcurrido un tiempito, está bueno que eso se sepa, porque hay decisiones dentro del reglamento que muestran un compromiso hacia Sao Paulo, como jugadores que por ahí tienen la oportunidad de irse y optan por quedarse acá, cuerpo técnico que tiene la oportunidad de irse y optan por quedarse acá, en este caso Damián, que estaba en una situación incómoda, termina decidiendo el club porque teníamos el derecho, y el señor ha sido un profesional y hoy tiene un premio que, bueno, es momentáneo, ¿no? Porque no ha logrado nada tampoco, pero es momentáneo y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer. Por eso te hago esta introdução para que ele haga uma pergunta a ele. Boa noite, aqui na frente. Vou fazer uma pergunta para o Bobadilha. Dale. E uma para você. Não, e depois eu vou responder a ele. Perfeito. Dale. Bobadilha, eu queria que você falasse do seu gol de hoje, porque hoje em dia no futebol os treinadores falam muito da importância do volante, do jogador de meio de campo, chegar na área adversária, como você chegou e fez o gol hoje. Queria saber se isso é algo que você busca no dia a dia, e como é que foi o lance ali.
Bueno, buenas noches. Ya que el profe está hablando en español, voy a responder en español también. Sí, es algo que me gusta hacer. El año pasado lo hacía mucho, lo hacía bastante. En una de las charlas que tuve con el profe también me dijo que no pierda eso, que estoy adquiriendo cosas nuevas a mi forma de jugar. Un juego un poco más posicional, un juego un poco más de tener contacto con la pelota, y me estoy tratando de adaptar lo mejor posible. Y hoy sabíamos que teníamos que tener mucha movilidad. Como ellos tenían 3 volantes, sabíamos que teníamos que movernos, tratar de forzarlos. Y bueno, con Johnny también veníamos hablando de que le dé siempre un apoyo cuando él está de espaldas. Y bueno, fue una jugada rápida donde consigo dominar la pelota con espacio y por suerte la pelota fue adentro. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿No? Sí. Necesito tomar omega 3 porque perdí la... no tengo buena memoria. Mucho omega 3, não uma dosis alta. Falou que não existe tranquilidade, né? Mas você vai enfrentar um adversário que você já conhece aqui do futebol brasileiro nas quartas de final. E na Copa do Brasil, se você me permite também, você vai enfrentar um adversário de alto nível aqui do futebol brasileiro que acabou caindo ali através do sorteio, né? Então, pedir para você projetar essas partidas. No, bueno, ahora vamos a pensar en el próximo partido que es aquí de local, y más adelante pensaremos en los otros 2 partidos que de por sí ya cuando se llega a cuartos de final, octavos de final, son difíciles, tienen ciertos atributos, por ahí el perfil de los equipos cambia, pero atributos tiene, ¿viste? Y más los equipos brasileros que tienen inversión, son equipos que han puesto dinero para armar buenos planteles y numerosos. Entonces, ahora estamos en estas instancias finales y bueno, competiremos y buscaremos pasar con nuestras herramientas, con nuestros recursos, con nuestras virtudes, por supuesto. Bobadilha, boa noite. Queria que você falasse sobre todas essas palavras que o Zubeldia falou a seu respeito, como foi conversar com ele para você não disputar os Jogos Olímpicos. E na comemoração do seu gol, pareceu que o Rafinha falou algo para você como eu te falei. O que ele te falou antes? Buenas noches. Sí, el tema de los Juegos Olímpicos era algo que yo sabía que iba a quedar mucho tiempo fuera del club, porque como yo había ido a la Copa América, volver a ir a los Juegos Olímpicos iba a estar como 2 meses y medio fuera del club. Con la lesión de Pablo comencé a tener más minutos, más espacio, y bueno, cuando vos venía a un club nuevo a hacer un compromiso con el club, este club apostó por mí, es mi primera transferencia, mi primer equipo en el exterior. Y no es cualquier equipo tampoco. Estoy defendiendo un tricampeón mundial, así que posiblemente no volverá a jugar unos Juegos Olímpicos por la edad. No sé si Paraguay vuelva a clasificar, pero me mentalicé que el equipo me necesitaba, que el profe me necesitaba, que el grupo me necesitaba para suplir las ausencias de los compañeros que lastimosamente están lesionados. Y agarré ese compromiso, apoyé a mis compañeros de la selección de donde me tocó y traté de enfocarme en esto que bueno, así como dice el profe, hoy es un premio un poco al esfuerzo, al sacrificio que uno hace por estas noches que uno se prepara, que uno deja muchas cosas, deja la familia, deja los amigos, y hace muchos sacrificios para estar 100% para noches como hoy, así que feliz por eso. Y lo de Rafa, nada, me dijo qué golazo hiciste, y bueno, fueron los compañeros del banco que Michel, que me dijo que hoy iba a ser un gol, y bueno, todos me apoyaron, me dijeron que estaban felices conmigo, que lo merecía, y ellos también se lo merecen porque me apoyan en todos los partidos, me ayudan a seguir creciendo, a seguir adaptándome,
y a cada vez agarrar más confiança. Bobadilha, tudo bem? Tudo bem. O Zubeldia foi convincente, então também vou continuar com você aqui. Não só pelo gol, né? Você marcou um bonito gol, inclusive com a perna esquerda, e isso marca muito, né? Aqui nas perguntas para o torcedor. Mas eu estava vendo os seus números depois da partida. Você teve 4 bolas recuperadas, 3 cortes, 2 interceptações, um desarme, um chute bloqueado e não sofreu nenhum drible. Então a sua partida dá para dizer que foi uma das melhores partidas que você fez com a camisa do São Paulo. E você, o Zubeldia já respondeu muitas perguntas em relação a você, inclusive ele dizia que conversava com você porque queria que você tivesse protagonismo, cada vez mais protagonismo dentro do time. Eu gostaria de saber, primeiro, como que foi substituir o Alisson, que deixou o torcedor mal acostumado, né, que era um dos principais jogadores do futebol brasileiro, como foi para você se adaptar ao que o Alisson representava dentro do time do São Paulo e também em relação ao seu gol. Normalmente você cai pela faixa quando o São Paulo ataca pelo lado direito. E hoje, no primeiro tempo, principalmente, você caiu várias vezes pelo lado esquerdo e foi por ali que saiu o gol. Né? Se isso foi uma orientação de antes do jogo ou naquele momento você viu o espaço e decidiu ocupar por ali? Sí, sabíamos que había que movernos mucho. Con Luis hablamos que teníamos que estar en constante movimiento porque ellos nos hacían persecución personal a los dos volantes. Y fue por eso que en el primer tiempo y hasta en el segundo quedábamos a veces con perfil cambiado. Y bueno, no me acuerdo ahora mismo de las intercepciones, de todo eso. Pero sí estoy feliz por la clasificación. Este grupo es muy unido. Desde que llegué acá me ayudaron a adaptarme y creo que merecidamente estamos en cuarto de final. Y sustituir a Alisson, bueno, tenemos características diferentes. Como ustedes sabrán, él era atacante, él tiene otro tipo de juego, se adaptó a la posición de volante. Y es obviamente difícil, sustituir a alguien que estaba en un nivel muy alto. Hasta hablaban de que iba a ir a la selección y todas esas cosas. Y es complicado, pero no lo agarro como una presión, sino que como una motivación. Él también me brinda su apoyo. Y yo sé que somos jugadores con características diferentes y estamos... y bueno, a mí de donde me toca estoy tratando de dar a los compañeros la misma confianza y la misma seguridad que ellos me transmiten. Así que es lo que te puedo decir y estoy muy feliz por el gol también. Zubeldia, tudo bem? Agora para você. Pensei que se haviam olvidado de mim. Não. Você, antes desse jogo, perdeu um jogador super importante, o Ferreira. Sim. Que foi um jogador que te ajudou muito no momento de arrancada do São Paulo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E você, em poucos dias, precisou mudar a maneira do time jogar. E hoje eu queria que você explicasse o que você pensou, porque eu vi o São Paulo muitas vezes com o Wellington de ponta esquerda, o Rafinha um pouco de terceiro zagueiro, os atacantes todos ali pelo meio, povoando o meio de campo. O Bobadilha falou dos 3 volantes do Nacional. Queria que você contasse o que você pensou, como foi essa preparação e se realmente a sua ideia era confundir o Nacional com essa movimentação toda dos atacantes ali, sem muita posição fixa. Bueno, sí, siempre que se lesiona un jugador no es grato, tenés que ir encontrándole la vuelta con otras características. El gran problema que existe más allá de una lesión, que a nadie le gusta que se lesione un jugador, es que vos no tenés 2 jugadores iguales. No tenés 2 jugadores iguales, ¿viste? Entre un jugador y otro cambia bastante el perfil. Y en eso tenés que empezar a rotar las piezas, empezar a encontrar sociedades. Es menos sencillo de lo que parece, pero no porque el que ingrese no tenga nivel, todo lo contrario. Pero por ahí las sociedades necesitan acomodarse. Y al no tener 2 jugadores iguales, ahí puede existir un poquito de problema, pero tratamos de ganar el tiempo, bueno, como en el ajedrez, ¿viste? Cuando el caballo se cruza para acá, el alfil se cruza para allá, hace una diagonal,
la dama viene por aquí, va para allá, empezás a modificar un poco para ganar el partido, para dominar el partido, para dominar el juego, ¿viste? Entonces, nos pasa eso. ¿Cómo se evalúa eso? Y bueno, con los pocos entrenamientos que tenemos, con el conocimiento de los jugadores, pero hoy el equipo, por las características que tenía en cancha, hicieron en gran parte del partido lo que tenían que hacer. El segundo tiempo, a partir del conflicto con los torcedores de Nacional, no sé qué aconteció ahí, con lo que le pasó al muchacho, el zagueiro, no fue tan bueno, pero gran parte del primer tiempo me gustó. Luiz, boa noite. Muito bem, acho que já está suficiente, aí, viu, PDV? Ouvimos bastante do Luiz Ubeldia. Eu preciso atualizar aqui informações dos jogos que estão em andamento. Vamos lá, Bruno Puzóvio, o que é que tá rolando aí? Tempo e placar dos jogos, vai, Puzóvio. Vamos lá, pela Copa Sul-Americana, 25 minutos de jogo no Mineirão. O Cruzeiro está vencendo o Boca Juniors por 2-0, gols de Matheus Henrique e Wallace. Com esse resultado no agregado, o Cruzeiro está vencendo por 2-1 no agregado e estará enfrentando o Libertad do Paraguai na próxima fase, nas quartas de final. Já na Libertadores também 25 minutos de jogo, Bolívar 0, Flamengo 0, no agregado 2-1 para o Flamengo. Capri. Muito bem, então vai dando por enquanto Flamengo e Cruzeiro nas competições continentais. 9h55 do que você ouviu do Zubeldia aí, do Bobadilha, Pretzel, gostou aí? É isso mesmo? O Zubeldia tá correto nas colocações dele? O Bobadilha é um cara que tá ganhando espaço, né? E acho que foi muito bom ter posto ele na entrevista. O melhor em campo foi o Caleri, pra mim. E o Franco jogou mais que o Bobadilha, mas o Bobadilha fez um bonito gol. Talvez por isso ele esteja na entrevista para ganhar espaço também, né? Agora, é um jogador que precisa de afirmação ainda, mas hoje fez um bom jogo, porque o gol cresceu demais a atuação dele, deu muita confiança. E o Zubeldia foi muito tranquilo na entrevista, né? Ressaltando muito a felicidade óbvia de colocar o time nas quartas de final, sabendo que o caminho ainda é longo, porque tem a Copa do Brasil e tem também as quartas de final da Libertadores, que é contra o Botafogo. Pô, tu vai pegar o Galo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores. São times difíceis. Não são times tão fáceis, apesar de que contra o Galo acho que o São Paulo é favorito, contra o Botafogo não. Então, o Campeonato Brasileiro, será que começa a entrar num segundo plano? Provavelmente sim, quando ficar acavalado aí o jogo quarto e domingo. Então, ele vai administrar bem o elenco, né? Mas ele trabalhou bem, acho que o São Paulo deu uma recuada, e ele até falou um pouquinho sobre isso, né? Mas também teve a presença do Nacional aumentando o seu poder ofensivo, mas né, o Zubeldia tranquilo. Hoje não ficou ali reclamando da arbitragem, né? Não tomou cartão, que já é uma grande coisa também em relação ao seu comportamento. Mas é fato que o trabalho dele no São Paulo é um trabalho bom e pode render algum grande título ainda nessa temporada, Capri. Muito bom. Paulo do Vale, o PDV, qual é o protocolo aí? Tem mais jogador para falar? Mais alguma informação do esquerdo? A gente está tentando também uma comunicação aí com o Hospital São Luís, que disse que não tem ninguém lá, ninguém deu entrada. Mas se ele não deu entrada no São Luís, não é possível, não é? Faz quase uma hora que ele deixou o gramado aí do Morumbi. Mas será que ele não tá no posto do Morumbi, na ambulância? Pode estar, né? Porque pegou a saída do estádio também. Talvez ele esteja ali. Porque eu tô vendo o Puzóvio aqui, o Puzóvio já falou com umas 5 pessoas já, ou eles não querem confirmar que ele tá no CTI, ou tá sendo atendido, mas todos dizendo que não há ninguém com esse nome ainda no Morumbi. No Hospital São Luís ali do Morumbi, onde o Bruno Puzóvio está tentando contato, eles dizem que ninguém deu entrada lá, mas não é possível, não é? Porque se já faz uma hora que aconteceu o fato, ele saiu ainda, não é, o Pretzel? E aí vai com batedor, a ambulância vai com a sirene ligada. Sem dúvida. A não ser que o Nacional possa ter segurado no estádio, naquele posto de saúde que tem na saída ali, onde a imprensa costuma entrar. Entrava antigamente, onde entram as duas delegações ali. Mas acho difícil, porque ali não tem muita estrutura, né? Vamos ver. O PDV está atrás da informação, aí daqui a pouquinho a gente vai atualizar e torcendo para que o esquerdo, jogador do Nacional, possa se recuperar da melhor maneira possível. São 9h58, 2 minutos para as 10, no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Fala aí, Pretzel. O Advíncula foi expulso, cara, com 14 segundos de jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que é a expulsão mais rápida da história do futebol. 14 segundos de jogo. Deram a saída, ele vai dividir com o jogador do Cruzeiro, pisa no tornozelo e o Vilmar Rodan põe ele pra rua.
É brincadeira, né? Impressionante. E o Atlético Paranaense classificou, Puzóvio? Classificou sim, Capri. Agora na próxima fase pega o Racing da Argentina nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vai ser dureza, dá mais uma pedreira aí pro Atlético Paranaense, hein, Pretzel? O Racing também é parada dura. O Racing é bom time, é um dos favoritos ao título da Sul-Americana. A gente vai ter do lado do Corinthians, né? Corinthians e Fortaleza, Racing e Atlético Paranaense. Que grandes jogos de quartas de final. Hein? Do outro lado, Cruzeiro e Libertad, porque o Boca se abalou demais com a expulsão do Advíncula e o Cruzeiro fez 2-0 rapidamente. Então o Boca está transtornado, está perdido e o Cruzeiro está amassando o Boca nesse momento. Se bobear, vira mais de 3, se bobear, se o Cruzeiro continuar apertando. Aí o Cruzeiro passando, Cruzeiro e Libertad, e na parte de baixo, Independente de Medellín e Lanús. Cruzeiro cresceu, hein, para chegar na final, hein, Capri? Cresceu, hein? Sim. Não, o Cruzeiro está jogando um futebol muito convincente. Acho que Cruzeiro e Fortaleza são times que têm futebol hoje para chegar à final da Copa Sul-Americana tranquilamente. E vai vencendo aí com autoridade o Boca Juniors. E é bom ver essa recuperação do Cruzeiro, né? Que o time está se reerguendo, se reestruturando, depois de chegar no fundo do poço. O Cruzeiro chegou no fundo do poço, né, Pretzel? Bateu lá no fundo do poço. Chegou. E é bom ver que está se recuperando o Cruzeiro, viu? O Ronaldo deu uma injeção, dá para dizer assim, né? Salvou num primeiro momento, mas não aguentou a pressão, não aguentou os custos, né? O futebol é muito desgastante. E aí ele vendeu a parte dele para o Pedro Lourenço, que é um fanático pelo Cruzeiro, né? E esse não tem problema financeiro, então. Esse, se precisar assinar do lado, ele assina, né? Não tem problema nenhum. É, isso aí. Dinheiro é o que não falta e ajuda muito no momento como esse. Muito bem, PDV, qual é a situação aí? Tá falando ainda do Zubeldia? Me dá um panorama aí da área de entrevistas do Morumbi. Ó, Capri, a gente está já aqui na parte de zona mista, né? E até tentando apurar melhor essa questão do esquerdo, né? Os jogadores do São Paulo devem passar por aqui daqui a pouco, a gente traz a palavra. Eu estava conversando aqui com alguns funcionários do Nacional e assim, nem eles têm a exata dimensão do que de fato está acontecendo. E o que deixa tudo ainda de alguma forma mais apreensivo é que o cronograma do Nacional é de saída direto do Morumbi para o aeroporto, né? Então, assim, tem toda uma apreensão com relação à saúde do esquerdo e essa logística de retorno ao Uruguai. Pelo menos foi isso que um funcionário do Nacional acabou de me passar. Então, a gente está aqui ainda atrás dessa situação para atualizar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, viu, Capri? Nós também estamos aqui na retaguarda com Bruno Puzóvio, indo em busca da informação, porque no Hospital São Luís seguem dizendo que ninguém deu entrada lá. Bom, mas a gente tá em busca aí de todos os detalhes disso para poder trazer já para o nosso ouvinte a informação precisa no caso do esquerdo. São 10h02. Ô, Pretzel, o gabarito tá pronto aí, Pretzel? Já tem gabarito, tem as notas do jogo, hein? Pronto. E quase que o Boca faz um gol, hein? Com 10, quase. Bola raspando a trave do goleiro Cássio, viu? O jogo cresceu lá no Mineirão, porque o Boca também com um a menos foi para cima. Ô, Pretzel, para você, quem é o favorito para conquistar a Libertadores da América? O São Paulo é um time tricampeão da América, né? O São Paulo sempre é um candidato forte, né? Mas hoje eu acho que se eu tivesse que colocar assim, quem tu acha que vai chegar na decisão? Eu colocaria River Plate e Botafogo. E na Sul-Americana, quem é o favorito para ficar com o título? A parte do Corinthians aqui é dificílima, hein? Mas eu apostaria numa final entre Cruzeiro e Fortaleza. Campeonato Brasileiro, nesse momento, quem é o favorito para o título? Botafogo. Mesmo dividindo aí com a Libertadores? Mesmo dividindo. O Palmeiras vai direcionar toda a atenção para o brasileiro agora. O Palmeiras vai direcionar, mas tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Vai ter tempo para treinar. Tudo aquilo que o Abel reclamava do calendário, hoje vários palmeirenses ironizando. Aí é que tá o detalhe. Quando você fica reclamando muito do calendário, existe uma razão de você, por exemplo, ser um absurdo você disputar 10 jogos em 31 dias. Isso é um absurdo. Na parte quente do calendário é um jogo em cima do outro.
Lá no início da temporada tem tempo para treinar. Então não dá para entender muito bem. Por isso que o Campeonato Brasileiro tem que começar em fevereiro. Para não acavalar quando chegarem os mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores, perfeito? Aí tu não precisa jogar um brasileiro em meio de semana. Aí tu diminui um pouco a maratona. Então é um equívoco isso aí. Quem tá nas 3 competições acaba sendo punido, porque tem que jogar 10 partidas em 31 dias, cara. Isso é uma sacanagem da CBF. Exatamente, não é legal não. Bom, é o seguinte, deixa eu ir para o intervalo de 2 minutos, 2 minutinhos só, é um intervalo bem rápido, pode marcar aí, em 2 minutos a gente volta para seguir falando de São Paulo 2, Nacional 0 e os desdobramentos desse jogo, para seguir acompanhando Flamengo e Cruzeiro em Libertadores e Sul-Americana, já o gabarito do Alexandre Pretzel e mais do Paulo do Vale no Morumbi. 2 minutos só, anota aí, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Um chamado. Jared Cannonier, you was scary, dude, but I wanna test myself against you. This is the call of a war. Para uma guerra no peso médio. Sábado, dia 24 de agosto, Caio Borralho fica frente a frente com o top 5 da categoria, Jared Cannonier. E a brasileira Tabata Ricci tem teste de fogo contra a veterana Angela Hill. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h06, apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio. Deixa eu ouvir os gols aí do São Paulo, Michel Lopes. Eu quero ouvir os gols do Tricolor, os gols que garantiram a vitória do São Paulo e a classificação às quartas de final. Ulisses Costa emocionou o Morumbi, emocionou os São Paulinos no Brasil e no mundo. Vamos lá, finalizando aí com o gol do Caleri, que fechou o placar do Morumbi, toca no Caleri que é gol. Ulisses Costa, conta aí, como é que foi a classificação Tricolor? Vai, Ulisses! Ulisses Costa! Vem São Paulo, abertura para Bobadilha, bateu pro gol, lindo, 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 lindo! Bobadilha para São Paulo! A bola foi solta pelo setor de esquerda, acaba no ataque na velocidade, recolheu, entrou de frente para a grande área depois da ajeitada de bola do Caleri. Ele enche o pé na linha frontal da
grande área, a bola vai no ângulo. Ela vai no ângulo direito do Merria e morre no fundo do gol. Bobadilha, golaço, lindo gol de Bobadilha, gol emoção maior do futebol e essa emoção Bobadilha que você proporciona à torcida campeã da Libertadores, São Paulo 1, Nacional 0, São Paulo 1, Nacional. Obrigado pela audiência, meu irmão ligado no futebol Bandeirantes, obrigado, a bola volta no toque de bola, recolhe o Coutinho pelo comando de ataque, vai para a finta, aperta na marcação, domina novamente no campo de ataque, recolhe pelo comando, vem pro toque, contigo no comando de ataque, cruzamento na grande área, Caleri de cabeça! Assistência pela direita de Wellington Rato, na medida pro Caleri que subiu em cima do zagueiro, cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Merria. Ele olhou e o Caleri saiu comemorando depois de cabecear, colocando a mão na orelha, querendo o grito da torcida tricampeã da Libertadores, a torcida do São Paulo. Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Que assistência do Rato pela direita, espetacular na linha lateral. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols da vitória São Paulina sobre o Nacional no Morumbi por 2-0. Tempo e placar de jogo no Mineirão e no Hernando Siles em La Paz, Bruno Puzóvio. Informa aqui, Capri, 40 do primeiro tempo, 0-0, Bolívar e Flamengo. O Flamengo vai passando. E lá em Belo Horizonte, também 40 do primeiro tempo, Cruzeiro 2, Boca Juniors 0, Cruzeiro passando para as quartas de final da Sul-Americana. Agora, o Pretzel, esse time do Bolívar também é grossinho, hein? Os caras não nasceram nem cruzamento em casa, gente. Aí é dureza. O time é muito ruim mesmo. É ruim, tá louco. É ruim. E o Flamengo tá fazendo até agora um jogo seguro. O Bolívar não teve nenhuma grande chance até agora. É isso, o Flamengo tá jogando ali o suficiente para não tomar sustos, não passar sufoco, tá desfigurado, são 6 jogadores sem condições de jogo, então, olha, achei que o Flamengo ia até se trancar lá atrás, formar 2 paredões lá de zagueiros, mas tá ali administrando essa vantagem aí e vai garantindo essa classificação, por enquanto, sem sustos lá no Hernando Siles. São 10 horas e 11 minutos. PDV, a situação aí no Morumbi, PDV. Tô esperando o Rafael passar aqui na zona mista, Capri. Em breve, o goleiro do São Paulo vai bater um papo por aqui. Hoje o Rafael nem foi exigido, né, Pretzel? Praticamente nem trabalhou hoje o Rafael. Fez uma defesa no segundo tempo e teve uma bola na trave também. Hoje ele teve sorte. Tudo no segundo tempo, quando o jogo já estava 2-0 para o time do São Paulo. Então, não foi muito exigido o goleiro Rafael. Ele teve uma falha no último jogo do São Paulo, né? Foi ali criticado, mas hoje nem foi exigido. Mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Rafael, que para mim é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni que o São Paulo encontrou. É o melhor. Sei que tem gente que olha com... O torcedor do São Paulo não, mas outros torcedores olham com desconfiança para o Rafael. Eu gosto dele, eu acho ele um bom goleiro. Eu acho ele um goleiro de boa qualidade. Acho que é o melhor que o São Paulo teve pós-Rogério Ceni e vai falar agora com o Paulo do Vale. Um confronto de ontem entre Botafogo e Palmeiras. Então vou pedir para você projetar esse duelo das quartas de final pelo que deu para acompanhar e também, se você me permite, da Copa do Brasil no sorteio. Vocês também pegam outro brasileiro, obviamente, né? Copa do Brasil, pegam outro brasileiro, mas uma equipe de alto nível também do futebol brasileiro. Então vou pedir para você projetar esses confrontos nas Copas, que aparentemente é o que o São Paulo vai priorizar nesse momento, né? Olha, vão ser jogos dificílimos. A gente vinha até conversando no vestiário que agora vão faltar 3 meses para a reta final do campeonato e, cara, a gente vai precisar ainda mais aumentar o ritmo de treinamento, de concentração, de recuperação, porque vão ser jogos dificílimos e a gente tem que estar muito preparado para isso. A gente quer muito vencer, chegar nas competições, mas sabemos que vamos enfrentar grandes adversários e nós temos que estar o melhor preparado possível. Então,
tanto nas Copas como também no Brasileiro, que temos jogos difíceis e que nós vamos buscar o nosso melhor também para estar continuando no alto da tabela, para aproximar ainda mais da parte de cima. Nós vamos fazer o nosso melhor e eu acho que é isso que nós estamos pensando, mas é claro que jogo a jogo, eu acho que agora a gente tem que comemorar hoje a vitória, a classificação, mas já pensar no jogo de domingo, que é o Vitória, que vai ser um jogo muito importante que a gente tem em casa, e eu acho que ir pensando jogo a jogo para que a gente possa sempre fazer o nosso melhor e estar buscando vencer sempre. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho da chegada, né, de vocês. O ônibus até estava um pouco mais lento, toda aquela atmosfera, muita fumaça vermelha. O que vocês conversaram também sobre isso lá dentro? De que maneira isso deu um gás para vocês no jogo de hoje? Cara, a gente consegue ali através da janela ver a reação de tantos torcedores, né? Eu acho que no jogo a gente está tão concentrado, focado, que a gente não consegue, a gente escuta, mas a gente não consegue focar como a gente no ônibus na chegada vê a reação, a fisionomia, sabe, de cada torcedor. Então isso é muito legal. O nosso trabalho é feito pelo torcedor e a festa que ele fez mais uma vez foi muito linda, e isso só nos motiva a entrar em campo e fazer ainda mais o nosso melhor para que a gente possa levar a alegria, e cara, para nós é uma satisfação muito grande. Eu já falei que um dos momentos mais marcantes todas as vezes que eu venho aqui jogar é a chegada, é a recepção da torcida, e isso para mim é algo que vai ficar marcado sempre na minha vida. Ô Rafael, está fazendo uma análise, por que a torcida abraçou esse time? Cara, aí tem que perguntar muito para eles, mas desde que eu cheguei aqui, não só eu, mas todo o grupo se sentiu muito abraçado pelo torcedor. E eu vou te falar uma coisa, isso faz muita diferença pra gente, cara. Isso faz muita diferença. O torcedor com certeza é um jogador a mais que a gente tem em campo, por isso que a gente tem tanta força no nosso estádio, por isso que a gente tem crescido muito. O nosso trabalho é feito para eles, como eu disse anteriormente. Então, assim, ter essa união, isso faz toda a diferença, ainda mais em jogos dificílimos que nós vamos ter e que nós estamos tendo. Então, eu só queria agradecer o torcedor mais uma vez por lotar o estádio, por nos ajudar o tempo inteiro cantando. Nos momentos ali de dificuldade no jogo, eles estão cantando também, estão ali nos motivando. Isso faz com certeza total diferença para a gente dentro de campo. Amanhã, Rafael, sai mais uma convocação do Dorival. Normalmente vocês ficam sabendo ali um pouco antes, você acha que vai estar, acha que pode ter mais companheiros do São Paulo nessa lista. O Ederson voltou de lesão, né, Rafael? O principal goleiro da seleção. Não sei se isso pode mudar um pouco. A gente sempre fica sabendo na hora, na verdade. A gente nunca sabe antes. Mas eu vou torcer para que, quem sabe aí, talvez o Lucas, né? Eu acho que o Alisson também, se não tivesse se lesionado, tinha grandes chances de ir, são grandes jogadores. Eu acho que a gente vem num ritmo muito bom de jogos, e isso vai fazer com que grandes jogadores apareçam e que vão ser aí chamados, não só pela seleção brasileira, mas por outras seleções também. Eu vou estar torcendo para, independente de quem esteja nessa convocação, mais uma vez, para a nossa seleção ganhar os 2 jogos que a gente tem pela frente, subir na tabela, e eu vou estar sempre fazendo o meu melhor no São Paulo e preparado para, se precisar, se contarem comigo, eu estarei aqui à disposição, porque para mim vestir a camisa da seleção sempre será um sonho. Ô Rafael. Então, Capri, Rafael falando aqui, né? Amanhã, quem sabe, figurando na lista do Dorival, lembrando que o Ederson voltou, né? Ficou fora da Copa América. A gente tem hoje talvez Ederson, Alisson e Bento aí como os 3 principais da seleção. Talvez o Rafael seja aí uma 4ª opção para o Dorival, Capri. Você vê algum jogador do São Paulo convocável para amanhã, Pretzel? Eu acho que não. O Lucas parece que existe uma resistência a ele na seleção, né? Mas seria um jogador, sim, em condição de ser chamado, sem dúvida. Mas acho que não haverá. Também acho que nesse momento o São Paulo não deverá ceder nenhum jogador à seleção brasileira. Vamos ver, né? Como disse o PDV, o Ederson está de volta ao Manchester City, ele perdeu a Copa América por contusão e vamos ver como sinaliza amanhã, 11h30 da manhã, a convocação do Dorival Júnior para a seleção brasileira, que irá enfrentar Equador no dia 6 de setembro, em Curitiba, 10 da noite esse horário, e depois, no dia 10, uma terça-feira, o Brasil joga contra o Paraguai em Assunção. São 10h18, 10h18. Eu vou para o gabarito, mas eu não sei lá no Morumbi qual é a situação.
se vai ter mais jogador falando aí, se eu posso ir pro gabarito, ou PDV, me dá um panorama aí só para eu poder entender aqui como a gente segue com o apito final. PDV? Oi, Capri, desculpa, eu tava sem seu retorno aqui, não tava ouvindo sua voz, pode repetir? Não, só me dá um panorama aí de como tá a situação, vai ter mais gente para falar ou eu posso ir pro apito, pro gabarito aqui com o Pretzel? Olha, por enquanto tá só o Rafael por aqui. Eu tô vendo aqui o Felipe, assessor de São Paulo, trazendo o Lucas, então daqui a pouco o Lucas deve falar, mas antes ele fala com as detentoras. Sim. O Lucas tem ido bem no São Paulo, Pretzel, ele chegou naquele estilo arrasa quarteirão, com tudo, né? Chegou do futebol inglês com uma intensidade enorme, gigante. Hoje o Lucas está naquele mesmo padrão que chegou, ainda continua sendo o grande craque do São Paulo. Como é que tá o Lucas, hein? O Lucas está bem, para mim é o principal jogador, então ele teria condição de ser chamado para a seleção. Hoje ele fez uma atuação na média, a média dele sempre é uma nota 6,5. Ele não joga pior do que isso e não tem sido, por exemplo, um craque. Mas é o principal jogador do São Paulo, sem dúvida. Tem uma facilidade para carregar a bola, né, para mudar de direção, além da liderança também pela qualidade que ele tem. Né? Sim. Ô, PDV, quais o São Paulo está contratando aí, contratou tem alguns gol, jogadores nessa... Tem gol, hein? Opa, tem gol? Gol do Boca, hein? Gol do Boca, Opa. Milton Jimenez. Agora Cruzeiro 2, Boca 1. Com esse resultado teremos pênaltis. Ainda temos 46 minutos de bola rolando, ainda teremos uns minutos de acréscimo, mas com esse resultado, o Boca que venceu o primeiro jogo por 1-0, teremos pênaltis se esse placar se mantiver, Capri. Mas o Pretzel, o Cruzeiro tomou um gol aí do Boca com 10 em campo. Sim. E outra, o Boca já tinha perdido o gol. Falha do Cássio, viu? Falha do Cássio. Lance em revisão com o Vilmar Roldan. Com o Vilmar Roldan, todos os lances merecem revisão. Então. Mas o quê? De revisão por conta de impedimento? É isso? Mas, gol legal. Gol legal. Gol legal. Então, vamos falha lá. do Cássio. Vai ser com emoção também, né? Falha do Cássio. Falhou o Cássio? Falhou. Cássio, que no fim de semana tomou o gol mais bonito que ele viu na carreira. O gol do rapaz lá do Vitória, um gol de bicicleta, né, Pretzel? Ele falou, esse foi o gol mais bonito foi um golaço que eu do tomei. Alejandro. Do Alejandro, isso mesmo. E eu nunca tomei um gol tão bonito como esse. Mas tem bom gosto para tomar gol o Cássio também, porque foi um golaço mesmo do Alejandro. Uma bicicleta, né? Então, uma bicicleta indefensável, foi muito bonito mesmo o gol do Alejandro. Bem, são 10 horas e 21 minutos, eu quero ouvir o Lucas. Antes do gabarito, eu quero ouvir o Lucas porque é um jogador importante, jogador que o torcedor São Paulino ama e com razão. E o Lucas vai falar aí, né, PDV? Na verdade, acho que não será o Lucas, será o Caleri, mas ele ainda não está por aqui. Só atualizando a situação do esquerdo pelo que a gente conversou. Ele chegou, a questão dele do São Luís, Einstein e tudo mais, é que ele chegou a ser encaminhado ao Albert Einstein, informação colhida aqui, mas de fato depois foi para o São Luís, aqui da região do Morumbi. A segunda informação, lembra que eu trouxe sobre o voo do Nacional direto saindo aqui, né, pelo menos aí do aeroporto, saindo aqui do Morumbi. Esse plano, essa logística já foi abortada. O Nacional fica por aqui porque a situação é bastante instável, a gente pode dizer assim no primeiro momento, a respeito do esquerdo. Então o Nacional, num primeiro momento, não retorna ao Uruguai. Toda a delegação fica por aqui aguardando aí o desenrolar com relação à saúde e à parte clínica do esquerdo. E segue aí o Nacional, não saiu do Morumbi ainda, é isso, ô PDV? Exatamente. Inclusive o ônibus por aqui, vejo até aqui algumas pessoas num corredor aqui, né, onde a gente não tem acesso, obviamente, tendo uma certa reunião, um clima de apreensão. Inclusive o médico eu estou vendo aqui o médico do São Paulo, que é o Galotti. Ele está conversando com alguns integrantes da comissão técnica, enfim, né, da delegação do Nacional. Com certeza o assunto é a situação do esquerdo. E daqui a pouco alguém passando por aqui, acho que vai ser o Rafinha, tá, Capri? Então daqui a pouco a gente tenta trazer a palavra do Rafinha. Eu tô puxando aqui a ficha do esquerdo, o Pretzel. Juan Manuel Esquerdo Viana. Ele é de 4 de julho de 1997, tem 27 anos, portanto, jovem, não é? Ele é natural de Montevidéu mesmo e ele começou
no Cerro, depois foi para o Peñarol, aí passou pelo Montevideo Wanderers, pelo Atlético São Luís, voltou para o Montevideo Wanderers, chegou no Nacional, voltou teve uma passagem no Liverpool e voltou agora para o Nacional. Veja que de 2018 para cá ele trocou de time todo ano, não é? Todo ano ele estava numa equipe. E é jovem, não é? Ele é um jogador muito jovem e, enfim, vamos torcer para que ele se recupere e sem nenhum tipo de problema, que ele tenha aí recuperação plena, o esquerdo zagueiro do Nacional de Montevideo. Bom, ô Pretzel, eu vou chamar o Gabarito aqui, tô preocupado com o horário aqui, eu vou chamar o Gabarito, né? O Capri. E as notas aí de Nacional e São Paulo. Diga lá, PDV. Só mais uma informação, porque muita coisa aconteceu nesse jogo, né? Fora do campo. A gente teve também a confusão nas arquibancadas com relação aos torcedores uruguaios. E até conversando aqui com o delegado César Saad, ele passou o seguinte: 21 detidos, todos uruguaios, até porque começou aí a rodar na internet uma informação, uma possibilidade que poderia ter torcedores de clubes aqui de São Paulo envolvidos na confusão e tal, mas todos uruguaios, pelo menos, detidos dentro do Morumbi com relação àquele quebra-quebra, tal, algumas cadeiras arremessadas. Informação aqui do delegado César Saad. Bom, pelo jeito aí vai um prejuízo para o São Paulo que vai cobrar do Nacional. Foram muitas cadeiras aí destruídas, não é, o PDV? Olha, eu vi pelo menos umas 10, viu, Capri? Mas creio que bem mais. E realmente o clube que tem que arcar, né? Ele fica responsável pelos atos, pelas atitudes dos torcedores. Vamos ver aí qual vai ser que é um prejuízo, né, Pretzel? Que um clube vai cobrar do outro. O São Paulo não vai abraçar esse prejuízo, claro, né? Prejuízo gigantesco. É que nem os Grenais lá, né? Tem torcida visitante, eles quebram tudo. E aí depois apresenta o boleto e paga a conta. Eu acho uma vergonha isso, mas vai ter que acontecer com o Nacional, né? Sim, sem dúvida. O Nacional vai ter que abraçar esse prejuízo aí, porque a sua torcida destruiu tudo, né? Fez um negócio muito feio. Bom, vamos lá então, eu vou trazer aqui o gabarito do jogo, o Pretzel vai dar as notas. Enquanto isso, o PDV segue por lá na região das entrevistas do Morumbi e nós seguimos também em busca de informações sobre o estado de saúde do esquerdo, enquanto o capitão São Paulino fala aqui no apito final no microfone Bandeirantes. Vai lá, PDV. Eu não estou com cabeça para isso agora não, estou concentrado em jogar, voltar a jogar, fazer o quantidade de mais jogos possíveis que eu puder. Fiquei muito tempo, fiquei meio ano machucado, né? Perdi aí o primeiro semestre todinho. Eu não estou preocupado com isso não, estou preocupado em jogar só e a minha situação é clara. Se tiver que renovar, eu sento com o São Paulo e converso, mas eu não estou pensando nisso não, quero jogar e, né, poder chegar mais hoje nas Copas e continuar fazendo um bom trabalho com o Campeonato Brasileiro. Rafinha, como foi o papo com o Bobadilha? Você falou pra ele, eu te falei. O que você falou pra ele antes? Conta pra gente. Não, que a gente treina, né? A gente treinou, a gente vendo o que a gente consegue colocar em prática no jogo, que a gente treina, né? O professor Zubeldia, né, repete tantas vezes que a gente, os treinamentos, as coisas pra gente fazer, e hoje deu certo. A gente falou pra ele, pra ele chegar ali como o terceiro homem de surpresa, e acabou fazendo um golaço. É um moleque de ouro, a gente torce muito por ele, né? Tá crescendo cada vez mais e fico feliz por ele ter feito o gol que a gente treinou. Rafinha, até pelas escalações do São Paulo e também pelo calendário, a tendência é que as Copas sejam prioridade a partir de agora, afunilando, né, chegando longe. Queria que você projetasse esses dois adversários de alto nível do futebol brasileiro que o São Paulo vai enfrentar, Botafogo e Atlético Mineiro também na Copa do Brasil, e se facilita da questão logística, um adversário que vocês já estão mais acostumados a enfrentar aqui no Brasil nas quartas de final, ou pela qualidade que vocês já reconhecem do adversário, vai ser pedreiro pela frente. Vitória domingo, né? Cara, meu pensamento é no Vitória domingo. Isso aí tá longe, é outra situação, Atlético Mineiro, Botafogo, não. A nossa final é domingo contra o Vitória aqui em casa, que a gente tem que ganhar de qualquer jeito, né? Pra gente se manter nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não vai priorizar nada. O São Paulo tem que estar nas 3 competições. A gente tem que se preparar, todo jogador sabe da responsabilidade que é jogar no São Paulo, então a gente tem que se manter nas 3 competições, né, bem, e no Brasileiro, mais ainda, que a gente vai jogar em casa, no campeonato mais difícil que tem, a gente tem que fazer o dever de casa e com força total domingo. Depois a gente pensa nas Copas, mas a nossa decisão é domingo contra o Vitória em casa. Rafinha,
Domingo, uma situação com o Patrick que todos os jogadores ficaram preocupados. E hoje uma situação com o esquerdo, né? Que foi levado direto ao hospital, a gente não sabe ao certo. Você é um cara experiente, já passou por muita coisa no futebol. Como é que fica a cabeça dentro de campo? Domingo, um jogador do time de vocês, hoje um jogador do time do Nacional. Imagino que o pessoal, essa coisa de não saber para onde vai, o psicológico, o que dá para falar a respeito disso? Cara, essa pergunta assim, eu vou te falar a verdade, cara. Por ter tanta experiência já no futebol, né? É gostoso jogar com casa cheia, com ambiente assim, né, favorável, às vezes com torcida contra, é um espetáculo, mas essas coisas me assustam, cara, não vou te mentir não. Essas coisas me assustam muito, o que mais me assusta no futebol é essas coisas, às vezes um jogador cair num campo, briga em torcida, a gente sabe que tem família lá na arquibancada, essas coisas me assustam. E agora no jogo passado contra o Palmeiras tivemos o lance do Patrick, e esse jogo de hoje com esse amigo do Nacional. Então assim, cara, torce para que Deus põe a mão nesses meninos, para que nada aconteça, a gente torce, né, para que a gente possa começar o jogo bem, terminar o jogo bem inteiro, né, não só nós como os adversários também. Aí eu não sou de fazer média com ninguém não, eu falo do fundo do meu coração mesmo. Do outro lado também os adversários, mas são pessoas que têm família, têm pai, têm mãe, têm filhos. A gente torce para que ninguém tenha problema nos jogos, né, então assim, a gente fica triste porque, né, acaba deixando o espetáculo, todo mundo preocupado, né, que está no campo, mas então, com fé em Deus, e tomara que ele melhore rápido. Rafinha, eu queria... Tá aí, Capri. Rafinha, então, falando a respeito disso, né, algo que acaba mexendo aí com todo jogador. Muito bem, 10h30 vai marcar o quinto na hora oficial do Brasil. Vamos para o gabarito do jogo, as notas de Alexandre Pretzel para São Paulo 2, Nacional 0. Agora é com você, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E já pode subir também o hino do Nacional, porque a gente vai começar pelas notas do time uruguaio. E a nota do goleiro Merria, vai Pretzel. Merria 6, evitou um placar mais avantajado. Lozano 5. Coates fez um bom primeiro tempo, mas saiu no intervalo, provavelmente machucado. 5,5. E o esquerdo, que também saiu aí com problema, entrou no lugar dele, né? Sem nota, vamos preservá-lo. Sem dúvida. O Emiliano Velasquez acabou entrando ali no lugar do esquerdo. Entrou aos 46 do segundo tempo, também não... sem nota. Polenta, 4. Rapaz, esse Polenta, ele parece um boxeador, ele é muito grande. Ele surgiu muito bem, todo mundo queria, lembra? Teve para vir pro Brasil várias vezes, mas... Ele, na hora do tos ali, que ele foi tirar o tos, o Rafinha estava ao lado dele, mas ele é o dobro do tamanho do Rafinha, grandão, parrudão. Nossa, dá medo de chegar perto do Polenta, viu? Tá doido. Gabriel Baez, 4. O meio de campo do Nacional teve o Oliva. 5. Sanabria. 5. O Nicolas Rodrigues entrou no lugar do Sanabria. Melhorou bastante, 5,5. Alexis Castro. 3. Saiu para a entrada do Maurício Pereira. 6. Galeano perdeu um gol incrível, 5. Betancur, 4. Saiu para a entrada do Eraço. Bem melhor, 6. Zabala, muito físico, muita luta, mas pouco futebol, 5. Foi embora para a entrada do Nico Lopes. Bateu uma falta e quase fez o gol. Sobe a nota, 5,5. Técnico Martim Lazarte. Fez o possível, né? O Nacional é um time fraco, muita tradição, muita história, mas não dá, né? Nota 5. Muito bem, aí o gabarito do Nacional de Montevidéu, Clube Nacional de Futebol. A gente muda o hino e vai agora para as notas do São Paulo Futebol Clube. Começando pela nota do goleiro Rafael. Rafael, 6. Não foi muito exigido, fez uma boa defesa e aí deu uma bola na trave contra ele, mas aí tem a sorte, né? Que o Pereira chuta, a bola pega na trave e no rebote o Galeano perdeu o gol. Mas nota 6 pro Rafael. Nota do Rafinha, que agora há pouco falou Rafinha, ao Paulo do Vale. 6. Arboleda. Arboleda, 6.
Alan Franco. 7. Desde que o Zubeldia chegou, é o dono da defesa. 7. E fechando a defesa do São Paulo, na lateral esquerda, Wellington. 6. Meio de campo do Tricolor teve Bobadilha. Bobadilha, 7. Luiz Gustavo. 7. Lucas Moura. 6. Saiu para a entrada do Marcos Antônio. Marcos Antônio entrou, tomou um amarelo, né? Entrou sem nota, viu? Eu gostaria de dar nota para ele, mas sem nota por esse amarelo bobo. Vai ser útil o Marcos Antônio ao São Paulo? Eu acho que vai, acho que vai. Tem qualidade, acho que vai. Mas como todo jogador que veio da Europa, ele ficou um tempo sem treinar, então ele está se adaptando agora. Luciano. Luciano hoje 5. Ele marca um golaço, um voleio belíssimo no primeiro tempo. Foi o único lance, pouco, né? O único lance dele. Ele faz aquele gol ali, é gol para placa no Morumbi. Seria um voleio belíssimo. Mas não deu, foi por cima do gol. André Silva entrou no lugar dele. Sem nota. Wellington Rato. 6,5. Saiu para a entrada do Rodrigo Nestor. 5. Toca no Caleri que é gol. Melhor em campo. Sempre um lutador, um cara que é decisivo. Participou do primeiro gol, fez o segundo e uma preocupação total para a defesa do time do Nacional. 7,5. Quem tem um jogador como o Caleri não pode abrir mão, né? O Caleri é o tipo do jogador raro, né, Pretzel? Faz gol, mas se entrega, luta, briga, marca, dá carrinho. Enche os olhos o Caleri, né? Enche os olhos. Eu acho que ele é um jogador. Ele não é um centroavante brilhante, mas ele é um cara de temperamento, de posicionamento, de colocação. E ele é um bom finalizador. Cabeceador e finalizador. Então é um jogador importantíssimo. Sim, sim. Nota do técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia hoje teve um jogo fácil pela frente. Time de paciência, um time sem estresse. Fez o primeiro gol aos 31 do primeiro tempo. Ali o São Paulo não era brilhante, mas dominava o jogo. E fez o segundo gol a 2 do segundo tempo. Isso facilitou demais. E também o problema com o rapaz do Nacional, com o esquerdo, né? Então assim, ó, não foi uma atuação brilhante do São Paulo, mas Libertadores é aquilo que a gente já falou. Libertadores se classifica. Não precisa jogar bem, não precisa ter grande desempenho. Então, em 180 minutos, São Paulo, 2-0, está nas quartas de final para pegar o Botafogo. Nota 7 para o Zubeldia. E para fechar o gabarito aqui, nota da arbitragem comandada pelo John Ospina. Ele apita bem melhor que ele apitou hoje, viu? 4 para ele, viu? Mas não interferiu no resultado, né, Preto? Mas errou uma falta, o cartão amarelo pro Luiz Gustavo foi um absurdo. Inverteu algumas faltas bobas também. Ele é bom árbitro, esse cara. Apitou muito mal hoje. Enquanto isso, o Vilmar Rodan tá dando aula lá no Mineirão. Tá indo bem o Rodan. Tá indo bem, dando aula. Aliás, tempo e placar de jogo no Mineirão e no Hernando Siles em La Paz. Bruno Puzóvio. Início de segundo tempo em ambas as partidas. No Mineirão, o Cruzeiro está vencendo o Boca Juniors por 2-1. No agregado, 2-2. Se o placar se mantiver assim, teremos disputa por pênaltis. Já em La Paz, os times estão voltando. Por enquanto, 0-0 no agregado. O Flamengo está vencendo por 2-0. Capri. 10h36 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques está lá, pilotando toda a nossa máquina no YouTube da Rádio Bandeirantes, com Beto Rebeck na central técnica, Michel Lopes na mesa de som. Alô, Paulo do Vale, qual é a situação aí no Morumbi, PDV? Bom, Capri, ninguém mais deve passar por aqui com relação ao São Paulo. A informação de fato é essa sobre o Nacional, né? Eles voltariam já nas próximas horas ao Uruguai, coisa que não vai mais acontecer. A grande questão é que nem o Nacional sabe ao certo o estado de saúde do esquerdo. Pelo menos aqui a informação é de que ele está no Hospital São Luís. Mas ninguém sabe ao certo ainda, nenhum boletim médico foi divulgado com relação ao esquerdo, mas o Nacional não retorna nas próximas horas, vai aguardar de perto, obviamente não poderia ser diferente essa situação do esquerdo, mas ninguém mais passa por aqui, viu, Capri? Valeu. Então é isso, não é, PDV? Agora São Paulo mira o Campeonato Brasileiro, que é no fim de semana, não é? Domingão, 6h30, Vitória. Sabe quem vem ao Morumbi domingo, Capri? Thiago Carpini, hein?
Ah, é verdade. Vai estar de volta aí. Vai reencontrar os velhos comandados aí. Vamos ver como é que vai ser com o Carpini aí no Morumbi. Se bem o Carpini foi expulso, ele estava... Eu sei que algum último jogo do Vitória, eu não sei se ele estava cumprindo suspensão, que ele ficou 2 jogos que ele levou cartão vermelho, cumpriu suspensão, ele desfalcou o Vitória, inclusive na segunda-feira contra o Cruzeiro. Então eu acho que ele de fato volta a comandar o Vitória e deve reencontrar aí o São Paulo no domingo aqui no Morumbi. Vamos ver, né, se com o time reserva ou não do Tricolor Paulista, já que na quarta-feira tem outro jogo de decisão, outro mata-mata, a primeira perna aí desse duelo contra o Atlético Mineiro, quartas de final da Copa do Brasil. Só pedreira para o São Paulo e para os adversários do São Paulo também, Capri. Claro, é só parada dura, não tem moleza agora não, mas é como você perguntou aí pro Zubeldia, não é? O Campeonato Brasileiro deve ser agora um cumprimento de tabela, provavelmente, deve entrar com um mistão no próximo domingo, para depois dar atenção às Copas, né? Copa do Brasil e Libertadores, né, PDV? Essa é a meta do São Paulo daqui para frente? Olha, o Zubeldia não quis deixar isso muito claro, Capri, mas eu tenho a impressão que sim, pelo menos para esse jogo de domingo contra o Vitória, porque é quase que o mesmo esquema e com um dia menos de preparação do que aconteceu essa semana, né? Porque o São Paulo jogou domingo contra o Palmeiras no Allianz, depois de ter jogado quinta-feira no Uruguai. Aí 4 dias até o dia de hoje. Aí o São Paulo volta a jogar domingo, mas dessa vez no Morumbi, e aí com apenas 2 dias de preparação para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Eu apostaria que sim, o Zubeldia deve escalar um time que vem entrando em campo aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e dar uma descansada nesse time principal, viu, Capri? Muito bom. Domingo, 6h30, então, claro, com transmissão Bandeirantes, o São Paulo recebe o Vitória no Morumbi pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, PDV! Bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, PDV! Valeu, Capri, um abraço a todos. E tá indo pra reta final brasileiro aí, hein, Pretzel? Só mais 14 rodadas, né? O negócio aí tá apertando. Quem precisa de pontos, como o Corinthians, tá com um sinal muito, muito acionado aí, o alerta, porque tá próximo do fim aí já. Tá mais perto do fim do que da metade do Brasileirão, né? É que a gente só vai ter realmente tudo definido em cima e embaixo quando todos tiverem o mesmo número de jogos, né? E isso eu acho que vai demorar um pouquinho. Isso vai até novembro, eu acho, para encaixar os jogos, dependendo de quem cai fora e tal. O Flamengo, por exemplo, está se classificando. O Flamengo tem jogo para fazer. Enquanto ele ficar nas 3 competições, esse jogo não vai acontecer, que é contra o Inter. Então tem que analisar muito bem, né? Por exemplo, o Inter joga domingo contra o Cruzeiro pela rodada normal, perfeito, Capri? E na quarta-feira ele vai a BH enfrentar o Cruzeiro de novo no jogo atrasado. Então Inter e Cruzeiro se enfrentam domingo e quarta. É isso aí, campeonato cheio de asteriscos, porque times... Aí teve o problema lá com a chuva no Rio Grande do Sul, não é? Que atrasou aí muitas partidas, adiou muitas partidas. Teve o playoff da Sul-Americana, que alguns times não puderam jogar. Também tem isso. Calendário da América do Sul que a gente conhece com todas as suas dificuldades. 10h42, 18 minutos para as 11 da noite, no apito final da rede Bandeirantes e Rádio. Já fomos aqui para o Gabarito, já ouvimos o Paulo do Vale lá no Morumbi e o Bruno Puzóvio com o placar dos jogos aí, o tempo e o placar dos jogos de Flamengo e Cruzeiro, Puzóvio. 6 minutos do segundo tempo no Mineirão, o Cruzeiro segue vencendo o Boca Juniors por 2-1, no agregado 2-2. Se tivermos realmente este placar, teremos disputa por pênaltis para decidir quem avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Já em La Paz, temos um empate por 0-0 e o Flamengo está na frente no agregado por 2-0, Capri. O goleiro Rossi jogando muito bem. Muito bem mesmo. O melhor jogador em campo. Eu acho ele bom goleiro, viu? Muito bom goleiro, o Rossi. Eu acho que tá bem servido o Flamengo aí. O Rossi ele tá sendo importante seguro, porque ele tá na velocidade da bola. Tá seguro, não tá soltando uma bola. Então o Flamengo vai se classificando. Heroicamente não, mas vai fazendo um jogo seguro até agora.
E vai garantindo aí lugar nas quartas de final da Libertadores da América e dando sobrevivência ao técnico Tite. Muito bom. Pretzel, vamos ouvir aqui as informações do Corinthians. O Pedro Ramiro vai trazer aqui os detalhes do Corinthians, que está numa situação muito delicada no Brasileiro, mas está bem nas Copas, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana, tá? Nas quartas de final das duas competições. Então vamos às informações desta quinta-feira do Corinthians. O Pedro Ramiro atualiza tudo pra gente. Diz aí, Ramiro. Fala, Capri, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Bora falar desse Corinthians que vai a campo somente no próximo domingo, mas tem repercutido no mercado da bola. Afinal, estamos a 10 dias para o fim da possibilidade aí de registro no mercado da bola, quando ele fecha no dia 2 de setembro. O Corinthians está atrás de alguns jogadores, entre eles Arthur Cabral. Pois é, o Arthur Cabral que está hoje no Benfica. É um atleta que teve uma passagem pelo futebol italiano, chegou recentemente ao Benfica no ano passado, e o que eu tenho de informação é de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, há uma negociação acontecendo e os valores ainda não foram revelados, mas a tendência é que seja um empréstimo com opção de compra. E o Corinthians conta com o suporte financeiro do novo patrocinador Master, por isso o Arthur Cabral interessa sim. Mas não houve nenhuma evolução envolvendo esse assunto, tá? Para deixar bem claro ao torcedor, a torcedora que nos acompanha, que o Arthur Cabral, por enquanto, não passa de um sonho. É um jogador que tem 26 anos, pode atuar ali como atacante. Ele, inclusive, nessa disputa, nessas possibilidades que teve diante da equipe do Benfica, desde que chegou ao Benfica, tem 11 gols marcados. Tem 11 gols marcados, nasceu em Campina Grande, natural lá da Paraíba, e agora, nessa temporada, ainda não marcou gols. Na última tem 11 gols em 43 jogos, já passou pela Fiorentina, foi revelado pelo Ceará, depois passou pelo Palmeiras, enfim. O Corinthians segue monitorando esse atleta, e também tem aguardado o retorno de alguns jogadores para a partida de domingo. Domingo contra a equipe do próprio Fortaleza. O jogo que vai acontecer na Arena Castelão às 4 horas da tarde pela 24ª rodada do Brasileirão. O Corinthians já fez um treino até hoje e espera poder contar com o Yuri Alberto, Ranielli e Romero, que sequer ficaram no banco de reservas no meio de semana, participaram da atividade com o elenco no gramado. A expectativa é de que eles possam voltar na partida para domingo, afinal o Corinthians tem apenas 22 pontos em 23 jogos, está na 17ª posição e está tentando escapar de qualquer maneira. Eu falei de possíveis chegadas, vou falar também de os reforços que já chegaram e que podem até estrear no domingo. A tendência é que até amanhã o Corinthians resolva as situações burocráticas de Héctor Hernandes, atacante, e também do volante José Martínez, para que em breve eles possam estrear com a camisa do Corinthians já no domingo, mas vai depender se a documentação vai estar ou não pronta para amanhã, quando o Corinthians vai ter de registrar no boletim informativo diário da CBF. Ainda falando sobre Timão, o Wydad Casablanca do Marrocos, que já conseguiu contratar de graça o Pedrinho, artilheiro da Copinha do Corinthians nessa temporada, e a nova contratação da equipe do Marrocos, também está negociando a contratação por empréstimo do atacante Guilherme Biro. Os valores ainda estão sendo definidos, a tendência é que o Corinthians receba alguma remuneração pelo empréstimo, caso ele avance, essa situação avance. No ano passado, o Al-Sadd do Catar teve interesse na contratação do Biro por 33 milhões de reais, mas a gestão de Duírio Monteiro Alves não quis abrir negociações e agora ele pode sair sem custos num empréstimo ao Wydad Casablanca do Marrocos. O Biro tem contrato até o fim de 2027 com o Timão e só atuou em 10 jogos nessa temporada. Estamos de olho, viu, Capri, em tudo que acontece nesse Corinthians, em tudo que vai e pode acontecer com relação à equipe alvinegra, que precisa escapar da zona de rebaixamento e também pensa nas Copas. Na semana que vem tem disputa em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, contra o time do Juventude, e depois na outra também temos a disputa de quartas de final da Copa Sul-Americana contra a equipe do Fortaleza. Jogo importante para esse time comandado pelo técnico Ramon Dias. Grande abraço, Valeu. Capri!
Muito obrigado. Valeu, Pedro Ramiro, as informações do Corinthians. A gente aproveita e já emenda aqui o Palmeiras, também eliminado da Copa Libertadores da América pelo Botafogo. Me traz as informações do Verdão nessa quinta, diz aí Gustavo Soler. Tudo bom, Capri? Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras lambe suas feridas e foca no Campeonato Brasileiro após a eliminação na Copa Libertadores da América na noite de quarta-feira para o Botafogo em pleno Allianz Parque. O Verdão só terá o Campeonato Nacional até o final desta temporada para disputarem. Neste momento, é o terceiro colocado com 41 pontos, 5 a menos do que o próprio Botafogo, que neste momento é o líder, mas o Fortaleza pode assumir a ponta da tabela, já que tem um jogo a menos em comparação ao Verdão e ao próprio Glorioso. O time do Palmeiras, que nesta quinta-feira voltou às atividades na academia de futebol e no sábado terá o duelo contra o Cuiabá, jogo que acontece no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas às 6h30 da tarde, isso porque o Allianz Parque será utilizado para o show da banda Nat Roots. O Palmeiras lá atrás, né, Capri, tinha solicitado para a CBF a mudança da data da partida para jogar no dia 26, segunda-feira, data do aniversário de 110 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas a CBF deu uma desculpa um pouco esfarrapada. Disse que, por questões de logística, não daria para mudar a data da partida. Lembrando que a atual rodada terá início no sábado, encerramento na própria segunda-feira, e a outra rodada só começa no final de semana. Então Palmeiras e Cuiabá poderiam sim atuar na segunda-feira, já que o próprio Cuiabá não tem jogo para disputar no meio desta semana. Já que não foi possível, então Palmeiras joga no estádio do Guarani e neste sábado deve estrear o seu novo uniforme, a camisa número 3, que deve ser na cor dourada com detalhes em verde para a celebração dos 110 anos do Palmeiras, com o Verdão não podendo contar, Capri, neste final de semana, com Gustavo Gomes, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Choque Rei contra o São Paulo, e o volante Zé Rafael, que se envolveu naquela confusão bem da Zé Ruela, né, Capri, com o Rodrigo Nestor, foi expulso por enforcar o volante do São Paulo e o Rafael Claus colocou isso na súmula. Valeu, valeu, Soler, 10 minutos para as 11 horas da noite. Fala aí, Pretzel. Tem gol, hein? Pretzel. Tem gol. Tem gol? Tem gol. Em La Paz, Bruno Sávio, o brasileiro, abre o placar para o Bolívar. Agora no agregado 2-1 para o Flamengo. Olha, temos muito jogo ainda. Temos 13 minutos do segundo tempo. 3.640 metros de altitude. É coisa, viu, Capri? Tem muito jogo. No primeiro jogo, o Flamengo venceu no Maracanã por 2-0. Veremos aí quem passar enfrenta o Peñarol, 5 vezes campeão da Libertadores, Capri. E quase fez o segundo ainda, hein? Num chutaço de fora da área aí. Exatamente. Meu Deus, agora vai ser sufoco pra cima do Flamengo. Vai ser sufoco. Tomou 1-0 e agora o Bolívar vai com tudo pra cima, né? E tem a questão física, né, Pretzel? A gente sabe que o Flamengo não tá legal fisicamente. O time do Flamengo tem sido cobrado por isso. Tem a altitude. A tendência é que fisicamente o Flamengo sinta, não é? Por conta da altitude e dessa suposta preparação física que talvez não esteja suficiente, aí vai ser duro, hein? Não, muito duro. Se o Flamengo cair fora hoje é um vexame, não deixa de ser um vexame, mesmo com todos os seus problemas, porque o time que entrou em campo é um bom time. Se esse time joga um torneio aqui, não é um time ruim, não. O time que entrou em campo tá com o De La Cruz, tá com o Pulgar, tá com o Gerson, tem o Léo Ortiz, que foi contratado, tem o Ayrton Lucas, Luiz Araújo, tem a defesa titular, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Quer dizer, não é um mau time, não. Só que na altitude a gente já sabe como é que funciona. Você vai segurando todo o primeiro tempo. Chega no segundo tempo, vira um filme de terror, vira um pesadelo. É uma situação bem difícil mesmo. Bem, 10h52, você quer falar alguma coisa de Corinthians e Palmeiras, Pretzel? Nós ouvimos informações O Corinthians, muita gente achando que o Corinthians não tem que levar as Copas, né? Apesar da situação difícil no Brasileiro, olha como é que tá o Corinthians. Quartas de final para 2 jogos contra o Fortaleza e quartas de final para 2 jogos contra o Juventude. E outra, a data FIFA vai servir para entrosar jogadores e para recuperar quem tá fora.
Então o Corinthians vai ser forte aí no mata-mata da Sul-Americana contra o Fortaleza. Pode esperar, viu? Eu acho que serão 2 jogos bem interessantes contra o Fortaleza. E contra o Juventude, jogos parelhos. O Corinthians esse ano jogou 2 partidas com o Juventude, perdeu em Caxias e empatou aqui com 2 jogadores a mais. Então eu acho que serão jogos parelhos entre Corinthians e Juventude, porque o Juventude conhece muito bem a forma de jogar do Corinthians, né? Mas vamos ver com os reforços que estão chegando aí, como que as coisas vão ficar. Pior não ficará, vai melhorar sem dúvida. Não pode, né? Pior que isso é o caos para o time do Corinthians. Bom, Pretzel, é o seguinte, nós seguimos aí em busca das informações sobre o esquerdo e é impressionante, né? Como a gente está em cima, o Bruno Puzóvio já entrou em contato com Einstein, que não responde. No São Luís seguem dizendo que ninguém deu entrada por lá, mas a reportagem Bandeirantes vai ficar em cima dessa situação do esquerdo, o zagueiro do Nacional, que teve um mal súbito no gramado do estádio do Morumbi. Tem uma postagem agora da Marcela Rafael, da ESPN, que de acordo com o presidente do Nacional, o zagueiro esquerdo está no CTI do Hospital Albert Einstein em observação. Certo, então tomara, né? Vamos torcer aí para que ele esteja só em observação mesmo e que nada de pior, nada de mal aconteça com esse rapaz, a nossa energia positiva para ele aí. Pretzel, grande abraço a você, sempre bom descanso prazer. E amanhã tem Esporte em Debate, hein? Esporte em Debate amanhã é dia, hein? E se Deus quiser, com a recuperação do zagueiro do Nacional, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã a gente vai noticiar aí a recuperação do esquerdo e que esteja tudo bem com esse rapaz aí. Já voltamos aqui com o apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio 10h54. Rede Bandeirantes de Rádio. Um chamado. Jared Cannonier, you a scary dude, but I wanna test myself against you. This is the call of a war. Para uma guerra no peso médio. Sábado, dia 24 de agosto, Caio Borralho fica frente a frente com o top 5 da categoria, Jared Cannonier. E a brasileira Tabata Ricci tem teste de fogo contra a veterana Angela Hill. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. Heineken 00, Bradesco, entre nós você vem primeiro. Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, seus dias de glória merecem os novos bravos. Os pilotos e as equipes da Fórmula 1 já estão no circuito de Zandvoort para o Grande Prêmio dos Países Baixos neste final de semana. E muitas novidades, claro, no grid. Na equipe
equipe. Sauber, o russo Schwartzman substitui Valtteri Bottas no primeiro treino livre. É comum as equipes colocarem um novato para pilotar nessas sessões ao longo da temporada. Já para Sérgio Pérez da Red Bull, ele que vem em uma fase, uma mudança grande. Seu engenheiro de pista, Hugh Bird, não estará presente no circuito de Zandvoort. Ele está em licença paternidade. Assim, Pérez terá um substituto, um novo engenheiro para este final de semana no Grande Prêmio dos Países Baixos. A outra novidade está no comando da equipe Alpine, um novo chefe de equipe para um time que vem decepcionando ao longo de 2024. Oliver Oaks, inglês, será o novo chefe da Alpine neste final de semana. Teremos ação de pista a partir de amanhã com os primeiros treinos livres. A corrida acontece no domingo, largada prevista para as 10 da manhã do horário de Brasília. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h58, finalzinho do apito final e o tempo e placar dos jogos de Cruzeiro e Flamengo. Vamos lá, Bruno Puzóvio. Vamos lá, Capri. Pela Libertadores em La Paz, 21 minutos e 32 segundos do segundo tempo. Por enquanto, o Bolívar vai vencendo o Flamengo por 1-0. No agregado, 2-1 para o Flamengo. Quem passar pega o Peñarol nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Já no Mineirão, 23 minutos do segundo tempo, Cruzeiro 2, Boca Juniors 1. Agregado 2-2. Se o placar se mantiver assim, teremos pênaltis para ver quem enfrenta nas quartas de final o Libertad nas Copas Sul-Americana. Capri. Valeu, Puzóvio. Amanhã estaremos juntos aí. Um bom descanso para você. Até lá, hein? Valeu, Capri. Grande abraço. Muito obrigado. Com o Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica e também com Alexandre Marques no switcher, nós estamos fechando o apito final desta quinta-feira, que volta no fim de semana com o Brasileirão. Amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate, 7h30 da noite, eu, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes e, claro, conto com a audiência de todos vocês para a gente fechar essa semana do Esporte em Debate e já ficar de olho também na rodada do fim de semana do Brasileirão. Tenham todos um bom final de quinta-feira e uma excelente sexta-feira, ela tá chegando. A sexta-feira, coisa linda, vem aí e nós estaremos juntos para celebrá-la da melhor maneira possível. Grande abraço a todos, tchau São Paulo, tchau Brasil. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados.